Quanto mais você vende, menos taxa você paga. Volder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você, torcedor ouvinte do Brasil. Um abraço para você. O futebol da Bandeirantes entra em campo, torcedor ouvinte do Brasil. Aqui Ulisses Costa comunicando com você. Para Corinthians e Santa Fé e Corinthians no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E o timaço da Bandeirantes já começa a se movimentar. Primeiro destaque do mandante do jogo, Estádio El Campín em Bogotá. O destaque vem de Luiz Fabiani do Santa Fé. Um abraço, boa noite, Fabiani. Fala, Ulisses, um abraço para você e boa noite a todos aqueles que acompanham a Jornada Esportiva Bandeirantes de Independente Santa Fé e Corinthians pela Libertadores da América. Olhar para o time colombiano, em especial para Hugo Rodallega, atleta com passagem pelo futebol inglês e mais recentemente pelo Bahia, aqui no Brasil. 7 gols marcados na temporada, artilheiro dos colombianos. Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz para você o destaque do timão do Corinthians. Diz aí, Fabiani. Que está com 100% de aproveitamento nesta edição da Copa Libertadores da América. 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Trata-se do melhor início de Libertadores do Corinthians desde 2015. Portanto, muito a se animar pelos lados do técnico Fernando Diniz, que tenta manter o retrospecto positivo na Colômbia. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você. Tem Corinthians do lado, Santa Fé do outro. Mais um destaque do Santa Fé, Fabiani. Encarou o Corinthians há 3 semanas pela Libertadores. Àquela altura estava em 13º no campeonato colombiano. Mas as coisas andam melhorando pelos lados da equipe mandante. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e um salto na tabela. Não mais o 13º, agora o 7º colocado, aspirando a Libertadores de 2027. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, Corinthians e Santa Fé. Timão com força máxima para o jogo. No futebol da Bandeirantes, o destaque é dele do timão, mais uma do Corinthians, Luiz Fabiani. Que tem problemas, principalmente no banco de reservas, sobretudo por conta do volante Alan. O atleta tem uma condição chamada traço falcêmico, uma questão sanguínea que o impede de disputar jogos na altitude, 2.600 metros. Hoje o palco do jogo é o Campín, portanto Alan fica no Brasil. Ele e Memphis Depay, ambos não viajaram com a delegação. Futebol, o futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Corinthians e Santa Fé e Corinthians, mais um destaque na Bandeirantes do time do Santa Fé. Falamos um pouco sobre o El Campín, sua altitude de 2.600 metros. Trata-se do último jogo do Corinthians neste estádio, nestas condições, porque ele passará por uma reforma bilionária. 3 bilhões e 200 milhões de reais de investimento para uma reforma no El Campín que passará a comportar 50 mil pessoas e se tornará um dos estádios mais modernos da América do Sul. 3 bi? 3 bi na reforma. Não é possível. 3 bilhões e 200 milhões, Ulisses. Não, pera aí. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Não, os caras vão fazer então um negócio de outro planeta, né? Vamos ver então. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Santa Fé. Mais um destaque do timão, Fabiani. Que apesar dos problemas dos atletas que não viajam à Colômbia, ganha reforços o Corinthians para essa partida. 4 atletas que perderam o jogo contra o Mirassol por conta de suspensão. O volante André, o lateral direito Mateuzinho, o zagueiro Gustavo Henrique e o meio-campista Carrilho estão de volta a cumprir a suspensão à disposição de Fernando Diniz.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você ligado, o Corinthians é líder do grupo com 9 pontos ganhos em 3 jogos. Platense 3 jogos, 6 pontos. Santa Fé 1 e o Peñarol do Uruguai também 1 ponto. Corinthians, se ganhar hoje, o Corinthians praticamente já está garantindo, mas se ganhar hoje, já está na próxima fase para você. O futebol da Bandeirantes traz Santa Fé e Corinthians, Corinthians e Santa Fé. Hora de análise, hora de opinião. Na Bandeirantes, o destaque deles, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar, ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli. Boa noite para vocês. Um abraço, Ulisses, Ronaldo, toda a equipe técnica. Jogo pro Corinthians manter o seu percentual na realidade de 100%, indo a 12 jogos com 4 vitórias. É mais time que o Santa Fé. O Santa Fé joga pela sobrevivência. Lembrando que ainda existe uma possibilidade de você ficar em terceiro e ir jogar o mata-mata da Copa Sul-Americana. Então, o único prejuízo para quem não tem chance de ficar entre os dois melhores é você ser terceiro. E é o caso do Santa Fé, na minha opinião. Então, o Santa Fé joga a vida hoje contra o Corinthians, mas o time é fraco. Fabiani já destacou o Rodallega, que jogou no Bahia, tem 40 anos, é um cara talentoso. No jogo de ida aqui até causou um certo problema para a defesa corintiana, mas aqui o jogo foi dominante. O Corinthians venceu com 2 gols de bola aérea, e hoje eu acho que tocando a bola no estádio grande como El Campín, na capital Bogotá, é possível sim ser o protagonista do jogo e ganhar mais uma vez. Então acredito que hoje o Corinthians ganha com força máxima, sem ficar pensando em priorizar competições, né? Porque domingo tem jogo importantíssimo pelo Brasileiro contra o São Paulo, mas hoje valem 3 pontos, os mesmos do jogo do final de semana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. A prioridade do Corinthians, a gente percebe pela escalação hoje, com o Diniz aí, a prioridade é fazer um grande jogo, né? Porque o Diniz consegue manter o time que ele gostou na primeira rodada que ele pega o Corinthians para jogar contra a Platense. Ele tem os zagueiros que ele confia, que é o Gabriel Paulista, ele tem o Gustavo Henrique, onde tem a retaguarda da defesa, o meio de campo com o Ranieri e o André Luiz e Bidon, eles estão dando conta do recado para fazer o Garro jogar. Então acho que o Corinthians começa a funcionar, as engrenagens começam a funcionar. Você não vê jogador reclamando, isso é importante também, porque teve jogadores que entraram na partida e ficaram até o final no jogo contra o Mirassol. Também o Yuri Alberto não ficou até o final, ele mexeu na equipe, ele rodou a equipe, ele teve um gás quando precisou. Então aos poucos ele vai encarando as partidas como deve ser encarado, né? Porque a gente ficava aqui, quem será que o Dorival vai colocar no time? O que vai inventar o Dorival? E o Diniz não, ele tá colocando o time lá. Se alguém machucar ou se tomar cartão, ele vai mexer só na peça. Ele não vai mexer no sistema todo. E isso é bom para todo mundo que tá em campo. É bom pro Hugo também, para ele não ficar perdido quando tem uma zaga onde ele mexe toda hora. Então eu acho que o Corinthians começa a se encorpar um pouco mais e ter mais 4 jogos depois desse. Mais 4 jogos para descansar, treinar. Então eu acho que o Diniz está fazendo um trabalho até aqui perfeito. Vai jogar quem está melhor, vai entrar em campo quem tem disposição, quem entendeu o esquema tático. Então eu acho que aí facilita a vida dele e do torcedor também, porque, vou te falar, cada jogo era uma escalação nova e todo mundo ficava perdido, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro, Corinthians e Santa Fé e Corinthians, a bola vai rolar já pra você. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Lucas Taveira vem com o destaque do jornalismo da Bandeirantes. Alô, Lucas, boa noite. Boa noite, Ulisses, é todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Os presidentes Lula e Donald Trump fazem amanhã uma reunião na Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos. A programação prevê a chegada de Lula à sede do governo americano ao meio-dia, pelo horário de Brasília. A expectativa é que o início da conversa seja aberto para a imprensa, como tradicionalmente acontece em encontros na Casa Branca. Entre os temas que devem ser tratados estão a exploração de minerais estratégicos do Brasil e questões envolvendo segurança pública. Eu volto com você, Ulisses. Valeu, Lucas. O futebol Bandeirantes tem o Agrela. Alô, Guilherme Agrela, boa noite para você, o destaque do QG Bandeirantes de Esportes.
Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Vamos lá nesta noite de quarta-feira, recheada de muita Copa Libertadores. Mais cedo tivemos pelo Grupo A, Grupo do Flamengo, um empate entre Cusco do Peru e Estudiantes de La Plata por 1-1. Mesmo placar para La Guaira e Bolívar, Grupo do Fluminense. O Flu que entra em campo logo mais, concomitante a Santa Fé e Corinthians contra o Independente Rivadavia fora de casa. Fluminense precisa vencer para tentar sair da lanterninha do seu grupo. Mais tarde, às 11 horas da noite, tem Tolima e Nacional do Uruguai. E para fechar esta noite, Universidade Católica contra a equipe do Cruzeiro. Ontem, Boca Juniors perdeu na competição para o Barcelona de Guayaquil, portanto, vitória imprescindível para a equipe do Cruzeiro. Na Copa Sul-Americana, hoje mais cedo de virada deu Vasco da Gama em cima do Audax italiano por 2-1, enquanto Montevideo City Torque bateu o Palestino por 1-0. Em andamento, Macará vai empatando com o Tigre por 0-0, mesmo placar de Barraca Central e Olímpia do Paraguai. Mais tarde, 9h30, também concomitante a Santa Fé e Timão, tem Botafogo e Racing no estádio do Newton Santos. E às 11 horas da noite, o Alianza Atlético do Peru encara o América de Cali da Colômbia. Já no Brasileirão Série D, a 4ª divisão nacional, um jogo atrasado válido pela 3ª rodada da competição, fase de grupos, entre Motoclube e Sampaio Correia. Por enquanto, o Motoclube vai vencendo por 1-0. Já na Copa do Nordeste, jogos das quartas de final, partidas únicas. O ABC bateu a Juazeirense por 4-0 e está classificado. Mais tarde, 9h30, tem Vitória e Ceará e Sport Recife contra a equipe do Asa. Na Copa Verde, também quartas de final, jogo único, o Águias de Marabá perdeu para o Paysandu em casa pelo placar de 5-1. Em andamento, o Gama do Distrito Federal vai perdendo para o Rio Branco do Espírito Santo e o Nacional do Amazonas empata por 0-0 com a equipe do Porto Velho. Já na Copa Sul-Sudeste, jogos válidos pela última rodada da fase de grupos, entre Juventude e Tombense, Operário e Chapecoense, América Mineiro e Cianorte, além de São Bernardo e Caxias, Volta Redonda e Novo Horizontino, e Avaí e Sampaio Correia do Rio de Janeiro, todos os jogos às 9h30 da noite. Na Recopa Gaúcha, Ulisses, neste momento, o Brasil de Pelotas vai empatando 0-0 com o Internacional. Então, este jogo único que define o grande campeão da Recopa Gaúcha, o campeão gaúcho de 2025, no caso o Inter, e o campeão da Copa FGF também do ano passado, no caso o Brasil de Pelotas. Já no jogo de ida da final do Paulistão Série A4, por enquanto vai dando Penapolense 1-0 em cima do Inter de Bebedouro, jogo de ida. A partida de volta acontece no próximo sábado às 5 horas da tarde. Para fechar, há tempo sim, claro, para falar de futebol internacional aqui na sua Bandeirantes, porque hoje tivemos o outro finalista da UEFA Champions League definido, e se trata do Paris Saint-Germain, que vai em busca do bicampeonato. A equipe comandada pelo técnico Luiz Henrique empatou com o Bayern de Munique fora de casa por 1-1. Jogo de ida havia sido 5-4 para os parisienses. Portanto, teremos Paris Saint-Germain e Arsenal na grande final da competição, que acontece no dia 30 de maio na Puskás Arena, lá em Budapeste, na Hungria, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Santa Fé e Corinthians, a bola vai rolar daqui a pouquinho. O futebol da Bandeirantes em campo, na mesa de som tem Rafael Palmeira. Na Central Técnica, Beto Rebeca, KM Martins, no Twitter, Alexandre Marques, Digital, Alessandra Awad. A bola rola já já pra você, você sabe, futebol é aqui. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia.
Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende
é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Felícia, o PSD. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Bandeirantes, 89 anos. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Claro que futebol com a Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Parabéns à Rádio Bandeirantes, 89 anos de história. Desde 1950, a única emissora brasileira presente em todas as Copas do Mundo, cara. Estamos comemorando hoje 89 anos de história. É uma data mágica. Eu que vou fazer 21 anos de Rádio Bandeirantes, é uma data mágica. Esses 89 anos. Já inauguramos nossos novos estúdios, de uma tecnologia incrível. E vou falar uma coisa para você. Vem novidade por aí. Escalando os times, começando pelo Santa Fé. Vem Fabiane! Do 1 ao 11, os escolhidos do técnico Pablo Repeto está definido e escalado o Independiente Santa Fé da Colômbia, com no gol 1 para Mosquera, linha defensiva de Palácios do lado direito, Oliveira e Moreno zagueiros, 18 e 3, 32 Christian Mafla lateral esquerdo, meio campo com 6 para Tostano, 16 para Torres, 19 Bustos, ataque de 8 Fernandes, 27 Perlaça e 11 Rodallega. O banco. Com Asprilha, Melendes, Quinteiro, Scarpeta e Angulo, Velasquez, Torres, Zapata e Mosquera, Palácios e Obrian. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Vamos escalar o todo-poderoso. Vem aí, Corinthians. Vem, Fabiane, Rádio Bandeirantes. 89 anos de história. Que história linda da Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes vem para escalar mais uma vez para você, torcedor. O todo-poderoso. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9, os escolhidos do técnico Fernando Diniz está escalado o Corinthians, com 1 Hugo Souza no gol, 2 Mateuzinho, lateral direito, e a zaga de 13 Gustavo Henrique com a companhia do 3 Gabriel Paulista, 21 Matheus Bidu fecha os defensores. Meio campo com 14 Ranielli, 49 André, 7 Breno Bidon e 8 Garro. Ataque de 77 Lingard e 9 Gilberto. O microfone da Bandeirantes traz emoção do jogo para você, Corinthians e Santa Fé, o banco do timão. Com Cauê, André Ramalho, Pedro Raul, Carrilho e Milans, Matheus Pereira, Andileri, Caio César e Labiá, Iago Machado, Guinegão e Dieguinho. O futebol da Bandeirantes escala a arbitragem do jogo. Que vem do Peru, com Kevin Ortega, auxiliado por Micael Orive e Jesus Sanches. Quarto árbitro é Jordi Espinosa. Árbitro de vídeo é Carlos Orbe. Hora de análise e opinião no microfone da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, 89 anos de história. Que momento mágico para a Rádio Bandeirantes, desde 1950 presente em todas as Copas do Mundo. E vem mais uma Copa do Mundo aí na Bandeirantes. Falam, Pretzel, Ronaldo Lu. Olha, Ulisses, pelo jogo da ida do turno, quando o Corinthians venceu por 2-0, até de uma certa forma tranquila, o Hugo Souza fez uma defesa no jogo só no chute do Rodallega, o time do Corinthians é melhor. Então, se o Corinthians mantiver o nível que vem apresentando, a derrota para o Mirassol, para mim, foi uma derrota correta, apesar de eu não marcar aquele pênalti. Para mim, foi um pênalti mal marcado a favor do Mirassol, mas o Corinthians não jogou bem e o Mirassol teve bons momentos no jogo. Então, acho que hoje é hora do Corinthians, pelo menos na Libertadores, que é a prioridade da diretoria, né?
de fazer valer também a sua campanha, porque o empate hoje não é nada absurdo, é um bom resultado. Ainda que o Platense possa vencer o Peñarol, a diferença ficará em 1 ponto para a primeira colocação. Mas dá para ganhar. Acho que o Santa Fé vai se mandar para o ataque, vai tentar fazer uma pressão inicial, e o Corinthians no toque de bola e na saída rápida em velocidade pode ter muito sucesso no jogo de hoje. Ronaldo Giovanelli. Pretzel e Ulisses, eu diria que pelo menos na mão do Diniz já vai ter uma sequência esse time, né? Eu acho que é importante isso também, os treinamentos até aqui, a chegada da forma que foi também do Diniz para tentar achar uma equipe, depois achar essa equipe e ter que mudá-la pelo fato de cartões. Então acho que começa a encaminhar uma equipe, o Corinthians começa a ter uma equipe e o torcedor começa também já a saber o nome dos jogadores que estarão em campo, né? Isso é importante para você trazer a torcida. E agora com 2 jogos, a partir de agora 2 jogos a se fazer em casa, na arena, é bom ele ter o time todo que ele tem confiança. E o time vai desenrolar isso com os jogos. A gente sabe que a dificuldade o Corinthians tem em algumas peças, mas isso também já é um caso para o Marcelo Paz, que é um cara que veio para fazer esse trabalho e até aqui tem correspondido, porque ninguém falava da arbitragem e ele apareceu falando e do erro que foi feito no jogo contra o Mirassol. Então o Corinthians começa a todo mundo falar a mesma língua e isso é importante. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Diniz, porque ele chama a atenção de todos os setores, de todas as pessoas que trabalham no futebol profissional, para buscar uma coisa boa que é pro time. Quer montar um time, quer buscar uma coisa boa pro time. Trouxe um médico geologista também, que além de saber o que faz, manja das duas profissões, que é a fisioterapia e médico. Então acho que o Corinthians está num caminho de evolução. É isso que eu vou dizer, evolução. Ulisses. Seria por aí, gente, é verdade aquele áudio que tá na internet rolando? Eu tenho que perguntar para vocês do jogo do Corinthians e Mirassol, ou é mentira aquilo? Não, ainda não tá rodando não, Ulisses. Não, o que rolou mentira, foi uma reunião né? da comissão de arbitragem em que eles constataram que foi pênalti do Bidu, mas que o segundo gol do Edson Carioca deveria ter sido anulado por falta no Garro, na origem da jogada. Foi essa a análise da comissão de arbitragem do Rodrigo Sintra. Para mim não foi pênalti e não foi falta. Muito bem. Ô Pretzel, me fala uma coisa. O Corinthians evolui, Pretzel? Evolui. E acho que o Diniz, a entrevista dele do jogo contra o Mirassol, eu não gosto de falar de arbitragem, mas só falou da arbitragem. Acho que ele explicou mal ali, por exemplo, o time do Corinthians foi envolvido. O Gustavo Henrique fez muita falta na defesa. É um zagueiro hoje que casou muito bem com o Gabriel Paulista, que eu acho que é um jogador bem comum. André Ramalho e Gabriel Paulista não dá, os dois juntos. Então o Gustavo Henrique hoje é meio que o patrão da área, fez muita falta lá em Mirassol. Agora, o time do Corinthians joga mais bola, né? Domingo eu achei o time, não um time soberbo, mas eu achei um time muito lento, um time parado, achando que dava para ganhar o natural, sem soberbo. E aí quando viu, o Mirassol voltou a jogar de maneira interessante, como fez no ano passado. Aliás, que o Mirassol não é assunto, mas acho que o Mirassol não vai cair, ponto. Esse jogo do Corinthians de hoje tem tudo para pontuar pelo menos e depois fazer um grande jogo contra o São Paulo, porque o clássico de domingo vai ser um jogo realmente muito interessante. Ulisses, eu queria só fazer uma correção de informação que eu passei no pré-jogo quanto ao preço do estádio. Você estava certo na sua contestação, porque eu trouxe o valor em pesos colombianos. O total dá mais ou menos 450 milhões de reais. Então a correção para nossa audiência. Você fez ao contrário, né? Isso. Em vez de dividir, você multiplicou. Só isso. Tem que fazer isso no salário. Quando você vai receber, você multiplica. Pode deixar. Apita o árbitro, toca na bola, o timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Já tá parado o jogo, bola para o time do Corinthians, bater pela direita, Timão impossível na Libertadores da América. Mateuzinho vem, cobra lateral, já solta Coutinho no meio de campo, recomeça o time do Corinthians, Cugila, Bidon perdeu, a bola volta na direita do campo de defesa, vem pra rasgar, Gabriel Paulista dá um bico na bola, tira dali, bola volta, campo de defesa, em tiro de meta para a equipe do Santa Fé bater, tiro de meta pro Santa Fé cobrar, cabos elétricos e o Silva, líder do Brasil, Cécio, você pode confiar, Regina Parábola, tá curtindo nossa transmissão, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Augustino Flores também curtindo a transmissão, a Kátia ligada na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, forte abraço para você, obrigado torcedor pela audiência, como Jefferson Pereira, valeu Pedro Silvério, a bola volta no toque de bola contigo novamente, é isso aí Pedro Silvério, Bandeirantes fazendo 89 anos, essa é a Bandeirantes do povo, domínio do campo e ataque, tenta descer pela ponta aperta, tenta recolher novamente o time do Santa Fé, esticada a bola demais, vai para fora, lateral para a equipe do Corinthians bater pelo campo de defesa.
defesa. Lateral para o time corintiano bater e sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alô, Valdir Marques ligado na Bandeirantes, o Rio do Rafael também curtindo. Boa noite para vocês. Estamos aqui em festa com a Bandeirantes. 89 anos de história. Parabéns, Bandeirantes. A bola volta para a direita do campo e vem novidade. Gente, tem tanta novidade chegando. Se preparem. Vem coisa boa por aí, eu tô dizendo pra vocês. A bola volta no toque de bola, recorde o time do Corinthians, tentou saindo com Garro, boa finta, bom drible, ligou pra Lingert tinha que soltar a jogada na esquerda, passava Bidu, ele prefere no meio pra Yuri Alberto, vem pra tirar dali Moreno, ele tira o perigo, bola volta para o setor de esquerda, câmbio-ataque em velocidade, desce no toque de bola novamente, bola batida, gol, Hugo pega, defesaça do goleiro do Timão, que paulada do meio da rua, chegada fortíssima do Daniel Torres. Hugo Bustos, melhor dizendo, Bustos enche o pé, Hugo faz a boa defesa ou foi Manuel? Foi Manuel, né? Foi o Bustos, de fato, camisa de número 19 do Santa Fé. Teve passagem Manuel também, né? Só que é Bustos. Na Ruel. Teve uma passagem rápida pelo São Paulo no futebol brasileiro, 9 jogos, não marcou nenhum gol, não foi agora que conseguiu superar o Hugo Souza. E vem para o jogo do meio do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, recolhe a cor do meio do campo de defesa para ser para o jogo, prende o lance, Coutinho novamente domina o time do Corinthians com toque de bola do melhor, Gustavo Henrique, ele prende o lance, recolhe do campo de defesa para o time corintiano, abrindo a esquerda, campo de ataque, já solta o lance, vem Corinthians no campo de ataque, a abertura foi feita à frente do toque de bola de Bidu, Bidu soltou para o Yuri Alberto na dividida, sobra a bola com o André recolhe para o time corintiano, está jogando com Lingard domina no campo de retaguarda, volta a jogada pelo setor de esquerda, abriu jogada para Garro, inteligentíssimo, Garro domina para o time do Corinthians, tenta partir, abriu para o Yuri Alberto, devolveu para Garro, que abre para Bidon prende para André domina para o time do Corinthians, tem Bidu aberto na esquerda, pediu bola, recebeu, vem para o toque de bola o time corintiano com Lingard, ele tentou cruzamento, mergulha de cabeça, afasta o perigo, põe para a linha de fundo de qualquer maneira, vem para tirar de qualquer maneira, Emanuel Oliveira, tá parado o jogo marcado, escanteio Corinthians esquerda. E era a oportunidade de encontrar Yuri Alberto, que não marca desde a primeira rodada da Libertadores, estava livrinho, pronto para cometer o crime, ela se perde em escanteio, lado esquerdo, sempre ele, Rodrigo Garro, garçom do Timão. A bola volta no campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians, bater Garro, vem para a cobrança de escanteio para o Timão, seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Rádio Bandeirantes, é a Bandeirantes fazendo 89 anos hoje. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Vem levantamento para dentro da grande área, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jogadores do time do Santa Fé tentam intimidar ali logo quem? O melhor estão tentando intimidar o melhor, Gustavo Henrique. Era o Torres por ali, tentando trocar empurrões com o gigante do Corinthians, que agora se posiciona, tem 2 gols na Libertadores, vem Garro. Se posiciona Garro, ele vem para a cobrança de escanteio, vai partir para a bola, partiu para a bola, Garro levantou na boca do gol, tentou o Ranieri de cabeça, cabeceou mal, Lingard tenta evitar a saída na linha de fundo, ele vem para o toque de bola para o time do Corinthians, abriu na direita, soltou o lance para Bidon, tem espaço para descer, rolou para trás, vem a pancada do Mateuzinho, de cabeça vem para tirar e deitou, hein? Tocou de cabeça para escanteio e deitou. Fica sentindo demais o Bustos. Sobe o gongo para ele. A tentativa do Mateuzinho no gol. Ele se meteu na trajetória da bola com a cabeça, certamente doeu. Ele dá outro escanteio para o Corinthians. Mais uma vez e sempre ele, Rodrigo Garro. Ulisses. Escanteio para o time do Corinthians bater. Vem Garro para a cobrança pelo setor de direita. Timão vem na pressão. Escanteio para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Ajeita para a cobrança. Levantamento vai ser feito à frente. Recolhe Jô Carlos ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Márcio Pires também curtindo o sonsaço. Bandeirantes se posiciona. Bandeirantes fazendo 89 anos de história. Essa é a Bandeirantes do povo. Escanteio para o time do Corinthians. Está tudo parado aí. Agora é o Mafla, que cai no chão, defensor da equipe do Santa Fé, numa disputa com o Yuri Alberto. Foi puxado, caiu no chão, vai retardar a cobrança do Garro mais uma vez. Isso aí é tudo fruto do primeiro jogo. Horrível, hein? Ulisses, primeiro jogo, 2 gols de bola aérea. O Santa Fé tá traumatizado com isso. Escanteio, Timão vem Garro, Corinthians na pressão na Libertadores, levantou, fechado na boca do gol, toque de cabeça para trás, afasta de cabeça, vem para tirar Moreno, a bola volta com o time corintiano, voltaria Rúvio, desvio, ela vai embora, linha de lado, lateral para a equipe do Santa Fé, bater do seu campo de defesa, manual para o Santa Fé cobrar, e o Garro queria lateral para o Corinthians, hein? Exatamente, porque o Mateuzinho deu um passe, ela passa rente à perna do jogador do Santa Fé, mas sem desvio, se perde em linha lateral, o Corinthians pressiona e tenta roubar lá em cima.
e domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta o levantamento novamente, o Santa Fé para ser jogando no campo de retaguarda, aperta na marcação, vem pro toque de bola, o Santa Fé, bola sai para a linha de lado, lateral. O árbitro para dar lateral pro Timão, bateu ele pela direita, campo de ataque, e o Bustos de novo, parece que só tem ele no campo de jogo, hein? Atacando e defendendo, outrora bloqueou a tentativa do Mateuzinho de fora da área e outra fez o Hugo Souza trabalhar, jogador argentino experiente, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E vem pro toque de bola, tenta descer Coutinho pelo setor de esquerda. Aperta na marcação o time do Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Levantamento à frente, vem pro toque de bola, Coutinho na intermediária. Aperta, tenta arrancar novamente o time do Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, prendeu. Gustavo Henrique prende, ele tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Abriu jogada na esquerda, bom lançamento no meio. Tentou bater a primeira, não deu toque de bola do Lingard. Ganha a jogada, partiu pelo setor de meio de campo. Recolheu na intermediária, vem pro toque de bola, fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir. A bola volta no toque de bola, tenta arrancar, mas está impedido. Tá parado o jogo, tá completamente à frente. O Rodalega à frente, tá parado, marcado em impedimento novamente pro time do Corinthians, bater impedimento pro Timão, cobrado, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 7 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians e Santa Fé e Corinthians do estádio é o Campinho em Bogotá, placar do jogo 0-0. Alô, Agrela. Ulisses, na Argentina, o Fluminense precisa do resultado, mas quem criou a primeira chance foi o Rivadavia. Por enquanto, segue 0-0, 8 minutos de jogo. Mais tarde, 11 horas, tem Universidade Católica do Chile contra Cruzeiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domínio do toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. A abertura vem pelo campo de defesa. Aprende a jogar a Coutinho nessa zaga central. Já recolhe novamente para ser pro jogo. O time do Santa Fé. A abertura vem pela direita com Palácios. Ele vem para finta, tenta o drible em cima da marcação. O primeiro já prende o lance, tenta enfiar a jogada na intermediária para Bustos. Bustos domina o passe completamente errado. Vem para ganhar Lingard. Abriu novamente para o Yuri Alberto, que vem para o toque de bola no meio para André. André recomeça para o time corintiano. Sai jogando no campo de defesa, recolheu com Ranieri, que abre a jogada, desabafa da esquerda, abre na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, sai jogando com toque de bola, Coutinho de Bidon. Bidon prende para Mateuzinho, Mateuzinho recolhe novamente para Gustavo Henrique, o melhor, dominou Gustavo Henrique, ele prende o lance, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque, ele vai para o toque de bola com Lingard, soltou jogada para Yuri Alberto em alta velocidade, vai chegar na bola, vem cruzamento na grande área, a bola bate no zagueiro, bate no Yuri, vai embora para a linha de fundo, escanteio, não tiro de meta assim para o Santa Fé bater. Porque o Oliveira foi inteligente demais no duelo individual contra o Yuri Alberto, que é mais rápido. Ele reduz a passada, dá um carrinho e a bola ainda bate no camisa 9 do Corinthians antes de se perder em linha de fundo. Bem demais o zagueiro colombiano. Tiro de meta para a equipe do Santa Fé. É tiro de meta para o Santa Fé bater e ser jogando. Ronaldo Pretzel, 9 jogados, primeiro tempo. Placar do jogo continua de 0-0 para Santa Fé e Corinthians. E o início do Corinthians sendo um pouco mais protagonista, né? Tentando partir para cima, a bola passando pelo meio de campo e o Santa Fé jogando mais a defesa e esticando bola no ataque. Acho que vai ser um jogo onde o Corinthians vai se aproveitar muito de espaços deixados pelos adversários, Ronaldo, que precisam pelo menos pontuar ou até mesmo ganhar o jogo. E uma linha de zaga fazendo a linha no meio de campo. Teve um impedimento aí que o Gabriel e o Gustavo fizeram a leitura rapidamente. Então, um time compactado. Até aqui um time compactado, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Corinthians, tenta descer no campo de defesa, recolhe o Santa Fé, prende a jogada Coutinho no campo de retaguarda com Toscano. Ele prende o lance, tentou bater a frente, põe para fora em tiro de meta para o Corinthians cobrar. Tiro de meta para o Timão cobrar. Flumi José ligado no microfone Bandeirantes, vem Valdão Junqueira, forte abraço para você, Antônio Sampaio. Obrigado, Rafa. Alô, Luiz Quintal ligado, Leninha curtindo o sonsaço Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 89 anos, a Bandeirantes completando hoje, desde 1950 em todas as Copas do Mundo e vem mais uma dos Estados Unidos. Marcos Bonvecchio, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Falou que o Ronaldo era fã do Ronaldo, que jogava demais, e o Marcos Bonvecchio, viu, Ronaldão? Falou que é seu fã, que você jogava muito. Opa, aí sim, um abraço. E eu também, viu? Também acho isso aí. Penso igualzinho, com a mão e com o pé. Ronaldo era impressionante.
Um super goleirão, ídolo da fiel torcida corintiana. Grande Ronaldão Giovanelli. Peças para o carro, moto ou caminhão é na Catamarca, líder em suspensão. Se é na Cata, pode contar. É bola do campo de defesa, novamente tenta descer o time do Corinthians. Placar de 0-0, Garro domina para o time corintiano, gira facilmente pelo meio de campo. Pro melhor, Gustavo Henrique. Ele prende o zagueirão do time do Corinthians para ser jogando, vai tentar o toque de bola, Coutinho novamente. Recolheu do campo de defesa, vem para fim de em cima da marcação, já prende o lance curto no setor intermediário. Já recolhe Coutinho novamente pelo comando de ataque, aperta na marcação, já tenta descer Coutinho novamente. Domínio do campo de ataque, tá caído. Tá parado o jogo. Porque pegaram o Bidu sem bola por ali, Ulisses. Muita reclamação do lateral do Corinthians, que sente bastante dor. O árbitro do jogo, que vem do Peru, que é o Kevin Ortega, só conversou com os jogadores colombianos e mandou a falta ser cobrada lado esquerdo do campo de ataque do Corinthians. Aqui no Brasil seria amarelo. Então o árbitro contemporizou. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tentava descer novamente, não consegue. Tentou descer o Corinthians, Mateuzinho, a bola passou, foi embora para a linha de lado, lateral novamente para o time do Santa Fé, bater do campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Joel Dantas está curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, grande Joel Dantas, obrigado pelo carinho da audiência, rapaziada lá na Polícia Federal, curtindo o som da Bandeirantes. Mandar um abraço para o Matheus Corintiano, motorista de aplicativo, tá lá com o Antônio Viviani, a melhor voz do Brasil, Antônio Viviani, se posiciona no campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, que seu cavalo. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater já pela direita. Lateral novamente no campo de ataque. Vem para a cobrança Mateuzinho. Mateuzinho para bater lateral para o time do Corinthians. Ele solta a jogada com o Garro. Garro prende o lance. Abriu para André. André para Mateuzinho. Mateuzinho domina no campo de ataque. Soltou para André. André não foi no lance. Vem para tirar o zagueiro. Tira dali. Emanuel Oliveira corta a bola. Volta com o Paulista. Gabriel Paulista toca na bola. Ela quica no setor intermediário. Vem para frente em cima da marcação. Prende o lance. Aperta na marcação. O time do Corinthians ganha lateral na pressão do Yuri Alberto. É lateral para o Timão bater. Vem para a cobrança Bidon para André. André domina novamente para Garro. Garro recolhe para o time do Corinthians, vai para frente e toma a pancada. Tá parado o jogo, Toscano pegou ele. E ficou com muita dor o Rodrigo Garro na altura do tornozelo. O Toscano, ele entra com o pé alto, dá uma beliscada na chuteira do argentino que cai. Primeira falta perigosa, talvez caiba um cruzamento daí, se for, ele mesmo bate Rodrigo Garro com a 8. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Aqui paralisado o jogo, falta para o Timão bater pela direita. É falta para o time do Corinthians bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a imagem do som é nosso. Vem comigo na Bandeirantes, 89 anos de história. Bandeirantes completando hoje. Parabéns, Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança. É falta no campo de ataque para o time do Corinthians bater. Se posiciona já para o setor de direito do campo de ataque, falta para o time corintiano cobrar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Se posiciona Garro. Garro para a cobrança de falta pelo setor de meio esquerda, campo de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantou Garro na segunda trave, o toque de cabeça para dentro. O goleiro tirou. André não pegou. O Ranieri cabeceou. O Andrés faz a defesa, sobrou pro André. O André não consegue chegar na bola. Quase o Timão abre o placar do jogo aí. E essa jogada ensaiada do Corinthians já não é de hoje. O cruzamento no segundo pau para o Ranieri. Dessa vez foi solidário, não mandou pro gol, ele ajeita. Ela espalma, o goleiro espalma, quando sobra no pé do André, tomou um susto o jovem do Corinthians. Não conseguiu conferir pro gol, a primeira chance clara do jogo é do Timão. Uma coisa é fato, hein, Ulisses? O Diniz treina e tem boas jogadas de bola parada. Isso é fato, isso aí não tinha antes. Dependia mais da altura do Gustavo Henrique. Hoje não. Hoje você tem cruzamentos bem intencionados e com uma ideia em bola parada. E o Ranieri jogou a bola mal, né? O Ranieri tem que jogar essa bola pra dentro da área, que tava todo mundo na mesma linha esperando do treinamento. Ele cabeceou pro chão e acabou pegando no goleiro. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, Luiz Fernando. Tá curtindo o solzaço da Bandeirantes. Forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado pelos parabéns dos 89 anos da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro em Itaí, São Paulo. A bola volta, tenta descer o time do Santa Fé. A abertura vem com toque de bola. Recolhe Bustos, vem para fim de em cima da marcação. No primeiro ele prende o lance, tenta soltar para dentro da grande área. Chega na marcação, toma a falta. Gustavo Henrique está paralisado o jogo. Marcada a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater. E você falou, o Bustos está em todos os lugares do campo para a equipe do Santa Fé. Dessa vez o Gustavo Henrique foi mais rápido do que ele. Ele dá um trançapé no zagueiro do Corinthians dentro da área alvinegra, que cai experiente, que é a falta defensiva, campo de defesa Corinthians. O futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca.
89 anos de história, comemorando hoje a Rádio Bandeirantes. Você confere, 16 jogados, 16. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Você confere estádio El Campín em Bogotá, na Colômbia. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes continua. Santa Fé 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Fala, Grela. Na Recopa Gaúcha, o Brasil de Pelotas. Grêmio Esportivo Brasil abriu o placar em cima do Inter com Lula. Porém, Vitinho empata para o Colorado. Agora Brasil 1, Internacional também 1. Bandeirantes. No futebol da Bandeirantes, para você, domina pelo setor de direita do campo de ataque, vem para finta, prende o lance, curtindo na intermediária, já recolhe novamente para ser jogando no campo de defesa, domina o time do Santa Fé, lançamento à frente, deu bobeira a zaga do Corinthians, vem para tirar o Mateuzinho, mas tive impressão de impedimento, o Bandeira não deu, mandou seguir, a bola volta no toque de bola, ela vai para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta pro time do Corinthians bater. A impressão original foi realmente de impedimento do camisa de número 8 por ali da equipe do Santa Fé, o Fernandes. Mas nesse meio tempo, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista bateram boca ali para entender quem que errou no posicionamento, porque a chance foi perigosa, ele domina mal, o Mateuzinho tira o perigo, a bola fica com o Corinthians. O Felipe tá na Califórnia, nos Estados Unidos, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Carlos Roberto Oliveira também curtindo a Bandeirantes em Araçatuba. Só da Bandeirantes comemorando hoje 89 anos de história, Bandeirantes. E vem novidade, gente, vem novidade. Se prepare, vem coisa bonita aí pela frente. Vem surpresas maravilhosas para vocês. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do Vila do campo de retaguarda, vem pro toque, levando o time do Corinthians, a abertura vem pra direita com Garro, Garro já domina, abre o compasso, tenta enfiar a jogada pelo setor intermediário, ele vem pro toque de Baracutinho com Ranieri, Ranieri domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, abriu pra direita para Mateuzinho, no peito põe, tenta o toque de bola, Mateuzinho toca muito forte, a bola volta na zaga central para ser jogando, recolhe novamente o time do Santa Fé, já prendeu o Molino, Molino prende a jogada, abriu para o setor de direita no campo de defesa para Palácios, Palácios recolhe a jogada, ultrapassa a linha de vídeo gramado, tenta enfiar no comando de ataque, chega bem Gustavo Henrique, na proteção para a saída do goleiro Hugo, que faz a defesa, Hugo Souza pro time corintiano. Seu novo TR está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ronaldo Pretzel, 18 jogados, continua. Santa Fé 0, Corinthians também 0. Um jogo lento agora, o Corinthians diminuiu um pouco o ritmo, tá jogando em ligação direta com o Yuri Alberto e o time do Santa Fé mostra suas limitações técnicas já apresentadas no jogo do turno aqui em São Paulo. Então até agora é um jogo igual num nível baixo, Ronaldo. Essa tal de atitude aí também, a gente percebe os jogadores não deixando muito espaço e deixando só o Yuri Alberto correndo lá na frente. É muito pouco ainda para o primeiro tempo, acho que o Diniz deve pensar em alguma coisa forte aí pro segundo tempo. No futebol da Bandeirantes, vem Timão para Fujuta pro toque de bola de Bidon. Bidon prende a jogada, a abertura vem para André. André tem na esquerda, aberto lá do outro lado. Passava novamente e pedia a jogada Bidu. Vem Ranieri, Ranieri acerta o cruzamento, não erra o cruzamento para Bidu. Subiu na direita, Palácios tirou. A bola volta do toque de bola, tenta arrancar novamente. André vem para a marcação, já domina pelo setor de meio direita, campo de ataque, se aproxima da grande área corintiana, tenta descer novamente no toque de bola. Ranieri tira. Sai jogando o Timão com Bidu. Abriu para Garro, Garro para Bidon. Bidon já prende novamente para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de direita para Yuri Alberto. Yuri Alberto recolhe a jogada para o toque de bola de Garro. Garro domina para o time do Corinthians, levanta a bola, dá o tapa nela. Corinthians toca de pé em pé, aproxima a marcação, sai tocando bola para Bidu. Bidu tem aberto Lingard, ele solta a jogada pelo setor de esquerda para Lingard. Lingard domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô Rony, alô Lenilda, curtindo o sonsaço da Bandeirantes lá no Espírito Santo. Rony tá lá, a bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa, já domina novamente, tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, recupera novamente o time do Santa Fé. Já prende o lance no seu campo de defesa para sair jogando. QG Bandeirantes está me chamando, pode falar. Alô, alô, Agrela. Ulisses na Copa Sul-Americana, Botafogo abre o placar em cima do Racing. De César e marca contra. Agora Fogão 1, Racing 0. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe do campo de retaguarda para ser jogando Marcelão da Silva, rapaziada do Fios Cabos Elétricos, Marcelo Baroni, Silvio Baroni ligados no futebol Bandeirantes. Que fábrica esses caras têm, gente. Você que compra o produto na loja da Sil, cara, a fábrica, eu fui visitar a fábrica da Sil. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda que eu vi na minha vida. É um negócio, uma automação.
Parabéns à família Baroni pela Sil Fios e Cabos Elétricos. Já domina pela direita, vem pro toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já recolhe o time do Corinthians. André tenta tirar, não consegue. Ela volta do toque de bola Coutinho novamente pelo meio de campo. Domina novamente Daniel. Daniel Torres abre a jogada pela direita. Tenta enfiar o lance à frente do campo de ataque. Afasta a zaga do Corinthians. Vem para tirar. Gustavo tira o perigo. Gustavo Henrique. Ela volta novamente com o time. Tenta o toque de bola. Levantamento na boca do gol. Tira a zaga corintiana. Já volta no toque de bola. Tentou a finta. Perdeu o lance. Garro. Abra a volta do comando de ataque. Aperta André. Trava. Garro vem para tocar na bola. Não consegue. Ela volta no meio de campo com Daniel Torres. Daniel Torres prendeu, tenta descer o time do Corinthians. Yuri Alberto tentou o toque na bola. O árbitro fica na frente dele, ele empurra o árbitro. Cruzamento vem para dentro da grande área. Tenta tirar o lance novamente. Aperta, recolhe no comando de ataque. Tenta o toque de bola. Coutinho novamente. A enfiada de bola afasta a zaga do time do Corinthians. Ouve o toque de mão. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Campo de defesa pro Timão bater. E é a primeira vez no jogo que o Corinthians fica em maus bocados. Tenta sair, mas a defesa do Santa Fé lá em cima impede possíveis contra-ataques. Na sequência, Matheus Bidu fica no chão, estica as pernas, parece sentir algum desconforto. Lateral esquerdo 21 do Corinthians. E o pedido é para a entrada dos médicos do Timão. No futebol da Bandeirantes para você, Tenda Tacarejo, de verdade há 25 anos, aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site, Tenda Tacarejo. E tu parece que sentiu alguma coisa aí ou não? É isso, caiu no gramado do campo, acusou algumas dores e o árbitro do jogo logo autorizou a entrada do departamento médico do Corinthians. Vamos ficar de olho na situação do camisa 21, mas nesse meio tempo, paralisação geral na partida para reidratação. E ele errou na marcação, que a bola pega no ombro do jogador do Santa Fé, e ele marcou toque. É verdade. E o jogo, Pretzel e Ronaldo, 0-0. Jogo fraco tecnicamente, eu esperava o Corinthians mais aceso, mas entendo também pelo desgaste. Eu não sou favorável a poupar jogadores, então o Diniz fez o que é certo na minha visão, colocou força máxima, mas claramente começa um jogo lento, talvez pela altitude. Eu já fui a Bogotá, não senti nada, 2.800, mas eu não sou atleta, então os jogadores realmente podem sentir alguma coisa e o desgaste já da temporada antes da parada para a Copa do Mundo. Mas até agora é um jogo de intermediário, e o Corinthians teve 2 chegadas em bolas aéreas, o que virou algo forte no time do Fernando Diniz. Ronaldo. E tá na hora de o Fernando Diniz perceber também que ele tá com dificuldade de respirar aí, né? Porque a gente vê que tá todo mundo ofegante, tomando a água, conversando, ninguém falando muito, só o treinador falando, que é uma coisa rara de se ver no momento começo que você tenta acertar o time, mas a verdade é que ele tenta acertar na conversa e ficar de olho em alguns jogadores aí, devido à sequência de jogos, o cansaço. E agora o Mateuzinho começou a falar também, então o Corinthians tá tendo dificuldade e tentar usar remates pro gol aí. Até aqui um jogo muito burocrático, né? Pretzel e Ulisses Costa. Bastante. Posso falar uma coisa pra vocês, que eu acho? O Corinthians está administrando o jogo para não desgastar. Porque tem clássico domingo com São Paulo. Pode ser isso ou tô errado? Pode ser isso, porque o jogo de domingo é fundamental, né? É um clássico. São Paulo joga amanhã no Chile, 7 da noite. Também não vai estar tão descansado assim, vai com força máxima. Então o clássico vai determinar até um jogo forte, um jogo intenso, mas também com uma certa administração de saúde, dá para dizer. No momento, acho que tu tem razão. E aí, Ronaldo, você acha isso? A gente vê que ele tá tentando achar uma equipe primeiro, né? Depois do que vai acontecer aí, o duro é que ele não tem peças, né? A gente falou quando o jogo do Mirassol que ele não tem peças. Ele ainda não tem aquela confiança em colocar os jogadores em algumas situações, mas ele tem ainda o Memphis para colocar no clássico, que pode estar com mais descansado, vamos dizer assim, mas a verdade é que não tem muito o que fazer o Diniz, ele não tem muita peça para mexer nesse time aí. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E o Memphis, hein, Fabiane? Vai voltar ou não? Para domingo, chance muito pequena, viu, Ulisses? O prazo que o Corinthians trabalha nesse momento é o jogo contra o Barra na próxima quinta-feira. Pô, mas tá brincando comigo que o cara não vai voltar domingo num clássico. E a Copa? Me conta uma coisa, como é que tá a recuperação dele? Tá treinando? Não tá com bola já? Batendo bola, tudo? Ele tá no chamado processo de transição, então são trabalhos parciais com o elenco e outra parte do treino ele fica com a fisioterapia, ainda não tá 100% liberado. Então por isso que ele não é esperado para retornar contra o São Paulo, já são quase 2 meses fora dos gramados. Eu gostaria de ter um processo de transição de garganta, viu, Ronaldo? Viu, Pretzel? Mas tá indo bem, cara. Cara, é cada moleza pra esses caras, viu? Com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com seu corretor.
Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Carlos Alberto Oliveira, obrigado pela parabéns à Rádio Bandeirantes, que comemora hoje 89 anos. Eu não estou entendendo o Gustavo Henrique, ele quer ser expulso, é isso? Agora a briga da vez é com o Rodallega, jogador de 41 anos, atacante do Santa Fé, estão se jurando por ali. E olha que é difícil jurar o Gustavo, hein? É forte o Rodallega, hein? Forte, hein? Tu encaravas? Claro, mas o Gustavo Henrique é alto, o Rodallega é forte, né? Vai ter que jogar bola. Eu correria para sempre. Pois é, a bola no momento tá sofrendo, né? Isso é fato. Meu amigo, você tem momentos da vida que você tem que saber o momento de correr. E esse seria o deles, hein, Ronaldo Giovanelli? Você não. Eu sei que você chegaria junto. Não, aí é tranquilidade. Eu acho que o que acontece é o seguinte, as duas equipes também acho que não estão querendo muito jogar a bola. Parece que o empate até aqui nesse primeiro tempo está de bom tamanho. Eles estão mais preocupados com o juiz, que agora também começa a conversar com todo mundo. Então o começo de partida é assim, você vai estudando, vai vendo se a temperatura vai aumentar ou não. Agora medo, ninguém tem de ninguém dentro de campo aí, medo ninguém tem. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Santa Fé bater na intermediária, campo de ataque. Ronaldo Giovanelli no camarote Fialzone. O melhor lugar para você curtir os jogos do Timão. Camarote Fialzone. A volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Santa Fé. Em falta, zero cobrada pelo setor intermediário. Alô, Ismael dos Santos também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Rafael. Valeu, Rony. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Levantamento vem à frente na falta para a equipe do Santa Fé bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Falta cobrada. Subiu a zaga. Vem para tirar novamente. Afasta o perigo dali. Recomeça novamente lateral para a equipe do Santa Fé bater. Foi Gabriel Paulista, unânime na grande área do Corinthians, subindo no terceiro andar para afastar. E o Mateuzinho até tenta correr para salvar a bola, mas aí pesou a altitude, ele não chega. Arremesso manual para a equipe do Santa Fé. Alô, rapaziada aqui em Piraju, rapaziada em Osasco, também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Osvaldo Alves Barroso, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, forte abraço para você, do meio do campo de ataque, tenta descer André, o árbitro parou. Marcou falta pro time do Santo André, bateu pro time do Santa Fé bater. Pra cima de Nahuel Bustos, e o André foi sem bola para pegar o atacante argentino do Santa Fé por ali, que cai, sente dores no tornozelo. Mal demais o volante do Corinthians, que permite uma falta perigosa aos colombianos. É do lado esquerdo do campo de ataque. No futebol da Bandeirantes para você, Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Anima. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Santa Fé bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Vem levantamento para dentro da grande área, falta para o time do Santa Fé. 29 de bola rolando, 29 de bola rolando, vem para cobrança. Rodallega vem para bater a falta, partiu para a bola, Rodallega. Ele vem para o levantamento, camisa 11 dentro da grande área. Rodallega para bater a falta, partiu Rodallega na bola, partiu, bateu direto para fora. Tiro de meta para o Corinthians bater. E a impressão que dá é que ele tentou surpreender o Hugo Souza com um tiro direto, mas o goleiro do Corinthians viu a bola passar longe do gol que ele defende. E claro que a zagueirada do Santa Fé ficou incomodada com o Rodallega, porque cruzaram o campo e não receberam o cruzamento desejado. Futebol da Bandeirantes para você, o tempo não para, Bandeirantes marca. 29, já vamos chegando a 30 do primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Em Bogotá, continua para você. Santa Fé 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, Agrela. Ulisses, Recopa Gaúcha, o Internacional vira com Borré aos 48 do segundo tempo, agora 2-1 em cima do Grêmio Esportivo Brasil. Com isso vai dando Internacional tricampeão da Recopa. No futebol da Bandeirantes, que hora que fez o gol Internacional? Aos 48 desta segunda etapa, o jogo começou às 8 horas da noite, Ulisses. Aguenta amanhã. Aguenta o jogo aberto com essa Renata Fã. E tem mais quanto de acréscimo? Mais 5 minutos de acréscimos. Aguenta amanhã, Renata Fã. Ronaldo, você tá perdido, fi. Aos 48, hein, irmão? Eu pensei que foi de pênalti. E esse Brasil de Pelotas aí, o Paquetá tá jogando, o Ancelotti tá no banco?
Que coisa, não, esse é outro, Ronaldo. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de direita, vem pro toque de bola de Bidon. Eu torço pro Inter, tô gostando do Inter sendo campeão. Já domínio do campo de defesa, recolhe contigo no campo de retaguarda, prende a jogada com o Gabriel Paulista. Ele tenta o toque de bola, já solta contigo então no setor intermediário, Ranieri. Como é que é? Vamos todos Amanhã pra festa. Amanhã vai ter festa. Chico Garcia já tá chorando. Já domina novamente Lingard. Ele prende para o time corintiano. Abriu para Mateuzinho pela direita. Mateuzinho recolhe pela direita. Volta a jogada para Lingard. Lingard de primeira para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians. Bidu tá aberto lá na esquerda. Ele prefere o toque de bola. Volta contigo no setor intermediário. Diniz vai à loucura no banco. Pede para aproximação do Mateuzinho. Já domina do campo de defesa. Prende a jogada contigo novamente no setor de esquerda. Recolhe na direita. Campo de defesa. Gabriel Paulista solta para Bidon. Bidon prende a jogada para Gabriel Paulista. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vai para finta na marcação. Recolheu para Bidon. Bidon para Mateuzinho. Boa bola de primeira. Tá livre o Bidon na esquerda. Agarrou. Domina para o time corintiano. Já desce com a bola dominada. Abre o lance no meio para o Yuri Alberto. Yuri Alberto dominou. Girou. Bidon já parte pelo setor de esquerda. Câmara ataque. Ao lado dele tem o Yuri Alberto. Pode inverter na direita para Mateuzinho que tá livre. Soltou para Lingard. Lingard domina para o time do Corinthians. Mateuzinho entrou. Abertura para ele. Cruzamento para trás para André. Bateu pro gol. Em cima do zagueiro. A bola explode na marcação do Emanuel Oliveira. A bola volta no toque de bola. Recolhe novamente o Santa Fé para ser jogando no campo de defesa. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 32 minutos de bola rolando, girando o placar da Libertadores. Continua para você. Santa Fé 0, Corinthians 0, tudo igual no placar. Alô, alô, Agrela. Ulisses mais cedo, Bia Haddad Maia perdeu na primeira rodada do Masters 1000 de Roma por 2-0 para a francesa Leolia Jean-Jean. Já João Fonseca entra em quadra no próximo sábado com o adversário ainda a definir. Em Pirassununga, Mário Faustino tá ligado, emoção é comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer pela direita, aperta novamente, vem pro toque de bola Santa Fé, bola batida direta pro gol, Hugo! Defesaça do irmão, que paulada do Perlaza, hein? Que coisa! Mais uma, não tem medo de chutar no gol a equipe do Santa Fé. E o Hugo Souza nas duas, por sorte, estava atento. Na primeira encaixou e agora espalma, manda para a sequência da jogada e o timão fica com ele. A Maria Ângelo Repeto falou assim, Ronaldo e Prétzio. Xi, até o juiz está cansado. E aí? E ele não é dos melhores. Agora, duas pauladas de fora da área, uma bola raspou o travessão e a outra o Hugo defendeu. Então Santa Fé abriu, chuta. E esse é o perigo. E o Corinthians jogar um pouco mais, né? O Corinthians tem que gostar do jogo também, jogar um pouquinho mais. Está na hora, né? Para você ligado na Bandeirantes, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. 34 jogados, placar do jogo, placar de Corinthians e Santa Fé, placar de 0-0 para você ligado na Bandeirantes. Seja qual for sua especialidade, tem especialidade, meu amigo, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente, recolhe pelo setor de direita do campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do Santa Fé. A abertura vem pela direita, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, aperta na marcação, tentou novamente Perlaza passar, não consegue o Perlaza, a bola sai para a linha de lado, é lateral para a equipe do Santa Fé bater na marcação, Garro vai para cima, aperta, tenta ganhar o lance, a bola volta curtindo no meio de campo, vem para a marcação também o time do Corinthians com André, prefere deixar a jogada no seu campo intermediário, tentou descer novamente o time do Santa Fé, levantamento toscano, tentou o toque de bola, a bola vai embora. Em linha de lado lateral para o time do Corinthians bater pela direita, campo de defesa. No desafio individual com o Mateuzinho, que foi experiente, segurou o jogador colombiano, conquista a posse e agora o jogo vai ser paralisado porque ele bateu com muita pressa o lateral pro chão e foi reversão. Bola agora dos colombianos no campo de ataque. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil.
É a Bandeirantes para você, 0-0. Domínio do campo e ataque, já tenta descer contigo no setor intermediário. Prende o lance pelo setor de meio de campo. Já domina o time do Santa Fé. A abertura vem novamente com Daniel Torres. Daniel Torres já prende a jogada, tenta o levantamento para o comando de ataque. Ele vem para a finta, prefere o toque, volta na sua zaga central, abre a jogada, Coutinho novamente. Recomeça novamente no toque de bola, Coutinho, Moreno prendeu, tentou lançamento à frente, André ganha, recolhe Garro tenta partir do comando de ataque. Dá o tapa, escapa da marcação no primeiro, são 3 contra 3, 4 contra 4. Garro prendeu demais a bola, mas tentou bater direto pro gol, põe pra fora. Vai embora pra linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Santa Fé bater. E o Garro olha pro lado, vê o Bidu livre numa oportunidade junto ao Ranieri do lado esquerdo, mas quis ser ousado. Camisa 8 do Corinthians, se aproveitando da altitude, ele bate de fora da área. Passa com perigo, mas não tão perto do gol defendido pelo Mosqueira. Jonas Ferreira tá ligado na Bandeirantes, pediu para eu gritar o gol do Timão. Até grito, mas tem que fazer, né, filho? Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta no toque de bola lateral novamente para a equipe do Santa Fé bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para sair jogando, já recolhe a jogada contigo no setor intermediário. Prende o lance o time do Santa Fé para sair jogando. Viva na pele a Libertadores, a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano prêmio no Disney Plus. A volta no toque de bola, bola com a equipe do Santa Fé que prende com Bustos. Daniel Torres já recolhe, abre pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola, Coutinho com Mafla. Mafla domina, Mafla prende o lance, Mafla volta a jogada, já recolhe Coutinho no campo intermediário com Daniel Torres. Daniel Torres prende pro time do Santa Fé, sai tocando bola de pé em pé. Peças para o carro, moto, o caminhão, é na Cata, Marga líder em suspensão. Se é na Cata, pode contar. A bola já volta no toque de bola, já domina novamente Coutinho no campo de defesa, o time do Corinthians. André estica a perna, perde a dividida, a bola volta novamente com o time do Santa Fé, dominou, bateu pro gol em cima do toque de bola, Coutinho, Garro vem de calcanhar, ganhou, é para o Yuri Alberto, tem que soltar na esquerda, é o que faz, abriu na esquerda, solta o lance à frente para Bidu, Bidu protege, tenta partir do comando de ataque, girou, soltou para Lingert prende pelo setor de esquerda, no tempo à frente, é obrigado a voltar com André domina no campo de defesa, tenta ser jogando para o time do Corinthians, deu para o Yuri Alberto, lindo lançamento, abriu na esquerda, campo de ataque em velocidade, desceu o Bidu, ele prendeu, bateu direto pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora. O lance, ele faltou no Yuri Alberto, o árbitro deu vantagem. Mas agora ele vai mandar cobrar falta e vai dar amarelo, é isso? Turro. Isso. Exatamente, para o camisa de número 18, Turro Oliveira, jogador da equipe do Santa Fé, toma cartão, porque foi uma entrada muito dura no Yuri Alberto quando ele puxava um contra-ataque. O árbitro manda a jogada seguir porque o Bidu poderia estar em boas condições. A falta feia para amarelo, primeiro do jogo, 18, Oliveira. Merecida, Pretzel, merecido amarelo, Pretzel e Ronaldo. Merecido, cartão amarelo bem aplicado. O árbitro ele começou muito instável, dando muita explicação, mas nesse lance ele foi bem. Corinthians, quando acelera o jogo, chega até com naturalidade à frente. Mas quando fica modorrento, aí permite que o Santa Fé chute de fora da área, que é algo habitual numa cidade que tem altitude, Ronaldo. É, amarelo merecido, né? E ele deu a sequência no lance, depois ele volta e dá a falta. Eu acho que ele deveria aí deixar rolar. Se ele deu a sequência, deveria, se saiu o gol aí, tudo bem, mas não saiu o gol, ele deu a sequência no jogo, depois ele volta, dá o cartão e dá a falta. Ele pune o cara 2 vezes. Então, sei lá. Com a Mafre, todo caminho mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. Aí parado o jogo, falta pro Timão bater, Garro vem para a cobrança, Garro para a cobrança de falta pro time do Corinthians. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina, vire a chave com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. A bola volta no toque de bola, mas o que é isso, o Ranieri, velho? Ou o Gustavo Henrique, quem foi? Ele foi puxando o Daniel Torres, cara. A bola já tinha saído, aí ele continuou puxando. Que coisa louca, hein? E nem participou da jogada, né? Nessa trabalhada do Corinthians de segundo pau, como a gente comentou, costumam ficar por ali tanto o Gustavo Henrique quanto o Ranieri. Foi o volante que puxou o atleta do Santa Fé, que foi mais inteligente, conquistou a falta e a posse de bola. Uma curiosidade, Ulisses. Na análise de semblante do Diniz até agora, um semblante pacífico, viu? Tranquilo, com a realização do jogo. É que o Corinthians está com 100% de aproveitamento, né? Exatamente. Na Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias, né, Pretzel? Exatamente, tem tudo para ficar com a primeira posição, que vai ser importante a partir do mata-mata.
Lateral para o Corinthians bater pela direita. Mateuzinho vem para a cobrança de lateral para o Timão. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É lateral para o time do Corinthians bater. Levantamento vai ser feito à frente no comando de ataque. Aperta na marcação, tentou descer o time corintiano. Já não consegue no seu campo de retaguarda. Levantamento foi feito à frente. Domina pelo setor intermediário. Aperta o time do Corinthians. Tenta arrancar, não conseguiu. A bola volta no toque de bola. Gustavo Henrique para Hugo. Goleiro do Corinthians sai do gol para fazer a firme defesa. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. É Tenda Atacarejo. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. Sai jogando o time do Corinthians. Corinthians poupa, tenta o toque de bola. Nossa, que chegada. Tá parado o jogo, tem que tomar amarelo. Bateu boca com o árbitro, novamente xingou, esperneou o Perlaza. E foi mais uma vez sem bola, agora para cima do Lingard, que já tinha escorado a bola em direção ao Gabriel Paulista. Ele chegou a dar um tranco nas costas do inglês, que caiu e ficou sentindo. A falta foi marcada em favor do Corinthians. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É bola pro Timão bater do campo de defesa. Esta é a Rádio Bandeirantes e a Bandeirantes pra você, fazendo 89 anos de história. Obrigado, torcedor do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Yuri Alberto tentava o domínio, não o teve. Ele perde o lance, recupera novamente o Santa Fé e sai jogando. E o Yuri Alberto sai correndo, velho. Pouca altitude, mas ele não tá nem aí, sai correndo. Que coisa, hein, Prédio? Que coisa, hein, Ronaldo? Eu acho o seguinte, vai de jogador para jogador, né? De ser humano para ser humano. Parece que o Yuri não tá sentindo. E tá correndo bastante. Compensação, o Bidu, como o Ronaldo disse, me parece mais desgastado no jogo. E o Lingard, pelo jeito, é a primeira vez que joga na altitude, né? Então deve ficar no vestiário também pro segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes, lateral pro Santa Fé, bater, lateral cobrado, o Bidu subiu de cabeça, vem pra tirar, a bola vai embora. Tiro de meta pro Corinthians bater. Tentativa do latereio, e aí foi mais esperta a defesa do Corinthians na disputa individual com o Perlaza, acaba batendo por último do colombiano, até que pare nos pés de Hugo Souza em tiro de meta. Toninho Lobo tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Subindo no campo de defesa, parceiro, jogando o time do Corinthians, vem para bater tiro de meta, Hugo. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. A bola volta no toque de bola, já domina contigo no campo de defesa, tenta ser jogando novamente, toca Daniel Torres na bola, ela volta na intermediária, vem para quicar de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira. Gustavo Henrique sobe uma, sobe duas, recolhe no campo de defesa, tenta ser jogando. Mateuzinho abre a jogada para Ranieri. Bidu tomou a pancada lá atrás, o árbitro vai parar o jogo e tem que meter o amarelo agora. Não dá mais para continuar batendo e reclamando. Que malo, Perlaza. Para ele mesmo, 27 do Santa Fé, cartão amarelo confirmado, segundo do time mandante na partida, mais uma vez sem bola para cima do Bidu, a altura do tornozelo, ficou sentindo e muito o lateral esquerdo do Timão, Ulisses. Nossa, mas que pegada ele deu, hein? Ele arranhou. Rapaz, jacaré no tornozelo, ó. Ficou barato, hein? Isso aí é arranhão e esfolamento, isso, né? O que passa daí, Ronaldo? Passa um éter antigo ou um mercúrio cromo, né, pra sarar isso aí? Aí, primeiro gelo. Pode colocar gelo. Gelo, então. Porque pra fazer a diferença aí é só gelo. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pela sintonia. Seja qual for sua especialidade, conte sempre com o quê? Ferramentas Wonder, é Wonder. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Yuri Alberto tentou chegar, vem pra ganhar lateral, o Timão. Lateral pro Corinthians bater na esquerda, campo de ataque. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. É a boa ideia do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem tentar o toque de bola, Coutinho novamente. Recolhe novamente, tenta o toque para ser jogando pelo setor de esquerda do time do Corinthians. Lateral pro Corinthians jogar alguma coisa ali no Lingard. Ele tá segurando e vai dar pro árbitro. E adivinha quem chegou para jogar longe, o que jogaram no Lingard? Ele mesmo, o Perlaza, que acabou de tomar amarelo. E o Bidu mais uma vez fica no chão, Ulisses. Eu quero ver o que rolou com o lateral do Corinthians. Será que jogaram alguma coisa nele? Com muita dor. É isso que parece. Ele fica no chão por ali. 3 minutos. Parece estar sangrando ali o Bidu, hein? Ou não, eu tô errado, no joelho. Olha só, os caras estão atirando objeto, cara, nos jogadores do Corinthians. Tira o time de campo e vai embora, meu. E o Gustavo Henrique questiona agora a torcida, faz gestos para lá, mas claro
que não cessam os atos ali por parte dos jogadores do Santa Fé. As lideranças do elenco do Corinthians bastante indignadas com os objetos sendo atirados ao Bidu e ao Linda. Linda. Nova Comebol, né, Fabiane, Ulisses e Ronaldo? Não mudou nada. Ele vai no VAR? Vai no VAR, hein? Parece, né? Parece que ele tá dando um pique pro VAR lá, deu 3 minutos. Ele tá indo pra beira do campo, fazer? pode ser pra entregar também o objeto que atiraram no gramado. Pode ser, né? Também. Pode ser. Eu não vi o gesto do VAR. Objeto, né? Exatamente. Ele vai conversar com o delegado da partida, relatar os ocorridos. Peças para o carro, moto ou caminhão é Nakata, marca líder em suspensão. Se é Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. Estamos com 46 minutos de bola rolando, mais 2 de jogo no primeiro tempo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pois não. Voltamos aos anos 80, né, com esse tipo de lance. Impressionante isso, parar o jogo por isso também. Lateral, Bidu bate pro Timão, levantou, Ranieri tentou toque de cabeça, não consegue, André vem pra ganhar pro time do Corinthians, deu pra Bidu, bateu direto pro gol, pegou mal. Tiro de meta pra equipe do Santa Fé bater. E o Pretzel falou, e realmente o Bidu está com o semblante de quem está cansado. Tentou bater de direita, se livrou da bola, devolve pro Santa Fé que sai jogando. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Plano Prêmio no Disney Plus. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Recolhe no campo de defesa o time do Santa Fé para ser jogando. Seu novo tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Esta é a Bandeirantes fazendo, meu amigo, nada mais, nada menos que 89 anos. Tenda Atacarejo de verdade, há mais de 25 anos, há mais de 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacarejo. Domina o time, tenta descer o Santa Fé. Com a Mafre todo o caminho é mais seguro, só vai. Fale com seu corretor. Já aprendeu o lance, o time do Santa Fé para ser jogando. Abertura vem para direito no campo de ataque. Domina Coutinho na intermediária. Já aprendeu o lance novamente, Perlaça. Ele tenta o toque de bola, não consegue. Bola volta, Coutinho no meio de campo. Recomeça novamente para ser jogando o time do Santa Fé com toque de bola de Daniel Torres. Daniel Torres prende, balança, tenta o toque, volta a jogar a Coutinho no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O árbitro vai terminar o primeiro tempo de 0, Corinthians 0, também Santa Fé. Você ligado no futebol da Bandeirantes, bola volta no toque de bola para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, deu para Yuri Alberto lá atrás com o goleirão do Corinthians. Hugo Souza domina para o Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Daqui a pouquinho, Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes para você. Bandeirantes 89 anos de história, comemorando hoje a Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola prende com Santa Fé, Juizão quer mais jogo, recolhe no campo de defesa o Santa Fé para ser jogando. Ele tenta o toque de bola, levanta a frente no comando de ataque, aperta na marcação, tentou descer novamente, André vem por baixo, faz a falta. O árbitro só tá dando lateral para o Santa Fé bater pela direita de ataque. Bustos por ali, caindo pro lado direito no duelo individual com o André, garoto que volta a jogar, foi desfalque do Corinthians contra o Mirassol por estar suspenso, talvez não jogue contra o São Paulo. O Corinthians entrou com recurso para ter o jogador. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta descer novamente o time do Santa Fé. Abertura com o Mafla. Mafla domina, tenta a finta, chega, Bidon, toca na bola, põe para fora, é lateral, vai terminar o primeiro tempo. Ergue o braço o árbitro. Ele deu 3, mas deu mais 1, 4 de acréscimo. Corinthians e Santa Fé. Em Bogotá, estádio El Campín. 0-0 o primeiro tempo, já vem todo o segundo tempo para você. E o intervalo da Bandeirantes inteligente é com ele, Ricardo Capriotti. Tava bonito de terno, blazer hoje, né? Tava exibidão, hein? Fala, Ulisses, boa noite a você, a todos que estão conosco. Hoje foi dia de festa, hoje não é que foi, hoje é dia de festa. Então recebendo tantos amigos, tantos anunciantes, tantos parceiros, a gente tinha que estar hoje na estica, né? Mas foi um prazer hoje apresentar para o nosso público o nosso novo estúdio, que já estará funcionando nas 24 horas do dia, e estar junto de tanta gente querida. Parabéns a Bandeirantes, 89 anos e uma história espetacular. E para celebrar esses 89 anos, o Corinthians em campo, né? Jogando pela Libertadores da América, Independiente Santa Fé em Bogotá no El Campín, 0-0 intervalo de jogo. Vamos lá, Luiz Fabiani. Qual é a chance aí, hein, do Corinthians
fazer a festa no segundo tempo e celebrar esses 89 anos da Bandeirantes com uma vitória. Fala, Fabiani. Com a vitória e a classificação, Capri. Boa noite a você e a todo mundo que acompanha o intervalo inteligente da Bandeirantes. Para o Corinthians garantir a vaga nas oitavas, basta ganhar. Mas a verdade é que o que vimos no primeiro tempo está longe de um jogo que deveria ter algum vencedor ao final dos 45 minutos iniciais. Se o Corinthians não vencer o Santa Fé, em assim permanecer, basta que o Peñarol não vença o Platense no outro jogo do grupo na Argentina. Portanto, mesmo que não vença, ainda assim há chances de classificação. Para tentar mudar o panorama desse 0-0, o Diniz tem algumas opções no banco, principalmente para o setor ofensivo. Vou citar os jogadores de meio para frente: Pedro Raul, Carrilho, Matheus Pereira, Caio César, Labiá, Guinegão e Dieguinho. Quem sabe não mude agora no intervalo. Capri? Você volta já e daqui a pouquinho para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir os nossos comentaristas, dupla de craques, para analisar tudo, para não passar absolutamente nada. Conosco estão Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. E agora você vai ter um show de análise aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Ronaldão, boa noite. Fala, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri. Olha, o primeiro tempo realmente fraco tecnicamente. O Corinthians com força máxima. Acho que o Diniz age até com convicção e também com coerência, porque ele tem feito isso em praticamente todos os jogos, sabendo que todas as competições são importantes. Agora, o Corinthians do jogo de São Paulo contra o próprio Santa Fé para o jogo de hoje é uma diferença abissal. Está sentindo a altitude? Não sei, talvez sim. Talvez esteja sentindo a altitude, mas não pode ser desculpa isso neste momento, porque na bola, quando o Corinthians colocou a bola no chão e partiu um pouco com intensidade e velocidade do meio para frente, conseguiu construir alguma coisa. Chegou pelo menos em 2 escanteios, em 2 bolas aéreas, onde uma o André exigiu defesa do goleiro Mosqueira e na outra o Ranieri acabou perdendo uma bola na segunda trave quando ele pegou mal na bola. Então nas bolas paradas, eu até citei isso, jogadas ensaiadas, e isso decide muito o jogo hoje. Teve um chute do Garro ainda também de longe, preferiu bater no gol ao invés de passar a bola para o Matheus Bidu. Do outro lado, o time do Santa Fé, jogando em casa, evidentemente não vai ficar tão atrás e está jogando a sobrevivência na competição. Partiu para cima, tem o Rodadier, que é bom jogador, 2 chutes de fora da área, um deles obrigando o Hugo a fazer uma defesa, mas assim é um time que não tem tanta força e tanta intensidade do meio para frente. Está arriscando mais de fora para forçar algum erro do Corinthians. Então, primeiro tempo absolutamente normal e um 0-0 com baixo nível do jogo que eu esperava um pouco mais, principalmente por parte do Corinthians, para tentar matar o jogo de cara. Ronaldo Giovanelli. Boa noite, Capri. Eu diria o seguinte, no banco também, o Diniz, se o time cansar um pouco mais, ele tem o Dieguinho, ele tem o Caio César também, ele tem o Guinegão, que pode, tudo bem que tá voltando de lesão, mas ele pode colocar um pouquinho de correria nesse jogo, porque tá realmente a rotação desse time do Corinthians está muito baixa. Quando aumentou um pouco a rotação no meio do primeiro tempo, conseguiu chegar até o gol, complicou a vida com alguns escanteios do goleirão, mas a verdade é que muito pouco. O Corinthians está entregando muito pouco. Não via a hora de terminar esse primeiro tempo. O Diniz começou a acenar também com a mão pro juiz, ó. Já deu. Então eu acho que ele tem que voltar com mais oxigênio para essa equipe, porque a equipe ela não está conseguindo passar do meio de campo forte. Só o Yuri Alberto, Capri, que está correndo para lá e para cá. E a defesa bem postadinha, o Ranieri ali fazendo o setor ali, dando essa contenção ali, ele e o próprio André. Mas um jogo, o primeiro tempo, muito pobre. E sem velocidade, o Corinthians está sem velocidade, o Corinthians está amorosamente tocando essa bola para o lado, para o outro, girando, mas sem ser aquele negócio agudo, né? E se colocar o Caio César, que gosta de uma correria, o Dieguinho também, que gosta de uma correria, ele pode incendiar esse jogo, porque está muito xoxo. E ciente de que se fizer um gol e conseguir essa vitória, já começa a respirar na competição também e já pensa na próxima fase. Então, muito pouco até aqui do Corinthians, ainda mais nesse primeiro tempo xoxo, viu, Capri? Foi pouco mesmo, viu, Ronaldo? Pouco. Precisa produzir mais, produzir melhor, para quem sabe voltar com a vitória, os 3 pontos e a classificação garantida à próxima fase da Libertadores. Muito bem, já volto com vocês aí daqui a pouquinho. Retorno com o Pretzel, com o Ronaldão, também com o Luiz Fabiani e, claro, com o Ulisses Costa, porque tem mais 45 minutos, tem todo o segundo tempo na Bandeirantes. São 10 horas e 25 minutos. 10 e 25 no intervalo inteligente Bandeirantes. Até já!
Rede Bandeirantes. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te
falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. São 10 horas e 32 minutos, 10 e 32 no intervalo inteligente Bandeirantes. Independiente, Santa Fé e Corinthians estão empatando por 0-0. Alô, Guilherme Agrela, o que mais temos nesta quarta-feira de futebol? Conta pra gente aí, Agrela. Vamos lá, Capri, boa noite a você e a todos. Mais cedo tivemos um empate entre Cusco do Peru e Estudiantes de La Plata por 1-1, grupo do Flamengo na Libertadores, e no grupo do Fluminense, La Guaira 1, Bolívar também 1. O Flu, que inclusive voltou a campo neste momento, vai empatando com o Independiente Rivadavia na Argentina por 0-0. Mais tarde tem Tolima e Nacional do Uruguai e Universidade Católica do Chile contra a equipe do Cruzeiro. Na Copa Sul-Americana, o Vasco ganhou do Audax italiano por 2-1 fora de casa de virada. E o Montevideo City Torque bateu o Palestino por 1-0. Neste momento, o Macará vai perdendo para o Tigre por 2-1. Barraca Central e Olímpia empatam por 1-1 e o Botafogo vai batendo o Racing em casa por 1-0. Mais tarde tem Alianza Atlético do Peru contra a América de Cali. Capri. Muito bem, tivemos hoje, você falou da Liga dos Campeões aí, ô Agrela, só pra gente confirmar aí, falou da Liga ou não? Falei sim, Capri, o Paris Saint-Germain conseguiu um empate, né, 1-1 com o Bayern de Munique, havia vencido aqui naquele jogaço 5-4 em casa, então teremos PSG e Arsenal na final, que acontece no dia 30 de maio, pouco antes aí do início da preparação para a Copa do Mundo por parte das seleções, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. É isso aí, a bela capital húngara recebendo nesta edição a finalíssima da Liga dos Campeões da Europa. Será um jogaço, Arsenal e PSG. São 10 horas e 33 minutos, pulou aqui o reloginho, 10 e 34. Já estamos chegando aos 15 aí do intervalo. E aí, voltam os times ou não voltam, Fabiani? Vai voltando o Santa Fé por enquanto aqui, Capri, sem sinal de trocas até o presente momento. Talvez o Mosqueira, 22, porque vejo um dos poucos reservas da equipe mandante sem colete. O Corinthians vai subindo ao campo de jogo também. Vou acompanhar aqui as movimentações para ver se teremos algumas mudanças, porque o Corinthians apresentou certo cansaço na primeira etapa, então é possível, até pensando no clássico do final de semana, que alguns atletas permaneçam no vestiário para a segunda etapa. Mas aparentemente aqui no olhômetro, os times são os mesmos, tanto o Corinthians quanto o Santa Fé. Assim que subir a placa, se subir eu confirmo. Capri. Vamos voltar para o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, Corinthians já de volta, Independiente Santa Fé já retornou também no lendário estádio El Campín em Bogotá, que aliás vai ser transformado numa moderníssima arena, hein? Previsão da conclusão das obras para o final do ano que vem, Bogotá vai ganhar uma arena multiuso super moderna. Vem aí os 45 minutos finais, vai Corinthians! Tá tudo igual, 0-0, mas o Timão vai vencer, hein? Empurrando o Corinthians aí, torcedor do Timão, porque ele está de volta. Agora é com você, solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa!
O árbitro apitou há 10 segundos, a bola tá rolando, se ela rola, deixa ela rolar. Mas que mal, hein? Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes, torcedor do Brasil. E domina no toque de bola, Coutinho novamente tenta ser jogando o time do Corinthians. Vem para rasgar, Gustavo Henrique tira, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária. Placar do jogo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina o time corintiano, tenta descer no campo de defesa, nada disso está valendo. E o árbitro tá parando e o Bidon tá caído. Tá marcado novamente lateral para o time do Corinthians bater, é isso? E o Bidon se queixando ali de uma suposta agressão do jogador do Santa Fé na sequência da jogada. Eram 2 por ali, o camisa de número 8, o Fernandes, e o 6, o Toscano. O Bidon coloca as mãos na cabeça, mas muito drama para pouco choque, a bola fica com o Corinthians. Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, cabos elétricos, Sil é a líder do Brasil, Sil. Você pode contar, Sil, a líder do Brasil. Felipe Ribeiro, forte abraço para você. Maria Fátima também, César Tadeu, forte abraço pelo carinho da audiência, obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui para Santo Antônio da Platina. Alô, Santo Antônio da Platina, seu Jurandir. Grande seu Jurandir do estado do Paraná, em Santo Antônio da Platina, na divisa ali do estado de São Paulo. Forte abraço, seu Jurandir, e o Gabriel em Santo Antônio da Platina. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Bidu pro time do Corinthians bater. Mais uma do Perlaça, que terminou o primeiro tempo amarelado, sempre nesse duelo individual com o Bidu. Ele só tá conseguindo parar na falta. Vamos ver se ele vai conseguir terminar os 90 minutos em campo, hein, Ulisses? No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta Coutinho no campo de defesa para ser jogando, já prendeu o lance, Coutinho na intermediária. Recolhe no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Já domina no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, aperta o time do Corinthians, tenta descer com o André. André prende o lance, recolheu. Bom lance para o aberto, girou para Lingard. Lingard domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para a finta, volta a jogar para Garro, para Lingard. Tenta a devolução, perde a bola para a volta com o time do Santa Fé, que sai jogando errado. Bola de graça para Gustavo Henrique, que vai deixar para o Hugo. Hugo vem com o pé, tira o perigo, afasta dali. A bola volta com toque de bola. Nossa senhora! Gabriel Paulista. Mas o que é isso? Francisco Ribeiro em triunfo na Paraíba, ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta com o Timão Lingard para André. André domina para o time do Corinthians, tenta enfiar a jogada na intermediária. Bom passe de bola para Garro. Garro domina para o time corintiano, tenta partir pelo setor de esquerda, câmara de ataque para Bidu. Bidu prendeu no meio de campo, tem Bidon aberto, abriu para André. André recolhe para Bidu, tentou o toque de bola, erra o passe. A bola volta novamente. André não está bem no jogo, hein? E vem contra-golpe, vem gigante no campo de ataque pela direita, Mateuzinho deixou uma avenida, recolhe no campo de ataque, tenta descer, bola solta, à frente, a pancada pro gol, pega Hugo. O chuta-chuta é impressionante, né? O Rodal Lega, como ele bate pro gol, hein? E tá com moral, né, Ulisses? São 7 gols nessa temporada, artilheiro do time do Santa Fé, Lega mandou mal na bola. Quem? Rodal Lega. É Rodal Lega, Ronaldo. Você já Rodal Lega na vida em algum momento? Não, eu só tô pra marcar aqui, eu queria marcar aqui. Como é que é o nome dele? Ué, Rodal Lega. É o 11. Em algum momento da tua vida já? Hein, Ronaldo? Rodalega. Vai na cabeça. Rodalega. Rodal Lega aqui. Rodalega nada. É bola no campo de defesa, recolhe contigo novamente no campo de retaguarda, domina no campo de defesa, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. Ronaldo continua lá no Fielzone, curtindo o futebol da Bandeirantes. Fielzone, o melhor camarote do Corinthians para curtir os jogos do Corinthians. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. E o Gustavo Henrique tá chamando a atenção da rapaziada, hein? Porque o Santa Fé começa em cima no segundo tempo, nesse cruzamento ele mesmo espanou a bola errada, ela se perde em linha de fundo, escanteio lado esquerdo, Santa Fé, todo mundo na área, o Corinthians com medo.
Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio pro Santa Fé bater, vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, tentou toque de cabeça para dentro, apertou Santa Fé. Garro tentou subir, não conseguiu. A bola volta com o time do Corinthians que tenta sair jogando com Lingard. Lingard domina para o time corintiano, já partiu com a bola dominada pelo setor de esquerda, que é para ataque. No mano a mano com o zagueiro, prendeu, girou, pode soltar para o Yuri Alberto, lançou para o Yuri Alberto, matou no peito errado, o goleiro sai. Sai do gol! Andrés para pegar. E o passe do Lingard foi sensacional. O domínio do Yuri Alberto não seguiu o mesmo parâmetro. Ele manda de peito de volta para o goleiro Mosquera. Ficaria cara a cara com ele numa resposta do Corinthians para esse segundo tempo, que é a do Santa Fé até aqui. É o futebol da Bandeirantes. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. A volta do toque para que o time do setor intermediário recolhe novamente o time do Santa Fé, tentando descer. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, muito forte, ela vai embora. Tiro de meta para o time do Corinthians bater, tá parado o jogo. Tentou fazer o pivô por ali, o Rodalega, e mandou direto para a linha de fundo. Daqui a pouco, o Brian do Santa Fé vai ser a primeira mudança do jogo. Já foi chamado pelo técnico Pablo Repeto. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, bola pro Timão ser jogando no seu campo de defesa com o Hugo. Corinthians não tem pressa, gente, tá na cara. É mesmo, um abraço aí pro seu Almir, zelador, ligado na Bandeirantes. Forte abraço, seu Almir. Falar um negócio pra você, tá na cara que o Corinthians... Seu Almir, para de ser mala. Coisa, Ronaldo. Falar pro seu negócio. É zelador, tá ligado na gente, fi. A bola volta no toque de bola do meio do time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem com o Yuri Alberto. Yuri Alberto dominou na esquerda, vem pro cruzado, levantou na boca do gol, vai ser o gol, Mateuzinho. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Yuri Alberto deixou o Mateuzinho na cara do gol, ele errou o chute. Ele mergulhou, errou o chute. Vem! Furou! Filho do céu! Fabiane, nos 89 anos da Bandeirantes, olha o que fez o Mateuzinho. E tinha plenas condições de mandar pro gol ou tocar pro Bidu, mas a verdade é que a jogada começou maravilhosa, numa saída ao melhor estilo Fernando Diniz, concluída da pior forma com o Mateuzinho, que furou no bom passe de Yuri Alberto. O Lingard fez toda a jogada, impressionante. E vem pro jogo do meio do campo de ataque. Recolheu novamente. Raul da Lega bateu. Defesaça do Hugo. O Radalega bateu. Encheu o pé na bola. O Hugo fez uma defesaça de mão trocada. Mandou para escanteio. A bola entraria no ângulo. E o Rodalega tem 40 anos. Passagem pelo futebol brasileiro e sabe das dificuldades impostas pela altitude. A bola é mais rápida. Chuta e chuta todas. Dessa vez... Hugo Souza, com um milagre, manda para escanteio e impede que seria o primeiro gol do jogo. Que paulada do Rodalega. Ronaldo, que defesa do Hugo. É, o homem é fera, 40 anos, o cara é fera, meu. Vai ver sabão, Ronaldo. E vem pro jogo, domina novamente o time. Tenta o toque de bola, o Santa Fé, Rodalega bateu pro gol. Hugo! No puro reflexo, tirou o goleiro do Corinthians, Bidu põe pra fora, escanteio. E a reclamação dos jogadores do Santa Fé é que a bola teria entrado. Não entrou, não. O Hugo Souza não entendeu a reclamação, ele faz uma defesa normal e na sequência o Yuri manda pra escanteio, mais um pro Santa Fé. A impressão que eu tenho é que ela não entrou. A impressão que eu tenho. Ela não entrou, ficou em cima da linha, pelo menos. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Escanteio cobrado, levantamento vem na grande área, o toque de cabeça, vai à direita do gol, vai embora para a linha de fundo. Perdeu o gol novamente, Emanuel Oliveira. Goleiro bom também tem que ter sorte, Ulisses. Deu um golpe de vista, porque o Oliveira sobe sozinho na disputa individual com o André e cabeceia fraca, mas tirando toda a possibilidade de uma defesa, triscou a trave do goleiro do Timão, terceira chance seguida do Santa Fé, segue 0-0. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, mexeu o time do Santa Fé. O Corinthians é o que é o futebol. O Mateuzinho perdeu um gol feito. Que deu no Corinthians, olha o que aconteceu com o Corinthians. Mudou, Ulisses, saiu 27, Perlaça, entrou o 77, Obrian. Atacante o Obrian, né? Agora, esses 10 minutos iniciais do segundo tempo já valeram todo o primeiro tempo. E vem Corinthians.
E vem com o Yuri Alberto, já o Ronaldo fala, vem pro toque, ele para o time corintiano, Yuri Alberto soltou errado na entrada da grande área. Ronaldo, o que aconteceu? Apagou tudo aí, Ronaldo? Ronaldo, tô perguntando pra você, filho. Corinthians deu um apagão? Apagão na defesa, né? Voltou pro segundo tempo, o time apagou e não toca mais a bola, estão discutindo muito. E o Hugo salvou o Corinthians aí 2 vezes já. Ronaldo, que defesa difícil essa no chão, hein? Ela pega no chão, desvia, ele tenta dar o tapa, ela volta pra mão dele, ele consegue tirar de novo. É impressionante o reflexo que ele teve, Ulisses. Nossa senhora, velho, difícil essa bola no chão, hein? O tempo não para, Bandeirantes marca. São 10 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América, 4ª rodada, fase de grupos. Continua Corinthians e Santa Fé. No estádio Campinho em Bogotá. Santa Fé 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes é você, a Grela. Ulisses, na Copa Sul-Americana, Botafogo sofre o empate para o Racing. Gabriel Rojas empata. Agora Botafogo 1, Racing também 1. Já na Copa Libertadores, segue Independente e Rivadavia 0, Fluminense também 0. E vem Garro, tenta o levantamento no boca do gol errado. Cruzamento do gol, tranquilo, André sai para fazer a defesa. Mexeu o Santa Fé, saiu 18 Oliveira, que sentiu a coxa, entrou o 15 Scarpeta. É o futebol da Bandeirantes. Tudo bem com a sua Scarpeta, Ronaldo? Tudo tranquilo, Ulisses Costa. Estou na escuta aqui. Vem cá, me fala uma coisa. O Corinthians precisa mexer, hein? Então nós estamos com síndrome do Dorival Júnior aí, hein? Tem que mexer. Tem que colocar a molecada pra correr aí. Põe o Dieguinho, pra respirar. Eles estão sentindo o ar rarefeito aí. Então tem que colocar essa molecada pra correr. Põe o Dieguinho, põe o Guinegão. Tem mais um menino, como é que é o nome dele? Caio César. Isso, Caio César, esse menino. É o futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se a Nakata pode contar. Por aí, Pretzel. Não, é por aí, só que o Santa Fé tem que ganhar o jogo. Se for empate, o Santa Fé está praticamente eliminado para as 2 primeiras colocações. Ele vai lutar pela 3ª vaga. Então o Santa Fé vai se abrir, teve que trocar o zagueiro agora por lesão, tirou o Perlaça que tinha o amarelo. Então o Corinthians tem que encaixar o contra-ataque e perdeu o gol com o Mateuzinho. Foi um belíssimo contra-ataque, aliás. A saída de bola do Corinthians nesse lance foi espetacular. Foram pelo menos 10 passes trocados, botaram o Santa Fé na roda do gol perdido pelo Mateuzinho. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, tentou partir o Yuri Alberto, não consegue passar, vem para travar a zaga do time do Santa Fé. Recolhe novamente Scarpeta, ele sai jogando no campo de defesa para o Santa Fé. Já arma a jogada pelo setor de direita com Palácios tenta o passe de bola perto, o time do Corinthians tenta roubar a jogada, não consegue. A bola volta para Palácios, o toque de bola errado, domina o time corintiano, tenta ser jogando, recolhe novamente André, prende para o time do Corinthians, pode soltar a frente, ele vem para a finta, André tentou caminhar com a bola, perde o lance, bola volta no toque de bola com o time corintiano, abertura na esquerda, campo de ataque, forte demais o passe do Garro. Lateral para a equipe do Santa Fé bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 13 jogados, Corinthians e Santa Fé 0-0, Ronaldo e Pretzel. Santa Fé melhor porque necessita do resultado e vai se abrir. Então, como disse o Ronaldo, eu vou concordar, põe velocidade do meio para frente. Que aí o Corinthians vaza o time colombiano. E vai sofrer pressão se não colocar a molecada para correr aí. Porque até aqui, no segundo tempo, o time do Santa Fé está pressionando o time do Corinthians. E o Diniz precisa mexer nesse time aí. Corinthians administrando o jogo, não quer nada com o jogo. O Corinthians já está classificado. Está administrando, mas vem pro jogo, Santa Fé, bola foi solta na cara do gol, entrou, dominou, bola solta, impedido. Rodalega faz o gol, mas ele está impedido. Aponta a bandeira do jogo. Vamos ver, tem VAR, tudo, vamos ver o que aconteceu, se ele está impedido ou não. Na disputa com o Gabriel Paulista, que furou na origem da jogada. A gente está acompanhando a repetição do lance, parece que o Bidu ali embaixo pode dar condição ao Rodalega. Nas costas do Gabriel Paulista, tem revisão vindo aí, Ulisses. Que sono Gabriel Paulista, hein, gente?
Não, o Gabriel parou no lance total. Ficou olhando pra bola, gol legal. Não, gol legal. O Rodadiega tem condição, gol legal. Pra mim, gol legal também. O pé pra do ele. Bidu. O Bidu que tá mal, tá sentindo aí o rarefeito do ar aí, ele dá condição, gol legal. Tem um jogador que tá impedido, mas não participa. E vem pro jogo o time do Santa Fé, a bola foi solta, Rodalega, bateu! Gol do Santa Fé! Na bobeira do Gabriel Paulista, ficou assistindo o jogo, o Rodalega entrou, encheu o pé na bola, o Hugo saiu, mas não pegou. Na falha do Gabriel Paulista, agora 1 pro time do Santa Fé, 0 pro Corinthians. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Rodalega, que você proporciona a torcida do Santa Fé. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Fabiane. Experiente que é, 40 anos de idade, se coloca às costas da zaga, mas em posição legal para marcar seu 8º gol na temporada, superando o até agora imbatível Hugo Souza. Se aproveita da falha de Gabriel Paulista, Hugo Rodalega. 1-0 Santa Fé no El Campinho, Ulisses. Ele o Hugo e tudo, não teve jeito público, mas que falha do Gabriel Paulista, Ronaldo Pretzel. Olhando pra bola, quando ele viu a bola passou e ele não alcançou. E aí o Rodadiega sozinho deixou o Hugo Souza cair, deu um tapa no canto, ele tem habilidade, tem experiência. Santa Fé veio pra ganhar o jogo e tá ganhando, merecidamente 1-0, Ronaldo. E a zaga, só tem um centroavante entre a zaga, o Gustavo e o Gabrielzinho. E o cara tem 40 anos, o Rodalega aí que já fez o André deitar no chão, bateu de esquerda, o Hugo fez uma grande defesa. Quer dizer, ninguém encosta no cara. É um desleixo, uma falta de vontade do zagueiro. Um tem que marcar, o outro sobra. Aí o outro dá um carrinho, o cara tá nas costas dele. O Corinthians no segundo tempo não veio pro jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente do comando de ataque para Garro. Garro lança para Yuri Alberto em velocidade, já ganhou a frente, vai para dentro da grande área, vem para tirar. Bem no lance, Scarpeta, ele põe pra fora, escanteio pro Corinthians bater da esquerda. E ele entrou agora, tá com o tanque cheio, ao contrário de Yuri Alberto, que fica de joelhos e parece estar mancando depois da sequência dessa arrancada. Escanteio lado esquerdo, Rodrigo Garro, quem bate, o Corinthians tenta empatar. Seu novo TR está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Escanteio para o time do Corinthians. Bater vem Garro. Timão quer o gol de empate. 1-0 para a equipe do Santa Fé. Levantamento vem na grande área. Tentou o toque de cabeça. Afasta a zaga do time do Santa Fé. A bola volta para Bidon. Bidon tem Garro como opção de jogo. Escora para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Tentou partir pelo setor de direita. Cruzamento na grande área. Afasta o zagueiro. Tira novamente. Bola volta com o time do Corinthians. Ela sai. Lateral para o Corinthians bater. E o Bidon está caído. Tá caído e a arbitragem do jogo paralisa o momento para... Estão falando que ele foi chutado. Isso, para que o Bidon receba o atendimento do lado esquerdo do campo. Tá reclamando bastante por ali e o Garro se aproxima para fazer companhia nas reclamações. Pois não, Agrela. Tem gol do Rivadavia contra o Fluminense. Alex Arce abre o placar em cima do goleiro Fábio, que se tornou hoje o jogador com mais partidas na história da Libertadores, 114, porém, por enquanto, não evita a derrota do Flu. Repito, Independente Rivadavia 1, Fluminense 0. Tenda Atacarejo de verdade, há 25 anos aqui a conta fecha. Da loja ao app e no site. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians que tenta o empate. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento dentro da grande área. Garro para bater falta para o time corintiano. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É na esquerda, Garro para a cobrança de falta. Vai partir para a cobrança pelo setor de esquerda, campo de ataque. Garro partiu, bateu, chuveirou na boca do gol. Tira o zagueiro, a bola volta com Gustavo Henrique. Tenta o toque de bola, afasta a zaga, a bola volta novamente para Gabriel Paulista. Ele prende para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola, soltou para Ranieri. Levou para a linha de fundo, bateu cruzado, ganha escanteio na direita para o Corinthians. Que agora sobe as linhas e tenta correr atrás do prejuízo criado nesse comecinho de segundo tempo com Ranieri e Gabriel Paulista. Ambos no campo de ataque
para o terceiro escanteio corintiano na segunda etapa. Mais uma vez ele, Garro. Escanteio para o time do Corinthians bater com a Mafre. Tudo caminha mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor é Mafre. Vem Garro para a cobrança de escanteio. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona Garro. Ele vem para bater escanteio para o time do Corinthians. Você ligado, futebol da Bandeirantes 1-0 para aqui para o Santa Fé. Levantamento vem para dentro da grande área. Escanteio para o time corintiano. Corinthians parece que tomou o gol e acordou no jogo, hein? E vem para a cobrança Garro para bater escanteio para o time do Corinthians pelo setor de direita de ataque. Garro vem para a cobrança, vem levantamento dentro da grande área, escanteio para o time do Corinthians bater. Garro para bater escanteio para o time corintiano, ele fica olhando de um lado ao outro, encara Garro, ele olha para a bola, vem para bater escanteio, o Timão tenta o gol de empate, vai partir Garro na bola, correu, bateu, levantou no soco, o goleirão vem para tirar, a volta para Garro, Garro tenta chegar na bola, inteligente demais, muito inteligente lá na esquerda, foi muito bem no lance agora, tocou, explorou o corpo do Garro, a bola foi embora para a linha de lado, é lateral para a equipe do Santa Fé bater. Com o Fernandes, um dos criativos dessa equipe do Santa Fé, cabeceia a bola em cima do Garro e recupera a posse de bola. O Santa Fé nesse segundo tempo, somado com o primeiro, já finalizou 13 vezes contra 7 do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 21 minutos de bola rolando, 21 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Santa Fé tem 1, Rodalega fez o gol, 0 Timão. Na Bandeirantes é você, pode falar aí, meu filho. Ô, Agrela. Ulisses, o atacante Walter, ex-Fluminense, Goiás e Atlético Paranaense, aos 36 anos, acertou com o Farroupilha de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Por falar no Rio Grande do Sul, o Internacional de fato foi o campeão, tricampeão da Recopa Gaúcha, 2-1 em cima do Grêmio Esportivo Brasil. É o futebol da Bandeirantes. Apagão total no Corinthians de novo, hein, Ronaldo? Hein, Pretzel? E o mérito do Santa Fé, que perdeu o gol agora com o Bustos, hein, para fazer 2-0 no erro do Ranieri. Quer dizer, o meio de campo do Corinthians cansou e o Santa Fé aperta, ganha a segunda bola no meio. Quando o Corinthians rebate e tenta sair jogando, pressiona e merece vencer por 1-0, Ronaldo. Já passou a hora também de entrar os meninos aí, já passou a hora. O Diniz tá parecendo o Dorival Júnior na beirada do campo. Aí tá parado o jogo. O que ele tá dando de bronca no Garro e nos caras, mandando vir marcar, é impressionante, hein? E ele acaba de invadir o campo, de certa forma, viu, Ulisses? Parte do pé dele entrou no gramado por conta de um erro de passe do Corinthians na intermediária. E agora a paralisação para reidratação. O Diniz vai ter um tempinho para conversar mais próximo dos atletas. É o futebol da Bandeirantes. Vamos hidratar. Então vamos analisar, vamos comentar. Ronaldo Giovanelli Pretzel, 1-0 pro Santa Fé. Será que vai ter chilique, ó? Tá colérico. Não tá fleumático, ó. Gesticulando, gritando. A volta de Fernando Diniz. Olhando pro Yuri Alberto, falando com os jogadores também. Acho que é importante a gente fazer esse registro depois de um primeiro tempo modorrento, onde eu até brinquei, né? Ele estava com um semblante tranquilo, pacífico, né? Um semblante sereno. Agora os jogadores estão concordando com ele, com a bronca que eles estão levando nessa parada para hidratação, que também é um tempo até acalmou agora um pouco, parece. Exatamente, né? Mas ele, ó... Mas o time não veio, né? Não veio. O time não veio pro segundo tempo, Preto. Exatamente. O Santa Fé melhor. Santa Fé já tinha obrigado, o Rodallega, para mim, que é o melhor jogador em campo, já tinha obrigado, né, o Ronaldo, aquela grande defesa do Hugo, e aí chegou ao gol merecidamente, Ronaldo. É isso, o Corinthians pro segundo tempo não veio e ficou à mercê de um centroavante com 40 anos de idade jogando no meio do zagueiro e ninguém marcando ele. Quer dizer, tem 2 zagueiros, mais um volante de contenção e o cara passa nas costas do Gabriel e ele não consegue pegar a bola. Então tem coisas que o treinador fica bravo, mas também ele pode mexer. Tá na hora dele mexer no time, tá na hora dele colocar velocidade no ataque. Só tá o Yuri correndo, o Lingard tá ali do lado do Garro, tentando fazer 1-2, a ultrapassagem e tal, mas agora ele precisa o quê? Fazer pelo menos um gol e sair pra cima do time do Santa Fé. O Santa Fé no segundo tempo jogou à vontade. Agora o passe do Perlaça pro Rodallega foi maravilhoso. O Gabriel Paulista errou, mas o passe foi lindo também, né, Ulisses? Foi perfeito. Assistência perfeita, mas meu Deus do céu. Bola de longe, né? O Gabriel não sei o que ele estava marcando.
Hoje os zagueiros não marcam a bola, Ronaldo. Você percebeu já isso? Não, mas nesse caso aí, ele tem que ver quem tá nas costas dele. Então ele ficou no meio termo, ele não marcou nem a bola e nem o cara que tava nas costas dele. E aí depois ficou pedindo impedimento. É o futebol da Bandeirantes para você. E domina, tenta descer o time do Corinthians. Vem com o André. André tenta o toque de bola para Garro. Garro perde a jogada, ganha a lateral. Corinthians pela esquerda, não. A bola volta, tá impedido, tá parado o jogo. Tá marcado impedimento para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 de bola rolando, 25, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Continua para você, Corinthians, vai perdendo 0, Santa Fé 1 na Bandeirantes, vem você, alô Agrela. Ulisses, na Copa Sul-Americana, Botafogo segue empatando com o Racing pelo placar de 1-1. O André tá de brincadeira também, né, cara? O André podia ter tocado a bola pro Bidu, foi driblar, foi puxado, foi falta nele. O juiz não deu, quase o segundo gol dos caras aí, filho. Com Naruel Bustos. E aí, Ronaldo, e aí, Preto? Desculpa aí, Fabiano. Só o destaque, Naruel Bustos, desarmando o André na origem da jogada, bateu com muito perigo. O André tá mal no jogo, né? E essa bola... E o Ranieri também. Também. O Ranieri também. Foi o Ranieri que começou a dar tapinha na bola e voltar essa bola para trás, em cima do zagueiro. Eu também achei que foi falta do André, só que o árbitro não deu. Se ele vai esperar o árbitro dar falta e ver o VAR depois, aí quase o segundo gol. Bustos perdeu o gol. Já era pra estar 2-0. No futebol da Bandeirantes para você, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Que chegada do Moreno no Garro, hein? E ele ficou reclamando de uma cotovelada ali na intermediária. Apesar da pressa, o Corinthians vai deixar ele mesmo bater. Voltou atrás do meio campo. A foda, a bola foi solta pelo setor de ponta, vem Mateuzinho, domina para o time corintiano, vai para a finta, ele leva a jogada, entrada da grande área para Lingard, bateu pro gol, foi travado, linha de fundo, escanteio, Corinthians pela direita, Palácios põe para fora. E daqui a pouco muda, o Corinthians pela primeira vez no jogo, Dieguinho, chamado pelo técnico Fernando Diniz, marcou o gol contra o Mirassol, já está pronto, à beira do gramado, deve esperar o escanteio para entrar. Eu tiraria o bidon. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. É Vonder, torcedor brasileiro. Parado, escanteio pro Timão bater. Escanteio cobrado, levantamento fechado na boca do gol para Ranieri. Subiu o zagueiro, cortou, tirou. A bola quica, Mateuzinho vem pro toque de baracutinha pro time do Corinthians, que tenta ser jogando com o Bidu pelo seu campo de defesa. Bidu domina pro time corintiano, parte pelo comando de ataque. Gira a jogada, volta para Mateuzinho pela direita. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. E domina do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem com Garro para André, péssimo no jogo André, ele perde a bola volta novamente, ele toque de bola com a equipe do Santa Fé, que tenta descer em contragolpe para sair jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br e domina novamente o toque de bola do time do Santa Fé. A abertura vem para dentro da grande área, aperta Garro, vai para cima da marcação, recolhe o Santa Fé, tenta levar para a linha de fundo a bola, 1-0 para o Santa Fé. Você ligado no microfone Bandeirantes, Garro vem, toca na bola, põe para fora e escanteio. É bola para a equipe do Santa Fé bater. Duelo de 8 com 8. Fernandes e Garro pelo lado esquerdo do ataque colombiano. Foi mais experiente o jogador da equipe mandante, que chuta a bola no Garro. Conquista o escanteio em seu favor, lado esquerdo do campo de ataque. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão. Se é na Cata, pode comprar. E vem para a cobrança, vem para o levantamento à frente, escanteio para o time do Santa Fé bater. 1-0 Santa Fé, merecidamente. Santa Fé joga mais que o Corinthians. Cruzamento vem para dentro da grande área e o toque para o meio para ninguém. E vem buscar a bola pelo setor de direita, mas está impedido, né? Cara que bate escanteio e volta para pegar a bola, está impedido, filho. Com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com o seu corretor. Parado o jogo, vai mexer o Corinthians. Sai 49, André. Entra 61, Dieguinho. Na Bandeirantes, Prédio Ronaldo, antes a informação.
Ulisses, gol do Botafogo contra o Racing na Copa Sul-Americana. Danilo, buscando vaga na Copa do Mundo, abre, ou melhor, coloca o Botafogo de novo à frente do placar, agora 2-1 em cima do Racing. Na Copa Libertadores, início de jogo para Universidade Católica do Chile e Cruzeiro. Tava para escolher André ou Bidon, né? Então escolheu o André. Foi bem, Ronaldo? Foi bem, o André saiu aí respirando, não conseguiu nem cumprimentar os companheiros na beirada do gramado. E vem Dieguinho, domina para o time do Corinthians, no primeiro lance dele no jogo, volta a jogar a Coutinho para Mateuzinho. Mateuzinho tem Bidon aberto na entrada da grande área, Corinthians em busca do empate, vai para cima o Timão, recolheu Bidu dominou, tentou bater cruzado na boca do gol, a bola explode, volta para Ninger tentou chegar na bola, vem para rasgar novamente o time do Santa Fé. É lateral, Palácios tira dali para o time do Corinthians bater. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e tenta ser jogando novamente o time do Santa Fé. Levantamento completamente errado no campo de defesa. Recomeça o time do Corinthians para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda. Vem para o toque de bola o time corintiano. A abertura do campo de defesa. Tenda Atacarejo. De verdade, há mais de 25 anos. Aqui a conta fecha, tá? Na loja, no app e no site. É o Tenda Cacarejo. Abra a volta do toque de bola do meio do time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. A abertura vem do toque de bola, Coutinho na intermediária com Gustavo Henrique. Ele prende para Ranieri. Ranieri domina para o time corintiano. Soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já abre o lance à frente. 36 dias para a Copa do Mundo. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes em todas as Copas desde 50. A Bandeirantes fazendo 89 anos hoje. Parabéns a Bandeirantes. 89 anos. Levanta emoção para você, torcedor brasileiro. Para foi solto à frente no campo de ataque. Sai. Tá parado o jogo, lateral para o Corinthians bater campo de defesa. E ali o técnico do Santa Fé, o Pablo Repeto, é quem chama o protagonismo da cena, reclamando com tudo e todos, porque o Corinthians tenta ficar mais com a bola nesses poucos minutos que restam de partida. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E vem Linger, que domina para o time corintiano, deu para Dieguinho. Dieguinho já prende curtinho para Bidon. Bidon já domina para o setor de ponta para Garro. Garro enfia a jogada para Linger. Chegou o zagueiro, tentou tirar. Vem para a marcação, Dieguinho. Ganhou para o Timão. Mateuzinho pediu na direita, abertura para Mateuzinho. Dominou para o Corinthians, tem Dieguinho. Tabelou na entrada da grande área. Dieguinho driblou, limpou, tentou soltar para Bidon. Bidon prende o lance para o Corinthians, girou. Nossa Senhora! Bateu pro gol. Mas o que é isso? Que chance perde o Corinthians, hein? Tinha tudo que precisava o Bidon, tempo, espaço e mais do que isso, a bola. Olhou pro gol, viu o goleiro bem posicionado, falou, vou testar. Só que ele testou na realidade o goleiro que estava treinando na quadrinha ali do lado do El Campín, porque a bola foi para fora do estádio, Ulisses. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil, Cecil, você pode confiar. Ronaldo, pressa. Agora o Santa Fé tem um jogador machucado, o Palácios número 13, que deu um carrinho evitando que a bola chegasse no Liga. Então talvez ele seja substituído. Agora, o Corinthians melhorou o toque de bola, mas ainda sem infiltração, sem criar algum problema para o goleiro Mosqueira, que não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Então o Santa Fé merece o placar, porque obrigou o Hugo já a salvar o Corinthians em 2 oportunidades. Parece que é grave mesmo, hein? O cara vai sair na maca ali, o Palácios, 1-0, Ronaldo. Eu acho que o Corinthians erra muito e peca muito na definição também, de bater pro gol, né? Quando você tem 3 jogadores se movimentando, a defesa já dando carrinho, já desesperada, você não tem que finalizar essa jogada, né? Você tem que procurar o companheiro. E o Bidonzinho errou mais uma vez numa escolha, em vez dele colocar os companheiros para jogarem dentro da área ali, ele tenta o chute, o arremate, sendo que a defesa já estava batendo cabeça. São escolhas, aí não é o treinador, né? O treinador arma o esquema, coloca os jogadores para fazer algo diferente, como fez o Dieguinho, que tocou essa bola e saiu para receber. Aí a finalização é a escolha do jogador. Muda. E aí? Sai pois não. O 8 Fernandes, vem o 14 Palácios, sai o 6 o Toscano e vem para a vaga dele o camisa de número 10, que é o Zapata, e vem também o, confirmando aqui para você, outro Palácios, que é o 14. Ele entra na vaga do 13, que é o Palácios zagueiro, portanto 3 trocas.
É o futebol da Bandeirantes para você, Palácios por Palácios. A bola volta do toque de bola, sai jogando novamente o time do Corinthians com Bidu no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domingo tem, enfim, tem Corinthians e São Paulo na Arena do Corinthians. A bola volta do toque de bola, domina o time corintiano, sai jogando com um toque curtinho na intermediária. Recolheu novamente Hugo, tenta o lançamento à frente pelo setor de esquerda, boa bola para Bidu, mas não chega na raça, afasta novamente, tenta o toque de bola, Ranieri. Ele sai jogando do campo de defesa para o jogador Gabriel Paulista. Mal no gol que o Corinthians tomou. Ele prende Gabriel Paulista, vai para o toque de bola para a equipe do Corinthians, liga a jogada no setor intermediário, aperta com Bidon. Bidon ameaça o levantamento à frente, abriu na esquerda para Bidu. Bidu prende para o time do Corinthians, volta para Bidon. Bidon já prende para o time corintiano, abre para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Carrilho. Ameaça o lançamento à frente, soltou o Coutinho pelo setor de esquerda. Recolheu novamente no toque de bola curta na intermediária com Lingard. Lingard prende, solta para o toque de bola de Garro. Garro abriu, empurra a jogada no comando de ataque. É Bidu que desceu o cruzamento para trás para o Yuri Alberto. Tira em cima da linha com vontade, Moreno. Ele corta, domina do campo de defesa. Daniel Torres sai jogando para a equipe no Santa Fé. Lançamento foi feito à frente, saiu do gol para pegar. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Ferramentas Vonder. E domina o time do Corinthians para ser jogando, vem pro toque de bola com Garro, faz a finta em cima da marcação no primeiro, abriu da esquerda da campo de ataque, soltou na direita para Mateuzinho. Mateuzinho prende o lance, tem Garro como opção mais atrás. Recolheu para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, vai para a quinta, toma falta para o jogo, o árbitro marca falta para o time do Corinthians bater. É pela meia direita, campo de ataque. E talvez dê para especular um cruzamento, mas está longe da grande área. Muda o Corinthians, sai 14 Ranieri, vem 19 Carrilho. Muito bem, Pretzel e Ronaldo. Ele mantém o Bidon, né, que está exausto em campo. Então é a tentativa de abrir um pouco mais o meio para pressionar o time do Santa Fé em saída de bola. Não sei se vai surtir efeito. Ranieri cansou também. E o Rodelho aí, ó, Ulisses, ele já falou, vamos chegar ao taco agora, acabou o jogo. Tá certo, tá ganhando o jogo em casa 1-0. Mandou chegar o taco. Acho que o Corinthians vai empatar o jogo, eu acho, viu, Ronaldo? Garro na cobrança, partiu para a bola, levantou na boca do gol, afasta a zaga, voltou para Bidu. Bidu prendeu o lance para o time corintiano, dominou pelo setor de esquerda, prende ele mais a bola, abriu para Bidon. Bidon tenta o levantamento à frente da esquerda para Lingard. Lingard domina na linha de fundo, busca a jogada, parou, vai para o cruzado, rola a jogada novamente. É para Carrilho, prende o lance, finta na marcação no primeiro, recolheu novamente para Lingard, para Carrilho. O Corinthians toca de pé em pé, abertura frente, Carrilho cruzou, levantou nas mãos do goleiro. Tranquilo, Andréas. Marrebolido sai para pegar. Tentativa do Carrilho um pouco mais ousada, olha para a grande área, não vê grandes jogadores do Corinthians por ali, manda nas mãos do Mosqueira, que não tem pressa, é claro, para sair jogando. Agora esse não jogou mais nada, né? Desde que o Ramon Dias saiu, André Carrilho, ele jogou muita bola com o Ramon Dias. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, o futebol pede uma boa ideia, cachaça 51. A boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians que sai jogando campo de defesa 1-0 Santa Fé. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata, pode contar. E domina, tenta descer o time do Corinthians com Bidon, abriu para Bidu. Bidu já prende o lance, ameaça o levantamento para Lingard, vem para o toque de bola para Yuri Alberto, domina com dificuldades, é puxado, é derrubado, o árbitro para o jogo, marca falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, falta para o time corintiano cobrar. E aí os jogadores do Santa Fé se livram da bola, não querem que a falta seja cobrada rápido, o Bidon corre atrás dela para colocar ela em jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Você está no microfone Bandeirantes. Domina o time do Corinthians, tenta descer na Inhaco. Corinthians prende o lance, curtinho na intermediária. Recolhe Carrilho prende novamente. Domina Gabriel Paulista, falhou no gol do time do Santa Fé. Domina do campo de defesa, sai jogando novamente o time corintiano. Abertura para Bidon prende a jogada pelo setor de esquerda, deu toque de bola. É para Gustavo Henrique, ele desce para o apoio, enfia a jogada na ponta para Lingard. Lingard domina para o time do Corinthians, vai para a finta, deu tapa, a bola partiu para o setor de esquerda, soltou para Bidu. Bidu dominou, deu para trás, bola batida, gol na trave, o chute do Dieguinho. Ela dá no pé da trave, não entra, vai para fora, tiro de meta para a equipe do Santa Fé bater. Fazia tempo que o Corinthians não assustava, agora na trama do Lingard com o Bidu pela esquerda e o Dieguinho fechando como se fosse um centroavante, bate firme, o goleiro estava batido, ela explode na trave, vai para a linha de fundo, tiro de meta, Santa Fé, quase o empate alvinegro. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Finalmente uma jogada. E aí estava impedido.
Eu também achei. Bidu estava impedido. Também achei o Bidu impedido. Eu também ia falar sobre... Tu leste meu pensamento, meu caro. Também achei ele impedido, mas a jogada foi bem trabalhada pelo lado esquerdo, com a passagem de 2 jogadores, algo que o Corinthians não tinha feito mais, em nenhum momento no segundo tempo. E tenta sair jogando Carrilho de graça. A bola para aqui para o Santa Fé que domina. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium no Disney Plus. E já tenta descer pela direita, não domina. Se atrapalhou todo no momento de dominar o Palácios. Tá ganhando lateral novamente a equipe do Corinthians para ser jogando. E vem com o Bidon para Bidu. Bidu bate à frente, a bola sai para a linha de lado. Lateral para a equipe do Santa Fé bater porque resvala no Bidu por último. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Não é possível o time do Corinthians sentir tanto aí essa altitude não é tão grande assim, né? 2.000 alguma coisa metros aí. 2.800, mas eu não vou justificar uma possível derrota pela altitude. Na realidade, o Corinthians no segundo tempo foi amassado pelo Santa Fé na bola. O Bustos perdeu 2 gols. O Rodadiega fez um gol na falha do Gabriel Paulista. Então, mérito mais do time colombiano. Mesmo que a campanha na Libertadores esteja segura nesse momento. Não dá para justificar. Pois não, Ronaldo. É isso aí. Tá parado o jogo, tá marcado. Agora vem, Rona, agora vai arrumar. Pedro Raul. Vem, Ronaldo. Então, agora vai sair o gol. Entrou o Pedro Raul aí que você pediu. Eu acho que eu vou acordar minha mãe pra vir jogar também, que ela vai fazer gol. Deixa eu falar uma coisa. No final do ano, todo mundo vai lá pra Campos do Jordão, joga uma bola, tudo. Aí pega 2 de... O cara reclama. É duro, viu, também. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina, vem pro toque de bola. Bidon já uma jogada na esquerda para Bidu. Bidu prende a jogada, giro no meio para Garro. Garro recolhe pro time do Corinthians. Boa bola frente para Lingard. Demorou para passar. 1, 2, 3, 4 na marcação. Ele não passa. Aperta o time do Corinthians. Mateuzinho tentou ganhar também. Perde o lance. A bola volta com o time do Santa Fé. Levantamento muito forte. Lateral pro Corinthians bater. Até os caras não estão se acertando com a agilidade da bola, hein? É, exatamente, dificuldade para se adaptar à realidade do jogo. No Corinthians, saiu 9, o Yuri Alberto, para a entrada do 18, o Pedro Raul. E a saída também do 7, o Breno Bidon, para a entrada do 37, o Caio César. Muito bem, Coalhada vem aí. Bom, Ronaldo e Pretzel. 4 atacantes agora, né? Vai por tudo ou nada. Ou empata ou... Se tomar um encaixe de contra-ataque, pode tomar o segundo, hein, Ronaldo? É por tudo ou nada. E demorou para colocar o Caio César. Esse menino é uma correria só. Ele demorou, colocou aos 40 minutos. Aí é brincadeira também. 42. É judiar do menino, né? 42 para te ajudar, Ronaldão. Vai ser pior ainda. Que coisa, velho. Tenda Atacado, é Tenda Atacarejo. De verdade, há mais de 25 anos, aqui a conta fecha na loja, no app e no site. É o Tenda Atacarejo. Pra você ligado na Bandeirantes aí parado o jogo. É bola campo de defesa pro Timão tentar ser o jogador no campo de retaguarda. Já domina o time do Corinthians, tenta descer do seu campo de defesa, prende o lance curtinho no setor intermediário. Já recolhe no comando, tenta descer pelo comando, aperta o time corintiano. Domina novamente, vem pra finta, prende o lance curtinho, Carrilho. Carrilho dominou, se soltar na direita, é bom, ele ergue a cabeça, Mateuzinho pede livre de marcação, mas ele erra o passe, péssimo Carrilho. Ele perde a jogada, a bola volta novamente. Vem pra marcação, Pedro Raul, Coalhada. Ele aperta, tenta ganhar pro time do Corinthians, não consegue, bola volta no toque de bola, agarra o toque na base, mas acaba ajudando, recolhe no comando de ataque, bola enfiada à frente, Hugo. Tranquilo, o goleiro do Corinthians sai para fazer a defesa. E o Rodallega, atacante do Santa Fé, desiste da corrida no meio da jogada porque sabia que estava impedido. O Corinthians tenta sair jogando e já devolve a bola pro Santa Fé. Meu Deus do céu. Caio César reclamou com o Hugo agora, hein? Não dominou a bola e reclamou? Pois não, pode falar, Grela. John Kennedy empata para o Fluminense na Libertadores contra o Independiente Rivadavia. Agora 1-1 na Argentina. Universidade Católica do Chile, Cruzeiro segue 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Houve a falta campo de defesa para o time corintiano bater. Mas como esse cara reclama, hein? O Rodadiega. Como vocês querem, o Rodalega, se vocês quiserem chamar ele aí. Isso, Rodalega. Pra caramba. E o banco inteiro do Santa Fé de pé, já torcendo pelo final do jogo.
Corinthians quer um empate para de Bidu. Abriu para Lingert, cruzou na boca do gol. O goleirão soltou. Não chega na bola. Caio César. A bola volta novamente com o time corintiano que desce no meio de campo. Vamos ver se o Carrilho acerta. Timão quer o empate. Abertura pela direita. Carrilho no meio. Vem César na finta. Escapou. Bateu pro gol em cima da marcação. A bola explodiu. Voltou no toque de bola. Tentou Dieguinho. Estranho na bola. Tocou de lado na bola. Põe em escanteio. Escanteio, Timão, vem pressão do Corinthians aí. E o que o Dieguinho tentou fazer eu não sei, mas a missão deu certo. Conquista o escanteio que muda batedor. Mateuzinho, pé direito nela. Escanteio, Timão. Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol. Subiu o toque de cabeça do zagueiro, vem pra tirar. A bola volta com o time do Corinthians com o Bidu. Bidu domina pro time corintiano, tenta a finta. Toma pancado, Bidu. E tá marcada a falta. Torres pegou ele. Camisa 7 do Santa Fé, quando o Bidu tentava girar no grande círculo que divide o gramado. A falta de longa distância, mas deve cruzar na área o Corinthians. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. 5. Se posiciona para ser jogando. O árbitro acresce 5 minutos de jogo. Vem Corinthians, bola foi solta. Frente, Dieguinho. Palma o goleiro. Timão vai chegar no empate. Você vai ver aí. Olha a bola. Recolhe o time do Corinthians. Vem com o Dieguinho. Dieguinho domina do campo de ataque. Vem com um toque de bola para Mateuzinho. Mateuzinho já prende o lance curto para Caio César. Ele recolhe a jogada para Mateuzinho. Vem Timão. Cruzamento na grande área. A bola sobrou à frente na esquerda. É lateral para o Timão bater pela esquerda. Com a Mafre tudo caminha mais seguro. Só vai. Fale com seu corretor. É lateral para o time do Corinthians bater. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem para a cobrança Lingert. Ele bate o lateral. Recolhe com o Bidu. Bidu vai na finta. Tentou o passe de bola. Ganha no voo lateral do time do Corinthians pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina o time corintiano. Vem com Garro. Garro cruzou. Levantou nas mãos do goleiro. De graça. André sai para pegar. Encaixa na tentativa de cruzamento do Garro, que mal olha na hora de jogar para a grande área, porque tem duas torres no setor ofensivo do Corinthians, Gustavo Henrique e Pedro Raul. Vai chover bola na área agora na reta final. No futebol da Bandeirantes para você. Daqui a pouquinho o apito final com Ronaldo e Pretzel. O Corinthians vai sofrendo a segunda derrota, só que consecutiva essa, hein? No comando do Fernando Diniz, vem Timão, domina pelo setor de direita do campo de ataque, Caio César vai para a finta, mas Timão quer o empate, abertura frente, ele balança, perde o lance, volta na marcação, tenta recuperar, não consegue, a bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, que vai sair jogando no seu campo de defesa. É bola com o Hugo, que abre a jogada para Gabriel Paulista, que falhou no gol do time do Santa Fé, domina Gabriel Paulista, vem para o toque de bola novamente, Gabriel prendeu jogada, recolhe no toque de bola de Carrilho, Carrilho passa na velocidade, abriu para o setor de esquerda, na direita, tinha aberto o pedindo Caio César, levantamento vem para Lingert tenta inverter a jogada, dá um balão na bola, Caio César tentou subir para ganhar, não ganhou, subiu de cabeça, põe para fora, lateral Corinthians, Scarpeta põe para fora, é lateral para o Timão bater, Corinthians quer o gol de empate, abertura para Mateuzinho pela direita, vem cruzamento no boca do gol, levantou Pedro Raul, gol de Gustavo Henrique para o Timão. Gustavo Henrique, ele é o zagueiro artilheiro. Como eu disse, o Corinthians vai empatar. O Corinthians vai empatar e o Corinthians empata o jogo. Gustavo Henrique, o zagueiro artilheiro do Timão. O cruzamento do Mateuzinho na direita, o Pedro Raul vai na primeira trave, a marcação vai nele. O Gustavo Henrique entra de cabeça, cabeceou. A bola tocou no travessão e morreu no fundo da rede. Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique. Ele é o bom do Timão. Ele é o bom do Timão. Eu tô falando, o Corinthians vai empatar o jogo e o Timão empata o jogo. Gustavo Henrique, gol, emoção maior do futebol e essa emoção que você proporciona à fiel torcida corintiana. Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom do Timão. Na Bandeirantes o detalhe do gol é todo seu. Vem na minha, Fabiane. O herói improvável que passa a ser o herói provável, porque são 3 gols em 4 jogos nesta Copa Libertadores para o zagueiro Gustavo Henrique. Comentamos, 2 torres na grande área e um cruzamento do Mateuzinho que pareceu sair de suas mãos. O Gustavo sobe sozinho e encontra o ângulo do goleiro Mosquera. Anota o 4º gol dele nessa temporada, aos 47 minutos do segundo tempo. Festa da Fiel na Colômbia, Ulisses Costa. E olha o desespero do Santa Fé, pode dar contra-golpe, o Corinthians pode virar o jogo.
Na Bandeirantes, quem vem pra chegar você, confusão armada. E cartão Entrou amarelo. pra fazer confusão, cartão amarelo pro Alexis, o Zapata. Isso, camisa 10 do Santa Fé, confirmado o cartão. Se for sobrar pra algum corintiano, vai ser o Gabriel Paulista, que tava com ele por ali. Que coisa, hein? E aí, Ronaldo? Vem na minha, Ronaldo. Vem na minha. O Gustavo é o nosso centroavante, então não precisava nem colocar o Pedro Raul aí. Deixava só o Gustavo Henrique dentro da área, colocava mais a turma para lançar. E você viu que esse menino, o Caio César, entrou também, já começou a fazer uma fumaça. A gente falou aqui no intervalo do jogo já. Volta com a molecada para dar um gás, volta, porque depois correu atrás, cansa mais do que ficar o jogo inteiro aí, ó, caçando a bola. O Corinthians ficou se desgastando o jogo inteiro. Desnecessário até. Era só colocar a molecada para colocar mais velocidade e acabou. É o futebol da Bandeirantes. Agora, o Gustavo Henrique e o Pedro Raul já tá com o mesmo corte de cabelo. Uma camisa 18, a outra 13. Aí você tá sacaneando. Vem na minha, Pretzel. É verdade. Agora, o Gustavo Henrique, eu sou fã desse zagueiro. Ele teve muitas lesões, eu não canso de falar sobre isso. E ele reencontrou o futebol no Corinthians. É o melhor zagueiro do Corinthians e um dos melhores zagueiros da Série A do brasileiro hoje. Disparado, né? E o Corinthians está eliminando o Santa Fé, praticamente eliminando o Santa Fé da próxima fase da Libertadores da América. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Gustavo Henrique está para o Corinthians como o Gomes está para o Palmeiras. Calma. Ergue o braço, árbitro. Calma. Não é assim. Não, você não pode discordar de mim, mas é a minha opinião. Você deu debate com você 2 dias aqui, eu ganho você. Muito bem. Futebol, 3 minutos. Ó a confusão. Ó o pau torando, ó o pau torando. Olha a confusão com o goleiro do Corinthians. Tá aí a confusão. Você ligado na Bandeirantes, Corinthians vence, ou Corinthians empata, 1-1 com Santa Fé dá adeus à Libertadores. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você, Capri, vem pra confusão, Capri. Vamos lá, Ulisses, mas o que tá acontecendo, gente? Olha só que coisa impressionante. É com o Hugo. Fechou o tempo, é o Hugo, mas o Hugo tava lá, mas olha que a câmera foi pra ele, já tava todo mundo, jogadores do Santa Fé já pra cima do Hugo, do goleiro corintiano. A confusão ali, aí tem aquela famosa galera do deixa disso. O Hugo tá apartado lá de toda a confusão. Fernando Diniz foi lá retirá-lo do meio da bagunça, do meio da baderna. Ele deve ter provocado, né? Para promover essa ira aí dos jogadores do Independiente Santa Fé. Tá saindo escoltado o Hugo ali pelos membros da comissão técnica do Corinthians. Mas todo mundo querendo pegar o Hugo. Rapaz do céu, que doideira. O time do Independiente Santa Fé quer acertar o Hugo. Olha só que coisa. Ele sai escoltado ali, enquanto que os jogadores do Independiente Santa Fé estão revoltadíssimos. Revoltadíssimos com o goleiro corintiano, que finalmente ingressa ali no vestiário. Uma chuva de objetos contra o goleiro corintiano. Agora tá todo mundo ali tentando acalmar a situação, mas o fato é que o Corinthians empata. O Hugo já saiu, já deixou o campo de jogo, já está no vestiário e o Corinthians empata. Tudo igual, 1-1 com o Independiente Santa Fé. Fala aí, Fabiani, o que é que você tá vendo aí, Fabiani? E a situação apaziguada desde que o Hugo Souza deixa o gramado. Parece que era algo individual com o goleiro do Corinthians, que estava, de fato, próximo à torcida que estava atrás do gol, que era do time mandante do Santa Fé. Então, a gente está esperando a confirmação, mas parece toda a pinta de que foi alguma provocação do goleiro do Corinthians pelo gol anotado já na reta final. O Gustavo Henrique foi uma espécie de segurança do Hugo por ali, bloqueando a maior parte das ofensivas dos colombianos do Santa Fé, que permanecem a 8 pontos de distância do Corinthians, com 2 jogos restantes. Portanto, está garantido que o Santa Fé não passa o Corinthians nessa fase de grupos da Libertadores. A disputa agora vai ser para tirar 4 pontos de diferença para o Platense. Caso o Peñarol empate com o Platense, o Corinthians estará com a vaga confirmada na próxima fase da Copa Libertadores da América. Esse jogo amanhã às 7 horas da noite, então o corintiano tem que ficar atento com o que ocorre na Argentina para confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Capri. Muito bem, Fabiane, você já volta no apito final, você já retorna aí no apito final. Vamos ouvir Fernando Diniz e quem mais for possível. O Hugo gosta de uma confusãozinha, né? Ele gosta.
Mas deu tudo certo. Deu uma provocadinha ali e já está no vestiário. Atenção, vamos lá. Vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes de Independiente Santa Fé 1, Corinthians também 1. O craque do jogo. Fala, Ronaldão. Pra você, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, Ronaldo? Ah, sem dúvida nenhuma, Capri. Pra mim, o Gustavo Henrique, né? Jogou muita bola, teve que corrigir o erro também do Gabriel Paulista. Chegou na área no finalzinho do jogo, cabeceou mais que o Pedro Raul, que estava perdido no jogo também. Então, pra mim, o Gustavo Henrique foi o cara do jogo. Gustavo Henrique, é o voto do Ronaldo Giovanelli. Grande Gustavo Henrique, tá jogando muito, como sempre. E pra você, Pretzel, quem foi o melhor em campo, hein, Pretzel? Olha, Capri, ele virou o personagem do jogo. Até ele não fez um grande jogo, porque o Santa Fé foi perigoso, mas ele empata no último minuto e é o destaque nessa temporada. Eu vou votar também no Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, o melhor em campo, craque Bandeirantes. Independiente Santa Fé 1, Corinthians também 1. Atenção, hein? 2 minutos, pode anotar aí, 2 minutos e o apito final chega para você aqui na Bandeirantes. Até já. Desde 1950, quando o mundo veio jogar uma Copa aqui, lá foi a Bandeirantes com o microfone que o tempo consagrou. Vozes que cortaram décadas, atravessaram continentes. Nenhuma distância foi páreo. Nenhuma Copa sem a nossa companhia. Que tamanha persistência! Correndo atrás de títulos, colecionando taças e derrotas apenas para contá-las, para narrá-las. Que tamanha persistência! Histórias únicas, momentos ensurdecedores. Um segundo de fôlego tomado pelo pressentimento antes do grito. O tempo que a torcida preencheu. Impossível silêncio. E houve euforia. E também lágrimas. Dramas. Ronaldo foi ao hospital antes de vir para o estádio. Nada menos do que todas as Copas. Geração após geração. Lá vai o microfone da Bandeirantes, que sempre fez o gol soar maior do que era. Cruzou pra Pombo, dominou, vai ser golaço, bateu, limpo! E era enorme. 19 edições, 7 décadas, um compromisso que nunca falhou. Bandeirantes, a única, desde 50, presente em todas as Copas, como nenhuma outra. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Oferecimento Grupo Euro 17, Bet Esporte, Móbil, Hidro, Souza Lima, Motiva, Hotéis.com e Votorantim Cimentos. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. E vem pro jogo o time do Santa Fé, a bola foi solta, Rodalega, bateu! Gol!
do Santa Fé! Na bobeira do Gabriel Paulista, ficou assistindo o jogo, o Rodalega entrou, encheu o pé na bola, o Hugo saiu, mas não pegou, na falha do Gabriel Paulista, agora 1 pro time do Santa Fé, 0 pro Corinthians, gol emoção maior, recolhe no toque de bola de Carrilho, Carrilho passa na velocidade, abriu para o setor de esquerda, na direita, tinha aperto pedindo Caio César, levantamento vem para Lingert tenta inverter a jogada, dá um balão na bola, Caio César tentou subir para ganhar, não ganhou, subiu de cabeça, põe para fora, lateral Corinthians, Scarpeta põe pra fora, é lateral pro Timão bater, Corinthians quer o gol de empate, abertura pra Mateuzinho pela direita, vem cruzamento no boca do gol, levantou Pedro Raul, gol de Gustavo Henrique para o Timão, Gustavo Henrique, ele é o zagueiro artilheiro, como eu disse, o Corinthians vai empatar, e o Corinthians empata o jogo. Gustavo Henrique, o zagueiro artilheiro do Timão, o cruzamento do Mateuzinho na direita, o Pedro Raul vai na primeira trave, a marcação vai nele, o Gustavo Henrique entra de cabeça, cabeceou, a bola tocou no travessão e morreu no fundo da rede. Gustavo Henrique, ele é o bom do Timão, eu tô falando, o Corinthians vai empatar o jogo e o Timão empata o jogo. Gustavo Henrique, o Ulisses Costa e os 2 gols que fizeram o placar do El Campinho, empate por 1-1 entre Independiente, Santa Fé e Corinthians, e agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos fechar essa quarta-feira aqui em grande estilo, hein? Falando muito desse empate corintiano, aliás, Guilherme Agrela, vamos lá então detalhar aí essa classificação do Corinthians na Libertadores. Me conta aí como é que ficou a situação do Corinthians, que tinha 100% de aproveitamento com o empate. Como é que fica agora, hein, Agrela? Vamos lá, Capri. O Corinthians chega a 10 pontos, 4 a mais que o Platense, que amanhã recebe o Peñarol às 7 horas da noite no horário de Brasília, lá na Argentina. Enquanto isso, o Santa Fé permanece na terceira posição com 2 pontos e o Peñarol é o lanterninha com somente 1 ponto. Então, a depender do resultado aí de Platense e Peñarol, o Corinthians praticamente se garante aí na primeira posição, mais difícil, mas nas oitavas de final, com certeza, o Corinthians com mais de 1,5 pé aí, dá pra dizer, viu, Capri? Muito bom, Corinthians já com a classificação encaminhada, a próxima fase, oitavas de final da Libertadores da América. E agora às 11 horas e 37 minutos eu quero ouvir os nossos comentaristas, os craques da Bandeirantes, o Alexandre Pretzel e o Ronaldo Giovanelli, que vão explicar aqui pra gente em detalhes esta vitória não, esse empate do Timão com o Independiente Santa Fé. Começo com você, Ronaldão, me conta aí como é que foi o jogo, Ronaldo. O primeiro tempo muito abaixo também, né? O Corinthians muito abaixo no primeiro tempo. O Corinthians não consegue manter um ritmo, consegue tocar muita bola, toca a bola para um lado, toca a bola para o outro. O Corinthians sofreu no primeiro tempo e no segundo tempo voltou mais lento do que no primeiro. Aí depois teve a preocupação do Diniz em chamar o time e tentar ajustar um pouco mais essa equipe, que deixou a desejar. Por quê? Deixou de desejar porque não tinha velocidade para contra-atacar. O Corinthians toma o gol num erro também da defesa, um erro grotesco, porque você tem um cara de 90 anos jogando ali na zaga e ninguém marca ele. E ele sai no mano a mano com o Hugo. Isso é impossível. Ninguém encostar no cara, um zagueiro só mataria esse lance e eles ficaram olhando a bola, marcando a bola. Então esse foi o erro do Corinthians. Aí depois no final começa aquela chuveirinho para dentro da área. Aí o Diniz começa a colocar mais velocidade. Ele entra com o Caio Jorge, com o Caio César, aos 42 minutos. Era para ter entrado já no intervalo, porque tava o Lingard já estava sofrendo com a altitude. Alguns jogadores estavam bem abaixo. Aí teve o quê? Teve essa sorte que o Mateuzinho achou o Gustavo para dentro da área. Mas o futebol do Corinthians muito pobre, muito abaixo do que foi até aqui com o Diniz. 2 jogos que o Corinthians ficou devendo, pode ser o cansaço, pode ser as viagens, pode ser tudo, mas a entrega foi muito abaixo, Capri, muito abaixo desse time. E teve o grande salvador, que foi o Gustavo Henrique.
Porque fora isso, não ia sair gol ali. Se essa bola cai na cabeça do Pedro Raul, a vitória, ele não ia acertar o gol, não ia. Porque ele tava procurando a bola, rodando. O futebol do Corinthians deu uma caída nessa sequência de jogos aí. O Diniz precisa descansar o time. Tudo bem que ele coloca o mesmo time, mas ele precisa, pelo menos, desafogar o time no segundo tempo. Pelo menos ele poderia refrescar um pouco mais, oxigenar o time, e ele não fez. Então ficou um pouco à mercê do Diniz, que vai ter que rever alguns conceitos aí, porque ele poderia fazer o Corinthians agredir no segundo tempo e não ficar sofrendo tanto. O Corinthians foi um time pragmático, a gente falou aqui, o Prédio também, a gente fez essa leitura, demorou para entrar no jogo, entrou no jogo no finalzinho, mas foi muito pouco. Na Libertadores você não pode vacilar. E o Corinthians vacilou hoje. Eu espero que no próximos jogos não corra tanto risco quanto correu hoje, Capri. Tem que dar uma evoluída aí para poder se garantir bem na próxima fase da Libertadores da América e agora, principalmente contra o São Paulo. Domingo, Ronaldão, contra o São Paulo. Você vê o Corinthians em que situação aí, hein, para enfrentar o Tricolor? É favorito, jogo equilibrado? Como é que você vê o jogo do domingo, hein? É um clássico que na arena o Corinthians faz a diferença. O Corinthians aqui com o Diniz, a garra, a gente percebeu que ela toma conta, ela muda muito aqui. O clima já é outro também. Ele consegue fazer o time jogar junto, coisas que o outro treinador não conseguia. O time ficava muito à mercê do toquinho de bola, pra lá e pra cá. Então, acho que o Corinthians é favorito, jogando contra o São Paulo em casa, que passa um momento também delicado aí, assim como o Corinthians. Mas como o clássico vai ser aqui, o Corinthians é favorito, Capri. Muito bom. Aqui porque o Ronaldo Giovanelli está no camarote Fielzone, lá na Arena Corintiana. É isso aí. O melhor lugar do estádio do Timão para você assistir as partidas do Corinthians. Hoje bombou mais uma vez aí o Fielzone, hein, Ronaldão? E como sempre, a nossa parceria, hoje tava cheio, né? É a parceria da Rádio Bandeirantes com o Camarote Fielzone, e aqui o pessoal vê, gosta, manda recado para todo mundo. É legal interagir com a turma aqui também. Ronaldão, bom descanso aí. Até amanhã, na tela da Band, no Jogo Aberto com a Renata Fã. Até lá, Ronaldão. Abraço, Capri. Até domingo. Abraço. Valeu. Ronaldo Giovanelli com a gente aqui no apito final. E agora eu quero te ouvir, Pretzel, 11h41. Como é que foi o empate do Timão contra o Independiente Santa Fé? Fala aí, Pretzel. Olha, um ponto ganho, né, Capri? Um ponto ganho porque o Corinthians não jogou bem. Então, os últimos 10 minutos com as mudanças do Diniz, o time do Santa Fé cansou, recuou para administrar a vantagem de 1-0, não aproveitou contra-ataques. Então a bola ficou batendo e voltando. E aí, num cruzamento do Mateuzinho, Gustavo Henrique de cabeça, né, empatou o jogo. Até o Ulisses também, eu também achei que tinha sido o Pedro Raul, né? Mas depois a gente viu que era o Gustavo Henrique, muito parecido com o Pedro Raul ali dentro daquele setor. E o Gustavo Henrique, claro, se transformando aí no principal zagueiro do Corinthians desde o ano passado. Desde o ano passado, na conquista da Copa do Brasil, já chegando também nessa temporada. Mas por que o Corinthians precisa de um zagueiro para empatar o jogo? Porque o time não foi bem hoje na parte ofensiva. Então foi uma equipe realmente muito lenta no primeiro tempo, meio que só tocando a bola para o lado, sem imposição, sem tentar chegar na frente. E o Santa Fé ele foi mais perigoso na primeira etapa, com 2 chutes de fora da área, principalmente com o Rodallega. E no segundo tempo o time colombiano veio para ganhar o jogo. E aí pressionou o Corinthians, abriu o placar aos 16 minutos, num passe maravilhoso do Perlaça para o Rodallega. O Gabriel Paulista ficou olhando para a bola, não ficou olhando para suas costas. E aí o Bidu deu condição embaixo e o Rodallega dominou e com categoria fez 1-0. Depois o Santa Fé perdeu mais 3 oportunidades. 2 com o Nahuel Bustos e uma outra com o próprio centroavante Rodallega, onde o Hugo Souza acabou fazendo realmente uma bela defesa. Então, quando o Corinthians voltou a jogar bola com as mudanças que o Diniz fez, aí sim, aproveitou também o cansaço do Santa Fé, que mudou o 5 rapidamente. Enquanto que o Diniz demorou para fechar os 5. Na realidade, só mudou 4. E os 2 últimos aos 41 minutos do segundo tempo. Então o Diniz estava satisfeito com o que ele estava vendo, apesar da gente não estar. E aí o Dieguinho entrou aos 29 no lugar do André. Eu achei que ele ia tirar o Bidon, porque o André estava com mais força física. E o Dieguinho, para mim, junto com o Gustavo Henrique, foi um dos destaques do Corinthians, porque acertou a bola na trave, ainda que eu achasse que o lance seria anulado porque o Bidu parecia impedido.
E depois também deu uma paulada para uma defesa do goleiro Mosqueira, um jogador que entrou ativo, que foi para cima, que não teve medo de divididas. Então foi um jogador que trouxe o Corinthians para frente. E aí na base da insistência, o Corinthians chegou ao empate. Então a atuação não foi boa, vários jogadores do ponto de vista individual não foram bem, mas o que valeu foi o resultado. Hoje a gente estava comentando o Esporte em Debate e resultado é tudo. E o Corinthians vai a 10 pontos. 10 pontos em 12. Melhor campanha da primeira fase junto com o Rosário Central. Alguém imaginava isso? Eu não. Então o Corinthians já está classificado, né, e agora deve confirmar a primeira colocação. Tem Peñarol e Platense, o jogo vai ser na Argentina. E depois tem o Peñarol recebendo o Corinthians e o Platense jogando contra o Santa Fé. Então a tendência é Corinthians em primeiro, Platense em segundo. Corinthians já com a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores da América. Boa campanha, apesar de hoje a atuação não ter sido boa, mas eu repito, resultadista. Eu sou resultadista nesse momento, principalmente em torneios, porque o que vale é passar de fase. Depois o mata-mata é outro campeonato, Capri. O Corinthians jogou hoje de olho no São Paulo domingo, Pretzel? Eu não achei isso. Eu acho que o Corinthians entrou. Eu achei que ele é poupado. Você sabe que eu não sou a favor de poupar. Segundo, a gente debateu isso. Até pensei, será que ele vai escalar a força máxima? Poderia colocar um time misto hoje pensando no São Paulo. Mas quando sai a escalação com o time completo, aí eu não vejo o pensamento do São Paulo. Então acho que o Diniz talvez ele fale isso na coletiva daqui a pouco. Não, jogo a jogo, campeonato a campeonato. O clássico realmente vai ser grande, por si só ele já é grande. Mas pelo fato do Corinthians de novo estar na zona de abaixamento e o São Paulo pressionado, joga amanhã contra o O'Higgins do Chile, se perder, perde a primeira colocação, a pressão em cima do Roger vai ser grande. Então o São Paulo vai chegar assim, discutível, caso ele perca amanhã no Chile, para enfrentar o Corinthians. Então vai ser um jogo realmente forte, por causa da campanha ruim do Corinthians do Brasileiro e pela pressão em cima do Roger Machado. Mas no jogo de hoje, particularmente, eu achei que o Corinthians jogou mal. Teve uma má atuação e não escolheu o jogo com o ponto ganho no final, Capri. Agora o Pedro Henrique tá Gustavo tão Henrique. necessitado Gustavo de um Henrique. gol. Não, é que o Ulisses narrou o gol do o Pedro Henrique. Raul. Pedro Raul. O Pedro Raul, Pedro Henrique. Pedro Raul. Mas ele não faz gol, né? Ele não faz gol. Então até o Ulisses está tentando dar gol pro Pedro Raul. Até o Ulisses, mas não dá. Ele não faz gol, Pretzel. É impressionante. Como o Pedro Raul é o atacante que não faz gol. É Diniz. o atacante que não faz gol. Já? Protocolo Comebol, rapidinho. Opa, aí sim, assim que eu gosto. Vamos lá, vamos ouvir o Diniz. Vai lá, vai, Fabiani. E a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Que a gente jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar, porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians. Diniz, isso aqui, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus. Queria que você falasse sobre o Gustavo Henrique, mais uma vez fez um gol importante para o Corinthians. Essa bola aérea dele é muito boa, né? Eu queria que você falasse se é mais uma característica do jogador ou se vocês conseguem no dia a dia potencializar com jogadas e trabalhar para que essa jogada seja decisiva para o Corinthians mais vezes. Obrigado. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você vê que hoje a gente fez uma jogada lá com todo mundo na área para tentar distrair a marcação, logo no primeiro escanteio que teve. Mas tem muito mérito do Gustavo. Ele é um jogador que não é que ele tem só altura, tem muitos jogadores até mais altos que ele que não conseguem ter o desempenho que ele tem. Ele faz gol porque ele tem carisma para fazer o gol, ele vai acreditando, ele tem técnica de cabeceio. E é um jogador que está fazendo muita coisa pelo Corinthians desde quando ele chegou. E não foi uma bola parada. Naquele momento a gente rearrumou o time para poder ficar com mais posse no ataque. A gente sabia que ia acabar tendo chance de ser gol de cruzamento, porque eles baixaram muita gente. E o Pedro Raul e o Gustavo ficaram ali na área e a gente teve o gol e teve outras chances que a gente poderia ter marcado. Então a gente não merecia de forma alguma sair com o resultado de derrota hoje.
Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Hoje, por coincidência, você completou um mês que você foi anunciado no Corinthians, né? São 9 jogos agora e hoje você teve essa experiência aqui de Copa. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. Estamos ouvindo o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva no estádio El Campín, em Bogotá, logo após o final do jogo. Vamos seguir ouvindo o treinador do time. Acho que a estreia foi cara de Corinthians, o jogo contra o Palmeiras mais ainda, jogar com 2 a menos no Clássico, depois o jogador expulso contra o Vasco, ganhar um jogo com jogador a menos, e hoje também foi mais um desses jogos que tem com a cara do time, com a cara da instituição, cara de corintiano mesmo. Foi muito bom o jogo de hoje e de fato a gente merecia sair do jeito que foi. Acho que o Mateuzinho também está fazendo grandes partidas, ele fez um ótimo cruzamento e o Gustavo foi muito feliz no cabeceio. Oi, professor, boa noite. Caio Alves, agência do Timão. Hoje, pela primeira vez, como treinador, pelo menos, você sentiu a mística corintiana de não desistir até o final, pela bola, pelo resultado, empatamos aí no finalzinho. Como é que é a emoção do Fernando Diniz como treinador agora, de estar, né, num momento como esse, de no final do jogo, a gente conseguir aí um empate? Obrigado. Aquela coisa, vai Corinthians até o final. E foi, sabe? Foi uma experiência muito rica hoje. Eu acho que o gol naquele momento foi a celebração de um time que não desiste. E você vê que o time, somente os minutos finais, os 15 minutos finais, estava jogando em uníssono com a torcida. A torcida não parava, o time não parava. O time jogou com muita coragem essa parte final, não ficou desorganizado. Então foi muito bom, foi um dia especial. Muita gente vai, embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje. Diniz, aqui em cima, Beatriz Mainetti do portal Meu Timão, aqui. Tá. Tudo bem? Tudo bem. O Corinthians se tornou hoje o time brasileiro com mais gols originados de bola parada em 2026. São 11 gols ao todo até aqui. Como que está sendo a preparação para essa bola parada e quais preparações também para variações táticas a gente tem conseguido ver e como isso tem sido trabalhado por você? Eu acho que hoje teve muita variação. Acho que o time hoje jogou de maneiras diferentes, jogou com bola longa, jogou com aproximação de um lado, do outro, jogou com circulação, teve penetração pelos 2 lados do campo, teve chute fora da área. Então hoje, para quem assistiu o jogo e tem olhos para ver, vai conseguir enxergar muita coisa, até muito mais do que deveria com o meio de trabalho. E eu acho que mas hoje não foi um gol de bola parada, foi um gol de bola aérea, mas não foi bola parada não, foi uma bola trabalhada, a gente estava no ataque, o Gustavo já estava naquela posição, ele ficou ali os últimos 10, 12 minutos já na posição ali de centroavante, junto com o Pedro, e acabou aproveitando o cruzamento do Matheus. Diniz, aqui em cima, boa noite, Henrique Vigliotti, central do Timão. Diniz, o resultado, como você já falou, resultado importante em relação ao empate, mas eu queria que você falasse de um dos garotos que entrou hoje, que foi o André novamente como titular, e teve alguns momentos que você chamou ele de canto para conversar, teve alguns momentos que o Gustavo Henrique tentou acalmá-lo dentro da partida. Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação dele, de como recuperar a confiança do atleta dentro desse momento da equipe. Eu já falei do André em outras ocasiões, é um talento muito grande e que está aprendendo a jogar em todos os cenários. Hoje foi um jogo assim que tinha muita bola, que tinha que tocar de primeira, não segurar tanto a bola, porque ele é um jogador que o que tem mais forte é a capacidade que ele tem de reter a bola e conseguir arrastar. Então hoje era um jogo que estava pedindo um jogo com menos toque na bola e mais mobilidade, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu falei e orientei um pouco ele e o Ranieri, que a gente estava jogando os volantes, estavam ficando... Isso é um efeito da altitude, e nenhum jogo a gente ficou assim. O volante saía para fazer uma cobertura de um lado, o outro volante demorava para fechar, até provavelmente a origem do gol deles tenha acontecido isso, que o meio, a bola ter entrado daquele jeito, tinha um vazio ali que não é comum. É muito difícil jogar na altitude. E em Quito também é muito difícil, La Paz é mais difícil ainda, mas aqui também não é um jogo igual, não é parecido como jogar ao nível do mar, tem uma dificuldade adicional. Buenas noches, profesor. Claudia Hernández, del equipo titular de Todelar. Estamos en directo a esta hora con Voz de Bogotá. Profe, usted con este resultado consigue 18 partidos de invicto en Conmebol, 12 victorias, 6 empates en un nuevo récord. ¿Cómo se hace todo eso con este Corinthians que vino hoy a Bogotá y se lleva un punto importantísimo y la clasificación ya a siguiente fase? Gracias.
Para mim é motivo de alegria. Obviamente que eu não fico pensando nesses números, mas espero que ele consiga aí estender isso o máximo possível, né? E muito bom construir um pouco mais e cada vez mais essa invencibilidade aqui no Corinthians. Boa noite. Boa noite. Aqui, Diniz, João Pedro, da revista Ginga. Eu queria saber se teve alguma preparação ou instrução especial pro Linga jogar aqui na altitude. Acredito que foi a primeira vez dele jogando. Até para os jogadores aqui sul-americanos isso é um pouco difícil, a bola corre um pouco mais rápido, cansa um pouco mais rápido também. Não teve assim, a gente conversou, mas não teve nada especial. E falar a verdade, o Jesse acho que fez uma das melhores partidas hoje. Se você considerar a dificuldade do jogo, que é jogar na altitude, então tenha sido o melhor jogo dele. Enquanto o Penharol ele foi muito bem também, mas a equipe estava num dia muito inspirado. Hoje ele foi muito importante, ele fez jogadas decisivas e, por incrível que pareça, foi um jogador que terminou bem. No final do jogo ele tinha gás. Então, assim, é aquela coisa que eu falo, né? Jogador não é só músculo e osso. E até aproveitando aquilo que eu mesmo falei como gancho, você vê que a gente... Alguém poderia falar que no jogo de Mirassol, a gente repetiu o time de quinta para domingo e podia ter poupado, porque ia cansar, ou o jogador podia lesionar. E hoje a gente colocou os mesmos jogadores para jogar na altitude, ainda com viagem super longa. E não que isso é certo ou errado, é só para não ter uma redução do que o jogador é um pacote de músculo e de osso. O Lingard mesmo é um exemplo claro disso que aconteceu hoje. Ninguém esperava que ele fosse conseguir se adaptar tão bem e terminar tão inteiro a partida de hoje, vindo de uma sequência, ele que fazia um tempo também, quando ele chegou no Corinthians, que estava sem jogar. Então tem muitas questões que a gente não tem uma explicação clara para dar para o fenômeno do futebol. Como os jogadores conseguem jogar, como conseguem suportar. Aí tem jogador que você pode, às vezes pode botar um jogador que está tudo controlado e machucar ou sentir o jogo. E esse era um relato que eu queria fazer para pontuar, porque às vezes quando acontece alguma coisa, vem algum desavisado, mas também repetir o time. Então a gente vai levando em consideração um monte de coisa. O departamento de fisiologia do clube ele é ótimo, e a gente, do departamento de performance, departamento médico também, a gente vai conversando e reunindo o maior número de elementos possíveis para a gente poder tomar as melhores decisões. Diniz, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Bom, falando mesmo da intensidade, né? O Corinthians veio de um jogo muito pesado contra o Mirassol, agora joga na altitude ali no gramado. O Yuri Alberto falou que de madrugada o nariz ficou entupido, chegou a falar com o pessoal do departamento médico e de fato sentiu um pouco a altitude. Pensando na sequência, tem o clássico no domingo contra o São Paulo. Um clássico por si só já é muito intenso. Com a situação do Corinthians na tabela, um pouco mais, né? Como é que fica essa preparação? A questão física, você fala que jogador não é só músculo e osso, mas por essa sequência pesada e tendo em vista o São Paulo pela frente. Então, esse jogo para nós é um jogo extremamente importante e todo mundo sabe pela questão de ser um clássico, como você disse, e principalmente pela situação que a gente está na tabela. Então a gente vai procurar recuperar bem os jogadores agora e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida no domingo. Finito. Obrigado, Diniz. Obrigado, pessoal. Ouvimos o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva no El Campín, Capri. Parece que satisfeito com o que viu dos jogadores do Timão e atrelando muito, talvez uma falta de volume de jogo do Alvinegro por conta da altitude de 2.600 metros que o Timão enfrentou. E aí, gostou do que disse o Fernando Diniz, Pretzel? Te convenceu aí, o treinador corintiano? Respondeu a tudo, mas eu vi outro jogo, né? Ele falou que o Lingard fez um grande jogo. Não, o Lingard pra mim foi um jogador bem comum. Pode ter sentido sim o primeiro jogo na altitude, mas eu acredito que não é tanto assim. Também foi superdimensionado pelo Diniz. Eu acho que ele exagerou um pouco, viu? Exagerou um pouco, porque o Corinthians ganhou um ponto. E o time do Santa Fé perdeu 2. Santa Fé jogou melhor que o Corinthians, pegando o jogo todo. Então acho que ele exagerou um pouquinho, mas respondeu a tudo. Acha que o Corinthians não desistiu nunca, valorizou bastante o resultado. Isso faz parte do trabalho de qualquer treinador. Mas eu repito, com esse futebol do Corinthians, principalmente do primeiro tempo, o Corinthians não ganha do São Paulo. Não ganha do São Paulo. O Corinthians vai ter que jogar mais para ganhar do São Paulo, na minha opinião, no próximo final de semana. Lembrando que o São Paulo joga nesta quinta, 7 da noite contra o Rins. E aí a tendência é até que o Roger coloque força máxima. Por quê? Porque é um confronto direto. Se o Rins ganhar do São Paulo, o Rins faz 9-7 no São Paulo. Então até o empate é bom resultado.
E como o Roger está pressionado, eu imagino que ele vai colocar a força máxima. Então a gente vai ter um jogo fortíssimo no domingo, porque o Corinthians teve força máxima hoje e o São Paulo terá amanhã também no Chile. No Chile, na realidade. É isso aí. E claro, com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Meia-noite vai marcar o quinto final, hora oficial do Brasil. Algum jogador do Corinthians vai falar ou hoje é só o Fernando Diniz, hein, Fabiani? A gente aguarda, Capri, porque o protocolo da Conmebol é diferente. Todos os jogadores passam na zona mista. E aí quem quiser falar, fala. Então a gente está esperando esse desfecho para ver quais atletas vão parar para atender a imprensa, mas sabendo da realidade atual, como são os jogadores, como pensam os jogadores, eu imagino que sejam poucos, viu, Capri? Sempre poucos, né? Sempre bem poucos mesmo. Vamos fazer o seguinte, ô Fabiani, já pode emendar o seu destaque final aí? E se algum... Eu acho que era só importante a gente saber o que aconteceu com o Hugo ali. Acho que o Hugo... Será que o Hugo vai falar? Eu não sei, viu? Ô Capri... O Hugo tinha que explicar ali o que aconteceu, né? Ele deve ter provocado o torcedor ali, É isso. né? Eu conversei com um amigo que tá lá no El Campín e ele falou... O Hugo virou para a torcida do Santa Fé para comemorar o empate e aí o Naruel Bustos saiu correndo de onde ele estava para ir para cima do Hugo. E aí fechou o tempo, foi todo mundo para cima do goleiro do Corinthians e ele foi tirado pelos seguranças do clube e levado ao túnel do caminho dos vestiários. Então foi de fato o Hugo protagonista da cena, muito por conta de uma provocação ou comemoração exacerbada no gol do Corinthians. É isso aí. E depois acabou ficando tudo bem. Então vamos lá, emenda o destaque final do Timão aí. Meia-noite, já estamos na quinta-feira, domingo 6h30, Corinthians e São Paulo na Arena do Timão. Fala aí, Fabiani. Ó, Capri, amanhã vai ser dia dos jogadores do Corinthians reencontrarem as suas famílias, porque foi uma sequência longa de concentração imposta pelo Fernando Diniz. O Timão viajou para Mirassol no sábado e desde então os jogadores permaneceram concentrados. Então quase uma semana aí de concentração e agora os jogadores nessa quinta-feira retornam a São Paulo, vão ter um dia de folga e aí começam de fato os trabalhos na sexta-feira com aquela atividade regenerativa. O treino tático fica para o sábado. Corinthians ainda com indefinição da presença ou ausência do André, porque ele pegou 2 jogos de gancho por conta daquela expulsão contra o Vasco, cumpriria o segundo jogo contra o São Paulo. Mas o Corinthians entrou com um recurso para contar com o André no Clássico, por mais que ele tenha ido muito mal, o Diniz considera ele uma peça importante para o jogo majestoso deste domingo no estádio do Corinthians. Portanto, o cenário é esse, Timão um pouco mais pressionado, talvez do que no começo do trabalho do Diniz, mas claro, observando com muita urgência esse jogo contra o São Paulo, porque uma vitória é o que tira o alvinegro da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E além disso, quinta-feira, o torcedor corintiano pode secar o Peñarol, porque se o Peñarol não vencer o Platense, o Corinthians estará automaticamente confirmado nas oitavas de final da Libertadores. Capri. E muito provavelmente, não é, Fabiani, sem o Memphis no domingo contra o São Paulo, não é? Isso, ao menos essa informação que eu tenho, muito improvável. A presença do Memphis Depay, ele deve ganhar alguns minutinhos na próxima quinta-feira no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, às 7h15 da noite. Então, mais alguns dias de recuperação para ele que já está na etapa final de transição aos trabalhos com o elenco. Bom descanso, Fabiani. Até logo mais na programação da Bandeirantes. Tchau, Fabiani. Valeu, Capri. Olhar atento na zona mista do El Campín, porque a qualquer momento pode pintar um jogador do Corinthians aqui no apito final. Maravilha, é isso aí. O Luiz Fabiani sempre tem informação e sempre tem uma novidade do Timão. Vamos lá então, ô Pretzel, e o gabarito do jogo aí, tá pronto, Pretzel? Tá pronto, sempre pronto. Então, Rafael Palmeira, vamos pro gabarito do jogo, vai, Rafa. Gabarito do jogo. E já pode subir o hino aí do Independiente Santa Fé. E a nota do goleiro Mosqueira. Fala aí, Pretzel. Pouco exigido e não teve culpa no gol, né? Lamentou muito o gol do Gustavo Henrique na reta final. Pouco exigido, nota 6. Palácios. É comum, hein? 5. É o Elibelton Palácios. Exatamente. Saiu para a entrada do Luiz Palácios. Palácios por outro Palácios. E Palácios quase demolidos, eu diria, viu? Sem nota pro Luiz Palácio.
É palácios, não palhaços, viu, Pretzel? Sim. É palácios. Qual é o melhor palácio, na tua opinião? O Palácio dos Bandeirantes ou o Palácio Piratini? Ó, deve ser o Piratini, porque estão querendo tirar o Palácio dos Bandeirantes aí como sede do governo de São Paulo, né? Então... Ah, é? Estão querendo tirar? Vão levar lá para o centro de São Paulo, lá. A sede do governo do estado vai ser no centro de São Paulo. Junto com a prefeitura. A prefeitura já é ali, né? Mas o que vão fazer com essa área espetacular aqui? Não sei, mas se eles quiserem doar pra mim, eu Opa! aceito. Isso aqui é o PIB altíssimo aqui, grande, hein? Opa! Bom, espaço nobre demais aí, né? Muito bom. Você já entrou no Palácio dos Bandeirantes, Já. algum dia? Já entrei. Rapaz, é um mundo encantado do político brasileiro. Eu fui fazer uma pauta pra rádio, acho que quando o governador, antes do Dória, quem foi? Eu fui lá fazer uma parte esportiva, alguma coisa relativa ao futebol. Acho que perto da Copa de 14, viu, Capri? Alguma coisa assim. Eu já estive lá, nem lembro o que eu fui fazer lá. Fui algum trabalho, né? Não lembro exatamente o que era, mas já estive lá. É muito nababesco, né? Uns negócios meio estranhos. Sim. Não, e o terreno é gigantesco, né? Tá louco. Tem muito a ver, né? Podia ser um negócio mais light. Frugal, mais hein? É um bom adjetivo. Né? Vamos ver se lá no centro de São Paulo, se esse projeto também sair do papel, avançar, né? Tiver condições, porque aí tem que fazer a revitalização do centro. Tá bem castigado o centro de São Paulo, né? Faz tempo. Infelizmente. Infelizmente. Melhorou um pouquinho, é verdade. Mas é a Times eles Square. querem botar... É a Times Square. Então, eu ia até perguntar, porque o prefeito Ricardo Nunes esteve hoje na sede do grupo, né, participando da inauguração do nosso novo estúdio, até perguntou, ô prefeito, e a Times Square paulistana, hein? Como é que o senhor está prevendo isso aí, com arquibancada? Vai ter arquibancada também, como tem lá na Nova Iorquina? Mas não deu tempo, né? Ele tinha muitos compromissos, ele teve que atender todo mundo. Mas vai ter Times Square no centro de São Paulo, né, Pretzel? Vai, eu tenho certeza que na hora de se despedir dele, tu perguntaste, né? E o IPTU? Eu queria saber dos buracos. Ele até falou no discurso dele, olha, acabei com boa parte dos buracos de São Paulo. Eu falei, prefeito, puxa vida, se eu passar lá perto de casa, vai ver que tem buraco, barbaridade, viu? Tem um monte de buraco. Mas, olha só, o centro de São Paulo, eu amo o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo é um lugar espetacular. Tem lugares fantásticos na arquitetura, né? Espaços maravilhosos, mas podia ter um olhar mais carinhoso, né, do poder público para dar uma atenção maior ali. Lugar lindo, maravilhoso. Eu adoro o centro de São Paulo. Adoro. E isso virou, acho que em todas as capitais, né? Os centros das capitais, que antes eram modelos, eles realmente ficaram degradados. Tu não encontra nenhum grande centro assim, né? Como uma espécie de um local normal para tu frequentar, como era antes, né? Antigamente o centro das cidades era... Nossa Senhora! Era o grande... Exatamente, era o grande ponto, bairro né? da cidade, o grande ponto. Exatamente. O Gelson Henrique tá contando aqui pra gente que o Palácio dos Bandeirantes tem aproximadamente 21 metros... Nossa! 21 mil metros quadrados de construção e cerca de 125 mil metros quadrados de área total. A gente tem 5 alqueires de área e 21 mil metros quadrados de área construída. Que isso, Isso, gente? é grande ali dentro, tá louco. Nossa, é grande demais. É muito nababesco, não precisa de tudo isso não. Dá pra fazer um novo estádio. O que tu acha? Um Morumbi 2, de repente. Dá pra fazer. Já pensou? Obrigado, viu, o Gelson, pela informação aí sobre a sede do governo do estado de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes. Você sabe que teve uma época, Pretzel,
que o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, queria levar a sede do governo de São Paulo para o interior do estado. E chegou a falar, inclusive, a região central, ali, próximo da região de Bauru, né? No centro do estado. Mas, felizmente, não passou do sonho de uma noite de verão do ex-governador Paulo Maluf. Ainda bem que não saiu do papel. Ele queria levar para lá, para o interior de São Paulo, a sede do governo. Continua firme e forte aí no Palácio. Paramos no Palácio. Olha o que você aprontou. Aí, Prédio. Antes, viu? Antes... Foi só falar do Palácios, olha o que o senhor aprontou aí. Antes, uma informação importante: o Arroio do Cruzeiro foi expulso. Entrada dura, né, Agrela? Mas eu não expulsaria, daria só amarelo. No meu futebol, eu daria amarelo. E aí ele foi expulso. O Cruzeiro tá com 1 a menos contra o Católica do Chile, né? 0-0, segundo tempo lá no Chile. Nota de Emanuel Oliveira. 3. Ô, louco, Prédio. O senhor tá com o coração zagueiro. Zagueiro empedrado. Zagueiro como um zaço, cara. Como um zaço. Pô, mas ele foi embora pro Scarpetta entrar no lugar dele. Sabia que Scarpetta é o nome de uma série, né? Com a Nicole Kidman, né? Que ela faz uma perita forense, né? E é Scarpetta o nome dela. Então Scarpetta é bem curioso, né? Uma nota 4 pro Scarpetta. E a nota de Nicole Kidman? Como atriz? A nota de Nicole Kidman. A nota é sua, não sei, ué. 8, né? Não. Pera. O senhor não vai fazer isso com a moça. O senhor não vai fazer essa desfeita com a Nicole Kidman. Não é possível. Como 8 pra Nicole Kidman, Pretzel? Mas por quê? Tu quer o quê? 10! Não pode? Pode. Pode a nota 10 pra ela? Pode. A moça é bonita e ótima atriz. Foi casada com o Tom Cruise, né? Então, ela é ótima atriz. Se divorciou do segundo marido, viu? Do Kate Urban. Se divorciou, viu? Mas o que o senhor tem a ver com a vida da moça? Só comentário apenas. O que o senhor tem a ver com o divórcio dela? Apenas um comentário. Deixa ela de... O senhor quer casar com a Nicole Kidman? Não, apenas um comentário do Data Pretzel aqui. Aliás, o divórcio ele foi homologado, dá pra dizer assim, a lei do divórcio no Brasil em 77, né? Demorou, hein? Pelo senador Nelson Carneiro. Te lembra disso, Capri? Demorou, né? Lembro. O divórcio até então era proibido, né? Você tinha o desquite, né? Era o desquite. Exatamente, desquite. Que existia, né? O desquite, mas era um processo muito burocrático, muito demorado, arrastado. Aí veio o divórcio, numa época em que separação de casais era um tabu, né? Era muito complicado, enfim. Mas aí o divórcio surgiu ali no final dos anos 1970 mesmo. Pensas em divorciar-se de alguma coisa na vida, Pretzel? Não, só... Imagina, eu tô casado, bem casado, graças a Deus. Além do casamento... Não, eu não falei da sua esposa, eu falei além do casamento, automóvel, não, né? pareceu que seu automóvel, não, se divorciar do seu automóvel, por exemplo. Pareceu que tu fez alguma menção a que eu me divorciasse, né? O que pareceu. Imagina. Eu quero dizer que o meu casamento tá forte, viu? E com conteúdo, então, total, viu? Eu quero me divorciar. Se meu carro quiser ir embora, eu vou deixar ele embora. Meu veículo quiser desaparecer... Somos dois, viu? Somos dois. Se quiser ir embora, eu também. Somos dois. Aliás, um abraço pro pessoal da CT, né? Um abraço, né? Porque 4 e 1 eles já estão fazendo a varredura aqui no estacionamento em frente ao... da CT? O seu Milton Perlossi. Deve estar se preparando para dormir, está nos ouvindo. Um abraço para ele. Uma boa noite de sono pro senhor, viu? Quantas multas foram dadas hoje em São Paulo? É uma estatística que eu gostaria de saber. Incontáveis. E para onde vai o dinheiro que eles arrecadam com toda essa multa aí? Queria saber para onde vai essa fortuna que todo dia entra nos cofres públicos das muitas multas que são aplicadas na população da cidade.
E muitas merecidas, né? Porque tem que cumprir a ordem, tem que cumprir a lei. Mas vou te falar, tá duro estacionar no entorno aí, viu, Preto? Tá Olha, eu vou falar, não tem vaga, não tem vaga. E o pouco que tem, os caras, o sujeito que tomou a rua pra ele aí. Mas eu só quero te dar uma sugestão. Sabe que eu gosto muito de ti, então eu quero te dar uma sugestão. Quando a placa informa ali das 10 às 16 está liberado, às 15 das 10 às 16, às 15h58 tem que tirar o carro dali, cara. Tem. Porque 4 e 1 já tem um Coloca o já despertador, tem um cara. ali. Põe o despertador no celular, porque 4 e 1 já aparece o amarelinho ali, cara. 4 e 1 o cara já sai Já babando tá ali. com o talão na mão tá já. ali. Ele saliva. Ele já sai alucinado. Não, ele alucinado. saliva. 4 e 1, 4 e 1. Já tem que arrancar o carro, não pode mais. Até as 4, até 15h59. Exatamente. 4 e 1, a caneta já tá comendo solta. Não. Meu Deus do Os céu. sonhos dos amarelinhos são multas e o trânsito caótico. Porque eles ficam parados só observando, né? São observadores do trânsito caótico. É um negócio impressionante. Bom, paramos aqui no Scarpeta, que ganhou nota 4. Vitor Moreno. 5. Perlaza. Bateu bastante, mas fez um passe espetacular pro gol do Rodadiega. 6. Bateu tanto, tomou cartão amarelo e foi substituído pelo O'Brien. O'Brien, fraco, hein? 4. Dani Torres. 6. Toscano. 5. Gostas de uma linguiça toscana, eu Pretzel? gosto. É daquela pizza também da 1900, né? Maravilhosa. Toscana, hein? É maravilhosa. É boa, hein? Boa. Bom, a pizza agora ia bem, viu? Opa. Rafael Palmeiras só me olha aqui, né? Mas não temos nesse momento, né? Fazer o Não quê? temos, Nesse momento, infelizmente, se alguma pizzaria quiser fazer uma boa ação pra gente aí, estamos abertos às doações. Eu tô trocando meu automóvel por uma pizza. Se alguém tiver aí, tiver afim, o automóvel por uma pizza, não precisa nem ser uma pizza de camarão, pode ser uma pizza de mussarela. E vamos em frente. Vamos lá, Pretzel. Toscano então ganhou nota? Nota 5. Ele foi embora para a entrada do Zapata. Zapata foi razoável. Não fez muita coisa. Sem nota pro Zapata. Omar Fernandes. 4. Omar Sharifi. 10. Ator de Doutor Givago e Lawrence da Arábia. Grande ator. Grande Omar Sharif. Lawrence da Arábia, um dos maiores Filmaço. clássicos do cinema. Consagrou aquele ator chamado Peter O'Toole. Muito bom também. Clássico, clássico. Clássico. Grande, grande lembrança. Mafla. Mafla é um ala. Bom jogador. 5,5. Bustos. Bom jogo do Bustos. Perdeu 2 gols. 6,5. Já descerrastes placa para algum busto, Pretzel? Não, ainda não. Mas, por exemplo, se tiver que colocar um busto do conteúdo, aí eu sou candidato daí, hein? O que tu acha? Você pode ser, né? Busto, o busto de Alexandre Pretzel e a placa descerrada. Homenagem ao maior conteúdo do Brasil. Que isso? Vamos lá então, atenção, nota de Rodallega. Melhor em campo para o Santa Fé, 7,5. Jogador O cara perigosíssimo. tem 40 anos de idade, hein? E joga bola. O chute dele é brincadeira. E o gol de categoria, né? O Hugo cresceu na frente dele, só um tapa no canto com categoria. Jogador grande, 7,5 pro Rodallega. O Rodallega tá jogando com 40 anos. Meu. Será que ele não pode dar umas aulas aí pro nosso Pedro Raul, não? Olha, seria necessário, porque o Pedro Raul não se ajuda também, né? Porque ele fica parado, a bola dá na canela dele, é impressionante. Impressionante mesmo. E finalmente a nota do treinador do Independiente Santa Fé, o glorioso
Pablo Repeto. Ele é bom técnico, mas o time... Opa, não deu pênalti pro Cruzeiro agora, Grela. Isso é piada, né? Deu impedimento. Desculpa aí, Capri, aqui. A gente tá vendo o monitor do jogo do Cruzeiro. O Pablo Repeto é bom treinador, argentino, só que o time não ajuda. O time realmente não ajuda. Mas eu vou dar uma nota 6 porque o Santa Fé jogou melhor do que o Corinthians hoje. Certo. A Rita... a mensagem dela aqui, ó. Rita Chiata. Eu amo quando o Pretzel destila todo o repertório cinematográfico dele. Eres um especialista da sétima arte. Pô, muito obrigado. Olha aí, Pretzel. Muito obrigado. Eu amo cinema, realmente. Eu gosto muito de televisão, eu amo rádio. Né? Eu sempre fui leitor voraz, consumidor voraz de entretenimento e também de história. É que eu vou arrumar pra você desfilar no tapete vermelho do Oscar no ano que vem. Opa! Pretzel. Você vai lá desfilar com Nicole Kidman. Que isso? No tapete vermelho lá do teatro do... a Nicole Kidman lá? Lá no Los Angeles, eu não me lembro do nome do teatro. É o nome do teatro lá que recebe o Oscar. A Nicole Kidman, ela aparece ela é uma atriz australiana com grande destaque num filme chamado Dias de Trovão, que o Tom Cruise faz um piloto de automobilismo. E aí é ali que eles se conhecem e aí que eles começam, eles ficam namorados e depois eles casam. Inclusive eles fizeram um filme bem polêmico, né? Chamado De Olhos Bem Fechados, que era um filme que tinha uma mistura de um pornô, né? Como é que eu posso dizer? Um pornô mais conjugal, mas de marido e mulher, certo? Não algo explícito assim. Mas foi um filme polêmico na época pelas cenas e pela maneira que a história foi contada. Então, aí depois eles se separam, né? E aí Nicole Kidman casa com esse cantor, o Kate Urban, mas já se divorciou também. Tem 2 filhas, eu estava vendo até as filhas bem adolescentes. Né? A Nicole Kidman, que é uma atriz realmente talentosa, né? Talentosa. E tem uma série muito boa com ela, que é Big Little Lies, né? Que é com a Reese Witherspoon e com a Nicole Kidman. Muito boa série. Eu queria falar de cinema, que esse aqui é um programa apito final. Programa sobre futebol. Quer falar de cinema? Não, mas aqui a gente fala séries, de tudo, né? A gente fala de sétima tudo. arte. Ele fala de tudo. É isso. Vamos lá então, atenção, Pretzel. Alô, Rafael Paulo. O Rafa não aguenta mais. Põe hino, tá com tira sono hino. aqui, Põe hino, tá me tira olhando hino. com sono aqui. É uma figura o Rafa também. Ei, Rafael Palmeira, vamos lá, sobe o hino do Corinthians. Vai, Rafael Palmeira, vai, Rafa. Campeão dos campeões. E a nota do goleiro Hugo Souza. Evitou a derrota, 7. Provocou a torcida do time da casa aí, hein? Arrumou confusão no final lá, Hugo Souza. Desnecessária a provocação, porque tu tá jogando fora de casa, não tem nexo tu fazer isso, realmente. Mas o futebol ficou chato. Sim, mas hoje é a lei dos jogadores hoje. Não dá pra provocar, não dá pra fazer nada. Antigamente provocação era normal. Vai provocar a torcida, os jogadores do time da casa ficam irritados, aí não dá. Mateuzinho. Mateuzinho, 5. Gabriel Paulista. 4. Rapaz, o Gabriel Paulista eu vou falar, viu? Zagueiro comum, hein? Eu achei que ele fosse arrebentar no Corinthians. Achei que ele fosse arrebentar. É comum mesmo, viu? Joga graças ao Gustavo Henrique. Gustavo Henrique joga por todo mundo. E a nota do Gustavo Henrique, o melhor em campo, o craque Bandeirantes. Eu vou 7,5. O Roda Diega, pra mim, eu ia votar no Roda Diega se o Santa Fé tivesse vencido. Como o Corinthians empatou e o Gustavo Henrique é um jogador muito regular, eu vou dar 7,5 pra ele. Matheus Bidu. Um bom jogo do Bidu, 6. Ranielli. Ranielli, 5. Saiu para a entrada do Carrilho. Carrilho sem nota, cara. Entrou e praticamente não tocou na bola. André. André, 4.
Rapaz, o que aconteceu com esse jogador? Perdeu aquela força, lembra? A gente chamava ele de trator, tá lembrado? Hoje ele é o quê? Hoje ele é um carrinho de rolimã hoje, que ele não sai do lugar, pô. Nossa, ele não... Eu não sei se ele desaprendeu ou se o que ele mostrou foi algo muito fora da curva, mas não é possível que esse rapaz, o que ele jogou uns meses atrás e o que ele tá jogando agora, é inexplicável, inexplicável. Bem, foi substituído o André, entrou o Dieguinho no lugar dele. Muito bem o Dieguinho, 6,5. O segundo melhor jogador do time do Corinthians. Breno Bidon. 4. Bidon também, o segundo jogo dele já bem abaixo, hein? E hoje claramente desgastado. E o Diniz valorizando que o Corinthians fez um grande jogo, né? Não foi isso que aconteceu. Bidon saiu para a entrada do Caio César. Sem nota. Trouxe 41 do segundo tempo. Rodrigo Garro. 5,5. Lingar 5. Pô, o Diniz disse que ele fez um grande jogo. Aonde? 5. Yuri Alberto. 5. O Yuri Alberto Ô, Yuri, precisa fazer gol aí, Yuri Alberto. O que tá acontecendo aí? Mas hoje pouco acionado. Então ele tá num sacrifício porque a bola não chega. Então é uma luta jogável sozinho na frente. É duro. Foi embora para a entrada do Pedro Raul. Sem nota. Fernando Diniz. Um ponto ganho, mas não por causa dele. Né? Um ponto ganho pela eficiência do Gustavo Henrique. Então uma nota 5 pro Fernando Diniz. A entrevista dele não teve nada a ver com o jogo, na minha opinião. Nada a ver, mas o empate foi fundamental. A classificação do Corinthians antecipada com 2 rodadas de antecedência. E hoje o Corinthians tem a melhor campanha ao lado do Rosário Central da Argentina, com 10 pontos em 12 disputados. E finalmente a nota do árbitro Kevin Ortega. Nota 5, achei ele um pouco atrapalhado. O Rivadavia também tem 10 pontos, né, Agrelá? Então o Rivadavia também. Então Rivadavia, Rosário Central e Corinthians são 3 times com 10 pontos, brigando aí pela melhor campanha na primeira fase. Achei o Kevin Ortega bem atrapalhado, dando muita satisfação para o jogador. Hoje, aliás, os árbitros têm sido assim, né? Conversam demais com os atletas. Apita e joga, apita e joga. Nota 5 para o Kevin Ortega do Peru. Muito bem, gabaritado então o jogo. Independiente Santa Fé 1, Corinthians também 1. Cruzeiro tá em campo ainda, Grela? Como é que tá o jogo da Raposa lá, hein? Complicado, viu, Capri? Porque o Cruzeiro tem 1 a menos, né? O Kenny Arroyo foi expulso, segue 0-0. A Universidade Católica vai aplicando uma certa pressão em cima do Cabuloso. Agora, aquela parada para reidratação, como é chamada essa pausa aí nas competições Conmebol, reidratação. Então, o Arthur Jorge, nesse momento, inclusive, passa algumas recomendações, algumas orientações ali para os seus atletas. São 10 na linha, ou melhor, 9 na linha e 1 no gol. O Cruzeiro se segurando aí fora de casa contra a Laú. E, por enquanto, segue, deixa eu até atualizar aqui, segunda posição do grupo D da Libertadores, tem os mesmos 7 pontos justamente da Universidade Católica. O Boca tem 6 e perdeu ontem para o Barcelona de Guayaquil, que chegou à sua primeira vitória na competição, então tem 3 pontos e é o Lanterninha. Repito, segue 0-0 agora com 25 minutos da segunda etapa. O jogo começou às 11 horas da noite, porque lá no Chile, né, Prédio? Começou às 9, então agora... 2 horas a menos. Exatamente. Agora são 10h30 lá no Chile. Valeu. Continua de olho aí o nosso Guilherme Agrela. O Delina narrador, o Pretzel. Gente boa. Gente boa. Gente boa demais. Tá dizendo aqui, ó, o Capri, o Santos podia levar os jogos para Pedro Juan Cabadeiro. Parou as cidades, incluindo Ponta Porã. Estive lá com a família. Gostas de um cassino, Pretzel? Pergunta aqui o Delina narrador. Eu gosto. Agora tem que tomar cuidado, né? Tem que ter limites. Concorda comigo? Eu não sei nem como é que... eu não curto o negócio de jogo aí, assim, de cassino, né? Eu não sei nem como é que aquelas maquininhas lá de caça-níquel.
Eu estive em Las Vegas uma vez. Sim. Nem ousei. Não apostou em sentar nada? naquelas máquinas. Nada, zero. Nem uma zero. roleta, nem um 21. Nada. Não sei jogar nada daquilo lá. Não sei nem como é que é. Não, atenção, Então ficava manchete circulando entre as máquinas manchete lá, de né? Ricardo Capriotti, nosso ídolo, meu caro Rafael Palmeira e Guilherme Agrela. Ele foi a Las Vegas, a terra do jogo, e não jogou. Ah, é brincadeira, cara. Mas eu fui ao show, né? Porque é a terra do show também, também, tá louco. A cantora Adele, ela tá ela tá há 1 ano de contrato lá, fazendo shows no hotel MGM, eu acho. E lotado, né? Tudo vendido lá no espetáculo, né? Que cantor, hein? Tem tá louco, hein? show de todo tipo lá. Você deixa lá seus 2 rins, deixa tudo lá, só assistindo shows espetaculares, né? Tem aqueles do Michael Jackson, fantásticos. Tem todo mundo lá, mágico, né? Tem um monte de mágico. Então, assim, para quem gosta, né, dessa coisa do jogo, é prato cheio. Eu não sou do jogo, eu sou mais do show, mas aí você também precisa fazer um belo pé de meia para assistir todos aqueles shows espetaculares. Uma sugestão de filme chamado Buzzy, com Warren Beach, que é sobre a criação de Las Vegas. Esse filme é bem interessante. No meio de nada lá. Exatamente. Vegas, lá, né? Não tinha nada, lá, não né? tinha nada e ele é o responsável talvez pela criação de Las Vegas. Nossos ouvintes estão dizendo que a Nicole Kidman nasceu no Havaí, eu em então, Honolulu. me confundi aqui, não tem, mas então... Eu também achei que ela era australiana. viu? Eu acho que tem, não sei. Eu achei que era australiana. Tá bom. Pretzel, você me dá 2 minutinhos pra gente falar dos times aí de São Paulo, dos outros, né, que vão estar em ação. O São Paulo, o Palmeiras, o Santos, pode ser? Claro, estamos aqui. Então lá, 2 minutinhos, a gente já volta aqui com o apito final para falar de Santos, Palmeiras e São Paulo. Não saiam daí, é parada rápida, a gente já volta até já. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Bandeirantes, 89 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. O novo Terra vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Terra em até 100 meses sem juros e sem entrada.
Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo, tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes e tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e o de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAC. Estou esperando por você. Acesse o site grac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Desde 1950, quando o mundo veio jogar uma Copa aqui, lá foi a Bandeirantes com o microfone que o tempo consagrou. Vozes que cortaram décadas, atravessaram continentes. Nenhuma distância foi páreo, nenhuma Copa sem a nossa companhia. Que tamanha persistência! Correndo atrás de títulos, colecionando taças e derrotas apenas para contá-las, para narrá-las. Que tamanha persistência! Histórias únicas, momentos ensurdecedores. Um segundo de fôlego tomado pelo pressentimento antes do grito. O tempo que a torcida preencheu. Impossível silêncio. E houve euforia. E também lágrimas. Dramas. Ronaldo foi ao hospital antes de vir para o estádio. Nada menos do que todas as Copas. Geração após geração. Lá vai o microfone da Bandeirantes, que sempre fez o gol soar maior do que era. Cruzou para Pombo, dominou, vai ser golaço, bateu, lindo! E era enorme. 19 edições, 7 décadas, um compromisso que nunca falhou. Bandeirantes, a única, desde 50, presente em todas as Copas, como nenhuma outra. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Oferecimento Grupo Euro 17, Bet Esporte, Móbil, Hidro, Souza Lima, Motiva, Hotéis.com e Votorantim Cimentos. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final.
Meia-noite e 38, 22 minutos para 1h da manhã. Vamos falar do São Paulo, ô Pretzel? Vamos lá, que o Tricolor estará em ação nesta quinta, hein? 7 da noite. Vamos lá, então. É isso aí, 7 da noite. Transmissão Bandeirantes do Pedro Martelli. Vamos lá, atenção, Paulo do Vale. Conta tudo do Tricolor aí. Fala, PDV. Agora sim, né? O São Paulo já está no Chile, onde amanhã enfrenta a equipe do O'Higgins pela Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado relacionou aí jogadores importantes, titulares, mas deve ter um time alternativo, ou pelo menos uma mescla dentro de campo amanhã. O São Paulo, que é líder do grupo com 7 pontos depois das 3 primeiras rodadas. Por exemplo, Caleri pode ser titular, Luciano também. O Bobadilha poupado não viajou. O Enzo Dias deve voltar à lateral esquerda, ficou alguns jogos de fora, retornou aí na segunda etapa do duelo contra a equipe do Bahia, deve ganhar ritmo de jogo. O Cédric do lado direito, já que o Lucas Ramon está no departamento médico com uma lesão na panturrilha, o mesmo vale pro Alan Franco. Com isso, Dória e Sabino devem formar a dupla de zaga, até porque o Rafael Tolói também está no departamento médico. Aproveitando, passando o DM do Tricolor Paulista. Mike com dores musculares, Pablo Maia, que já está próximo de um retorno depois da cirurgia na face, Marcos Antônio, lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, chata, né? A gente vem acompanhando alguns jogadores, inclusive com chance de Copa do Mundo, enfrentando esse problema. Rafael Tolói, dores na panturrilha, estiramento no adutor direito para Alan Franco, Lucas Ramon, como eu disse, panturrilha, e o Lucas com esse rompimento aí, portanto, do tendão de Aquiles, são os desfalques do São Paulo. Um provável tricolor paulista de Rafael no gol, Cédric na lateral direita, Dória e Sabino formando a dupla de zaga, o Enzo Dias pela esquerda, Danielzinho, Luan, Cauli o meio campo e quem sabe Luciano, Arthur e Caleri. Seria um ataque força máxima. Eu imagino que o Roger possa sim descansar ou Caleri ou Luciano, 2 desses 3 jogadores aí, ou pelo menos um, visando a sequência. Até porque domingo tem clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Um jogo que tem um peso muito maior. Então, apesar desses jogadores estarem à disposição, terem viajado, participado de todas as atividades, eu imagino que o Roger deve fazer uma mescla também, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, pensando em clássico na Arena Corinthians, onde o São Paulo busca a segunda vitória da sua história na casa do Timão. Aí o Paulo do Vale com as informações do São Paulo do Tricolor. Caleri vai pro jogo, viu, Pretzel? É a esperança de gols do São Paulo. Não, e é um confronto direto, apesar de haver a possibilidade de um time misto. Se o São Paulo perder, o O'Higgins ultrapassa o São Paulo. Então, não dá pra brincar muito, não. Se a Sul-Americana realmente é um campeonato que é prioritário. E aquela entrevista que o Rui Costa nos deu, ele deixou isso claro, né? Que a Sul-Americana também interessa bastante. É isso aí. Muito bem. Ô, Capri. Bom, Nicole Kidman nasceu no Havaí, Honolulu, mas ela tem dupla nacionalidade, australiana também, porque ela é filha de pais australianos, mas foi criada em Sydney desde cedo, mesmo tendo nascido no Havaí. Então tá esclarecido aí. Tá certo, é isso aí mesmo. Tem essa questão. Um abraço ao Gelson Henrique, tá na nossa escuta e me mandou esse esclarecimento aqui. Boa. Ô Fred, você sabe que a partir do próximo dia 15, ou seja, da próxima sexta-feira que vem, eu quero convidar os nossos ouvintes a partir da sexta-feira que vem, não amanhã, na outra sexta, dia 15 de maio, Rádio Bandeirantes em 107.3. Atenção, hein? Você que está com a gente já há tantos anos nas nossas frequências, em 90.9, saiba que agora a Rádio Bandeirantes, nesses 89 anos de existência, está indo para a sua casa própria, né? Para os 107.3 MHz. Então, a partir da próxima sexta-feira, não essa agora, não amanhã, já estamos na quinta, né? Já 43 minutos da quinta, mas o dia 15 de maio, anote essa data. Uma data muito importante, muito especial. Você vai sintonizar 107.3 e vai memorizar
nessa estação, nessa frequência, para você nunca mais tirar dela. Vai ser para sempre a nossa frequência 107.3 a partir do dia 15 de maio. Já bota lá, hein, Pretzel? Mas é só no dia 15 de maio. Só no dia 15 de maio. Já pode ir se preparando aí. Já tá marcado e registrado. Já pode se preparando aí, que é no dia 15 de maio, aí sim, 107.3. Já pode colocar aí um lembrete, vai lá no seu radinho, já põe na memória e a partir do dia 15 de maio, a Rádio Bandeirantes vai ser sintonizada em 107.3 MHz. Vamos falar do Santos. Alô, Everton Ramos. Oi, Capri, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado aqui no apito final. O Santos hoje treino só pra quem não esteve ontem no empate contra o Recoleta, pra quem não viajou a fronteira do Brasil com o Paraguai. Portanto, Neymar, Robinho Júnior, Gabriel Barbosa, os principais nomes do elenco folgaram nesta quarta-feira. E já que falamos de Neymar e Robinho Júnior, até porque em uma semana em que o empate ruim na Copa Sul-Americana, claro, tem seu destaque, ficou ainda como segundo plano depois desse episódio. Boa semana por parte de fora dos gramados do Santos Futebol Clube. E trazendo atualizações, o Santos recebeu, no fim da tarde desta quarta-feira, a formalização por parte do staff de Robinho Júnior quanto à retirada, a desistência da notificação extrajudicial que havia sido enviada no último domingo, cobrando então providências e não só providências, também imagens das câmeras de monitoramento e das câmeras internas que gravam ali os treinos santistas, o caso praticamente dado como encerrado por parte do Santos, tá? O Santos ainda na manhã desta quarta-feira havia respondido o staff do Robinho, alegando que os treinos eram gravados, mas no caso do último domingo isso não aconteceu porque ele envolvia os jogadores que não viajaram para enfrentar o Palmeiras no último sábado. Claro, Neymar e Robinho estavam entre eles, mas a Santos TV não costuma realizar gravações desses treinos envolvendo os não relacionados, assim como não foi feito então, segundo o alegado por parte do Peixe para o staff de Robinho Júnior. Esse caso então dado como encerrado, mas ontem o próprio Camisa 7 já havia tocado no assunto, né? Ele disse de onde partiu essa notificação extrajudicial, o momento em que havia partido inclusive, e também já alegou que essa desistência ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Olha, ali foi num momento muito mais de raiva junto com meus empresários do que algo que eu queria que tivesse tomado essa proporção, sabe? Foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Eu acredito que eu poderia ter pensado em duas vezes, mas também não era para ter saído na mídia, não era para ter tido toda essa revolta toda e toda essa mídia desnecessária que foi ruim pro lado dos dois, entendeu? Eu não queria isso. Mas já tá tudo resolvido, já conversei com eles, conversei com meus pais, sabe? Então, tudo resolvido. Capri, Robinho Júnior que antes da partida, no momento em que a delegação do Santos sai do hotel que estava concentrada a caminho do estádio, ele foi vaiado pelos torcedores santistas, tá? Não foi um momento muito legal. Já dentro do gramado, com o Peixe abrindo o placar, gol de Neymar, foi possível ver ali uma imagem protagonizada entre os dois, um abraço entre o Neymar e o Robinho, que ficou durante toda a partida no banco de reservas, logo depois seguido inclusive de um safanão por parte do Neymar, brincando ali com a situação em relação ao Robinho. Neymar que também foi ouvido na zona mista do estádio em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai, sobre o episódio. Era para ser do jeito que foi, né? E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, não sabem o que é e acaba inflamando de um jeito muito ruim. Então, se eles querem um pedido de desculpa perante a imprensa, aqui tá, já tinha pedido desculpa para ele, para a família, eu me excedi, sim, na reação que eu tive, né? Poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei quebrando a cabeça, todo mundo erra, foi um erro meu, foi um erro dele, eu errei um pouco mais, mas já tinha sido desculpa. Com a manifestação pública encerrando o caso por parte do staff do Robinho, o Santos também deve encerrar a sindicância que foi aberta também esta semana, viu, Capri? Agora, uma coisa que ainda não está
pelo menos 100% definido, é se Neymar, o camisa 10, que protagonizou esse episódio, se ele vai ser ou não, na verdade, de forma definitiva, punido. Ele pode receber uma punição envolvendo ali cerca de 10 a 30% do salário do atleta. Robinho Júnior, ao ser questionado depois dessa situação também, ele explicou a questão da rescisão contratual, que era um dos pedidos, inclusive do staff, na notificação, uma possível rescisão em uma reunião marcada entre as duas partes. E ele disse que a intenção dele é o contrário, seguir no Santos. Minha vida aqui no Santos, tanto que eu renovei o meu contrato para isso, para ficar no Santos, porque eu acredito que tem muita coisa ainda pela frente e eu sinto no meu coração que eu tô devendo muito à nação santista, sabe? Porque eu quero muito ainda fazer muito por esse clube. Acredito que, eu mostrei muito pouco do que é o Robinho Júnior ainda dentro do campo e fora do campo também. Tá aí então a gente ouvindo essas duas partes. Agora, por fim, é só aguardar se o Santos vai multar ou não o camisa 10, Neymar Júnior. Além disso, nós tivemos também na saída do gramado, quando foi substituído, o Gabriel Barbosa indo direto pro vestiário. Uma cena que chamou a atenção. Cuca havia sido questionado, disse que ia tentar entender o que tinha acontecido e o Gabigol se manifestou hoje em uma rede social explicando ali o motivo pelo qual ele tinha ido diretamente para o vestiário. Ele alegou ter tido dores abdominais, por isso não ficou no banco de reservas. Os jogadores que tiveram em campo ontem devem retornar amanhã ao CT Rei Pelé para as atividades. Vão ter aí 3 dias de trabalhos até o próximo domingo, quando o Santos enfrenta o Bragantino. A situação não é nada boa. Na Sul-Americana teve sorte porque o outro compromisso do grupo, Cuenca e São Lourenço, empataram em 0-0. Então a situação de momento separa o Santos da lanterna do grupo a 3 pontos do líder do grupo, o São Lourenço, sendo que o Santos recebe o São Lourenço no próximo duelo, na 5ª rodada, daqui 2 semanas, na Vila Belmiro. O Santos joga as 2 últimas partidas na sua casa, só que o retrospecto recente dentro de casa, o Santos teve uma sequência de 4 jogos jogando na Vila, venceu 1, e acabou empatando outros 2 e perdendo para o Fluminense. Não é um retrospecto bom, o time está 7 jogos sem vitórias, são apenas 6 na temporada. Em 28 jogos, o Santos ganhou apenas 6. Liga o alerta, lanterna do grupo na Sul-Americana, na boca da zona do rebaixamento. E domingo tem mais um compromisso, 6h30, Vila Belmiro, contra o Bragantino, desfalque certo. Gabriel Brazão, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Valeu, tá aí ele, Everton Ramos, e as informações do Peixão. Acabou tudo em pizza, não é, Pretzel? O desentendimento Robinho Júnior e Neymar Júnior. Eu achei o Neymar Júnior, o Robinho Júnior muito maduro, bem instruído também, porque teve uma boa educação por parte da mãe e do pai, provavelmente, mesmo que o pai esteja encarcerado nesse momento. Mas ele está dizendo que as pessoas ainda vão ver muito, não viram nada ainda, então vamos aguardar, porque ele carrega, é claro, no futebol o nome do pai, e o pai foi um grande jogador, então não sei se ele vai conseguir repetir no gramado o que o pai fez, fora nem dá para comentar, nem precisa nem comentário nenhum em relação a isso. Sobre o caso com o Neymar, é brincadeira que o Santos não tenha imagens, do que aconteceu. Isso é uma verdadeira piada e diz muito sobre a gestão do Santos. Que gestão, hein? Presidente Marcelo Teixeira, um abraço pro senhor, mas o senhor tá em silêncio. O senhor tá entregue para a NR Esportes. É uma gestão realmente patética, e que tomara que o Santos não volte para a zona de rebaixamento, porque o time... mas o time cria, não faz gol, não. O time do Santos é um time ansioso, é um time acelerado, é um time que não tem padrão, não tem jogo coletivo. E aí tropeça no Recoleta. 2 vexames históricos em 2 empates com o Recoleta, Capri. É verdade, vexames mesmo, Vexames. O Recoleta, com todo respeito ao time paraguaio, mas não existe no futebol, no contexto do futebol. Um abraço aqui ao Pedro Torossian. Ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que se eu me lembro que o ex-governador Orestes Quercia também cogitou levar a capital de São Paulo para Campinas. Eu não lembro, dessa eu não lembro, viu, Torossian? Mas
Maluf, sim, um dia falou em Brotas, né? A cidade de Brotas, ou ali na região, ali, né? Brotas está mais ou menos no meio do estado de São Paulo, né? Região central ali. As Brotas é uma cidade conhecida como a capital dos esportes radicais. Gostas de uma tirolesa, Pretzel? Eu não sou muito chegado em altura, mas eu acho legal. Acho um bom entretenimento. Brotas tem muito desses esportes radicais. É uma cidade muito legal nesse sentido aí. Vamos fechar então com as informações do Palmeiras. Bruno Migliozzi e o Verdão, hein, Migliozzi? Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Vamos lá com as informações do Palmeiras, que venceu na Copa Libertadores, assumiu a liderança do seu grupo. O técnico Abel Ferreira tá satisfeito com o 2-0 sobre o Sporting Cristal e, não à toa, deu folga para os jogadores nessa quarta-feira. Só descanso, não só hoje, como também nessa quinta-feira. O Palmeiras não vai treinar, não vai realizar nenhuma atividade, uma medida um pouco diferente adotada pelo Abel, depois de algumas críticas novamente direcionadas ao calendário do futebol brasileiro na última entrevista coletiva. Ele mencionou que o Palmeiras vem de 5 jogos consecutivos com intervalos de apenas 2 dias entre eles, algo que, segundo a comissão técnica do Abel, não aconteceu com nenhum outro clube do calendário do futebol brasileiro ultimamente, que o Palmeiras foi desfavorecido nesse sentido em relação a outras equipes e por isso tem aí um desconto na parte física de alguns dos seus atletas. Logo, a folga veio a calhar e o Palmeiras volta às atividades apenas na sexta-feira, treina sexta, no sábado e depois no domingão encara a equipe do Remo, no Mangueirão, no Pará. O Palmeiras vai ao norte do nosso país na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Palmeiras vai fazer uma sequência longa, viu, Capri, de viagens desgastantes, porque primeiro foi a Lima, onde enfrentou o Sporting Cristal, aí vai ao Pará, norte do nosso país, para enfrentar o Remo, e na sequência vai à região sul para enfrentar o Jacuipense, clube que é da Bahia, mas que vendeu o seu mando para uma empresa que vai mandar o jogo no Estádio do Café, estádio do Londrina, que claro vai estar lotado, recheado de palmeirenses, né, que tem uma grande torcida na região de Londrina. Então o Palmeiras vai jogar de certa forma em casa, já com um resultado considerável para cima do Jacuipense. Imagino que justamente por conta disso, contra o Remo, um time forte escalado pelo Abel, já que o descanso deve acontecer na partida contra o Jacuipense, com aí sim uma leva de jogadores sendo preservados de uma sequência muito dura no Campeonato Brasileiro. O Verdão depois volta a campo contra o Cruzeiro e aí sim, Capri, o Abel Ferreira vai poder voltar a comandar o Palmeiras na beira do campo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo contra o Remo, segue fora, cumpre sua última partida de suspensão imposta pela CBF. Só mais uma questão, viu, Capri, porque eu falei da punição do Abel, não tem nenhuma movimentação até agora de punição relativa ao dedo que o Abel apontou para o Flaco Lopes nessa noite aí de Copa Libertadores. Eles tiveram ali, não um desentendimento, né, mas uma troca de sinais, uma troca de gestos, e o Abel fez um gesto obsceno que foi flagrado pelas câmeras da transmissão da Conmebol e até aqui não houve nenhuma movimentação de denúncia por parte da Conmebol. A princípio está sendo permissiva em relação a esse gesto obsceno, mas pode acontecer porque, enfim, o Abel já levou advertências esse ano da Conmebol por conta de sua postura em campo, também pelas falas em entrevistas coletivas. Agora mais um gesto aí que pode ter alguma repercussão, mas por enquanto nada. Sem qualquer problema, o Abel segue solto, podemos dizer, na Libertadores para comandar o Palmeiras no Brasileirão neste domingo. Será ausência mais uma vez no banco de reservas do líder do Campeonato Brasileiro, Capri. Valeu, Migliozzi. Aí o Bruno Migliozzi confirmando então que tá acabando a pena do Abel Ferreira, hein? Contra o Remo é o último, depois ele volta pro banco, hein, Pretzel? É verdade. E o Agrela me deu a seguinte sugestão, ó, pra eu te fazer um gesto aqui, ó. Ó. Ó o que o Agrela pediu pra eu te fazer, ó. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Não, Em homenagem ao Abel Ferreira. Isso, pô, você tá de brincadeira. Eu não queria fazer, mas o Agrela me desafiou. Duvido tu fazer o gesto do Abel pro Capri. Eu amo o Ricardo Capriotti, só isso. Que isso, pô. Foi pro Flaco que ele fez isso mesmo? Foi. Nós ficamos perdidos. Perdido não, a gente ficou sem entender na transmissão. E aí depois ele esclareceu, né? Porque a Conmebol daqui a pouco pode puni-lo. Não sei se tu concorda. Daqui a pouco pega no pé lá e pode puni-lo, né? Isso é um desrespeito, né? Convenhamos, né? É um desrespeito. Tá bom.
Vamos ver, né? Vai voltar pro banco logo, logo. Vamos ver se ele volta melhor. Vou fazer um Se coração pra ti coisa, agora. né? Meu coração é confuso, viu? Parece uma carambola, mas fica aqui o gesto pra ti, viu? Tá bom. Tu ocupa Fred. 14% do meu coração, Capricho. Sempre uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, quero lembrar, então, reforçar que a partir do dia 15 de maio a Rádio Bandeirantes estará em 107.3 MHz. Você vai migrar, hein? Você vai sair da ponta esquerda e vai para a ponta direita, tá certo? Sai da ponta esquerda e vai para a ponta direita. Sai do 90,9, vai para o 107.3. Eu lembro que essa mudança vai acontecer única e exclusivamente na cidade de São Paulo, não é? Para a cidade de São Paulo, essa mudança. Então, vai ter aí um sinal ainda mais forte, ainda mais potente, ainda mais vigoroso nos 89 anos de existência da Rádio Bandeirantes, comemorados nesta quarta-feira. Então, anote aí, ainda não tá na hora ainda, tá? Mas você já pode deixar programado aí, pode deixar no seu radinho já programado. A partir do dia 15 de maio, aí sim, 107.3, a nova frequência da Bandeirantes na cidade de São Paulo. Pretzel, eu quero saber, tu que defendeu o jogo Juventus e Ferroviária amanhã às 10 da manhã, se tu vai ao jogo, porque tu defendeu esse horário, né, na Rua Javari. Só pra lembrar, viu, 10 da manhã tem Juventus e Ferroviária, final da A2 na Rua Javari. Só isso. A torcida do Juventus reclamou barbaridade, o Fábio Pucci ficou bravo, barbaridade, mas vai estar lotadinha a Rua Javari. Pior é que vai. Tá cheinha. Vai estar. Os caras reclamaram, mas não teve jeito. Vão lotar lá, 5 mil juventinos lá na Rua Javari, lotando no primeiro jogo decisivo da Série A2 do Campeonato Paulista. Valeu, Pretzel, bom descanso. Um abração, sempre e uma até honra. logo mais, hein? Pra todos Muito nós, obrigado. Viva o rádio, viva a Rádio Bandeirantes. Um abraço. É isso aí, muito obrigado. Atenção, porque Guilherme Agrela terminou o jogo do Cruzeiro lá, Agrela. Terminou, Capri, 0-0, o Cruzeiro consegue segurar o empate lá no Chile. Com isso, só a título de informação, permanece na segunda posição do grupo D de dado, com 7 pontos, mesma pontuação justamente da Universidade Católica, que também tem 7. Terceira posição, Boca Juniors, e no quarto lugar, o Barcelona de Guayaquil, que ontem venceu o Boca em casa. Então agora o Cruzeiro vai ter que vencer o Boca na Bombonera para tentar garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Capri. Valeu, Guilherme Agrela, produção do apito final, com Rafael Palmeira na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques cuidando do nosso switcher, Alessandro Awad nos nossos canais digitais. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse empate por 1-1 de Independiente, Santa Fé e Corinthians. A Rádio Bandeirantes segue falando de esporte ao longo da sua programação nesta quinta-feira, que já começou a 1h01. Madrugada da quinta, tenham todos um excelente dia, uma ótima quinta-feira. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Bandeirantes.